Estrela Bet, simples e num instante. E aí, Andrés Pereira expulso de jogo no fim do jogo. E aí, ô Pretzel! O maior jogo da carreira dele. Um goleiro normal, mas hoje ele estava numa noite espetacular do segundo tempo, quando o Palmeiras chutou no gol. Thiago Couto, goleiro do Vitória. Na Bandeirantes, quem chega agora é Rogério Assis para Santos e Mirassol para você. Eu e você ligados pela mesma emoção aqui na Vila. Santos e Mirassol, bola rolando em 1 minuto. Ulisses Costa transmitiu o empate do Palmeiras em casa com o Vitória. Vitória colado no Santos lá embaixo, jogando como peixe para não cair para a Série B. Na Vila com grande público, vamos confirmar o Santos. Everton Ramos. Vamos lá, Canhão. Boa noite pra você. O Santos de Juan Pablo Vojvoda com Brazão no gol 77. Igor Vinícius é o lateral direito com a 18. Adonis Frias 98 e Zé Ivaldo 27. Souza na esquerda 33. No meio campo, William Arão 15. João Schmidt 5. Zé Rafael meia dúzia. E no ataque, Neymar 10. Lautaro Dias, novidade hoje 19. Barreal 22. Agora o Mirassol. O time do técnico Rafael Guanais escalado com a mesma formação que venceu o Palmeiras. Walter goleiro 22, Lucas Ramon 19 na lateral direita, João Vitor 34 e Gemes 3 é a dupla de zaga e Reinaldo meia dúzia na esquerda. José Aldo 21, Danielzinho 8 e Gabriel 27 no meio campo. No ataque, Negueba 11, Alisson 77, Christian Renato, camisa 17. Quem apita na Vila Santos e Mirassol? O árbitro é Matheus Delgado Candansan, do estado de São Paulo. Auxiliar número 1, Alex Ang Ribeiro. E o número 2, Thiago Henrique Neto Correia Farinha. O quarto árbitro é José Mendonça da Silva Júnior. E no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Em instantes a bola rola, o comentarista Bandeirantes, boa noite, Leandro Quesada. Boa noite, Canhão, jogaço aí na Vila, com certeza, por objetivos diferentes. Mirassol aí buscando essa classificação para a Libertadores da América de 2026. E o Santos, depois de ter feito um grande jogo contra o Palmeiras, usando essa atmosfera para pontuar, fazer esses 3 pontos, ganhar do Mirassol e ainda continuar respirando para tentar fugir do rebaixamento. Esse empate do Vitória com o Palmeiras já não foi um bom resultado assim. E amanhã, de olho também no jogo do Internacional contra a equipe do Ceará. Bom, enfim, hoje o Santos, se conseguir repetir a atuação diante do Palmeiras, tem boas chances de conquistar o resultado positivo contra a sensação do Brasileirão 2025, Canhão. Vamos pro jogo, Quesada, tudo pronto aqui para Santos e Mirassol. O Peixe toca na bola primeiro. Santos precisa ganhar para continuar fugindo do rebaixamento. Mirassol, se ganhar aqui hoje, já vai direto para a Copa Libertadores. E a sua vaga entre os melhores do campeonato. Forma antecipada para a próxima Copa Libertadores. Zé Rafael vai dar a saída. Tudo pronto na Vila para começar Santos e Mirassol com 2 minutos de atraso. Matheus Candansan acerta o seu relógio. Está tudo pronto. Torcedor continua chegando à Vila praticamente cheia. Para Santos e Mirassol, o Peixe, repito, jogando para não cair, para não voltar para a segunda divisão. Candansan acerta o relógio, faz o sinal da cruz, leva o apito à boca para começar agora sim, autoriza. Começa na Vila Santos e Mirassol. Rogério Assis. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol da maior rede de rádios do Brasil. Santos aperta pela direita, Igor Vinícius na linha de fundo, passe ao lado. Barreal se apresenta, entrega a bola, volta João Schmidt na grande área, se mexe Lautaro. Neymar por dentro, defesa corta, ganha Danielzinho. Toca Christian para trás o passe. Toma a frente, Negueba, recua, dá Danielzinho. Toca na ponta errada, o passe vai direto para a lateral, não pega pela ponta, Lucas Ramon. Lateral para o Peixe cobrar. Todo o nosso time continua mostrando para você as emoções
emoções de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na esquerda, Neymar como peixe domina. Ao lado, na área, Souza limpou, ganhou para cruzar, antecipou demais. A bola tocou forte, ela vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta, a bola para o time do Mirassol jogar. 1 minuto na Vila para Santos e Mirassol com todo o nosso time em campo, é claro. Mesa de som com Michel Lopes. Central técnica com Caiane Martins, Beto Rebeque. Nas imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, Alessandro Alvade. Sonzão da Bandeirantes aqui na Vila. Com a competência do Marquinho Conceição, o sonsaço da Bandeirantes. Bola para fora, arremesso lateral aqui para a defesa do Mirassol, cobrado com o Reinaldo. 1:30, primeiro tempo, Reinaldo para fazer cobrança. Na ponta, passa, pede a bola por dentro, levantando o braço, Gabriel. Toca na meia direita, o passe, volta, curta na marcação pelo campo, girando com o Degueba à frente. Já vira a bola para a direita, passa à frente, busca a marcação com o Lucas Ramon. Dá na ponta a bola para Christian Renato. Dominou, tentou, bateu na bola, Zé Ivaldo. Christian toma, para trás o passe, arrumou, Alisson, levantou na área. Forte demais, vai ser um desvio. Escanteio Mirassol na direita, Everton. E quem chega primeiro, pelo menos, é o Mirassol, né? Tentativa de cruzamento foi do Alisson, a bola desvia no meio do caminho, o Mirassol vem, não se assusta com o que faz o torcedor na Vila, escanteio, Reinaldo na bola. 2 minutos e meio, primeiro tempo apenas começando, tem escanteio Mirassol, todo mundo na grande área do Santos, vai lá Negueba para cobrar o escanteio de pé direito. Para dentro, Lucas Ramon, João Vitor, James, zagueiros. A arbitragem autoriza a cobrança. Se mexe pelo meio também aqui o Lucas Ramon. Para alta, bola, defesa corta, vem na sobra. Para tentar o chute pro gol, tira a defesa. Atrás o toque pelo meio, recua, jogador zagueiro James. Reinaldo pela esquerda, belo giro. Sai do Igor Vinícius, cruzou pro gol, desceu para trás. Ela passa e vai para escanteio do outro lado. Zé Ivaldo bota a canela, ela passa, era pequena, ela bater em alguém e entrar. Escanteio Mirassol na direita, Everton. E chega mais uma vez o Leão do Interior. E de novo, uma bela jogada do Reinaldo agora pelo lado esquerdo. O Igor Vinícius não viu a cor da bola no cruzamento. Chegou tirando todo estranho o Igor Vinícius. O Zé Ivaldo tem escanteio Mirassol. Negueba cobra curta o escanteio atrás com Danielzinho. Dá pro gol, defesa tira a bola, sobra com o Santos, Lautaro. Neymar na esquerda, caiu sentado aqui no meio o zagueiro. Neymar arrancou do meio, encarou o goleiro para fazer a gol! Gol! Ele não vai pro escanteio, fica exatamente no meio do campo esperando a sobra. Ela cai na entrada da grande área. Lautaro Dias domina. A defesa do Mirassol toda adiantada aqui na metade do campo. O lançamento vem. O José Aldo escorrega. Ele ia correndo para tentar pegar Neymar. Simplesmente escorrega, cai. Neymar arranca com a bola na cara do Walter. Manda no canto esquerdo para fazer no começo do jogo. 3 minutos e meio de jogo na Vila Belmiro. Neymar faz o gol do Peixe. Só rebaixamento. Só rebaixamento. Neymar, Santos 1. Mirassol 0. Walter não tem jeito, tá feito. Peixe na frente, 1-0. Everton Ramos. Para explodir o alçapão da Vila Belmiro. Toda a defesa, todos os jogadores do Santos foram para o campo de defesa para defender o escanteio. Só um que não. E o Mirassol tinha que tomar cuidado com este um. Neymar, camisa 10. Ele no contra-ataque recebe o passe de Lautaro Dias. Conta com o último marcador que escorrega no meio do caminho. Sai na cara do Walter, pensa e bate. Para acabar com um jejum que durava 4 meses. Isso mesmo, ele não marcava desde 4 de agosto. Neymar 10, Santos 1, Mirassol 0. Leandro Quesada no começo do jogo. Santos 1-0, gol do Neymar Quesada. É Neymar, né, cara? É Neymar, né? Não é mais aquele garoto da Vila que a gente viu e tal, mas é um monstro de jogador, né? A inteligência dele para sair da marcação
Ele inclusive dá um passo para trás, ainda no campo defensivo, recebe esse lançamento do Lautaro no contragolpe fatal, avança em velocidade e aí só ele, o goleiro, o gol. Dificilmente o Neymar perderia a chance de abrir o placar. Melhor cenário impossível nesse início de jogo na Vila Formosa. Canhão. Reinaldo Mirassol, pra área, a bola, Souza de cabeça, tira a bola, volta, Zé Rafael dá projeto, o toque é curto, Danielzinho se antecipa, toca à frente, ganha do Lautaro, dá no fundo, vem Cristiano pra bola, cruza pro gol, vai desviada, o assistente dá tiro de meta apenas, é pro Peixe jogar, na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos e meio no primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, Vila Neymar, Santos 1. Mirassol 0, Lucas Bueno. Com essa vitória, Canhão, o Santos vai chegando a 15º colocado com 39 pontos e ultrapassa o Internacional. Schmidt domina atrás com o Peixe, recua, toca mais atrás na grande área, dá com o Brazão, pé direito, toca lá dentro, vira o passe para Zé Ivaldo, que dá pro Barão, tenta o passe na pulgueira, a bola quase chega, aqui no meio pro Alisson, toca à frente a jogada, Zé Ivaldo para Souza, pressão na Mirassol, marca, Zé Ivaldo domina, tenta girar na perna esquerda, levanta pro gol de cabeça, rebate a marcação do Casamão, lá para a área para Christian, centroavante tromba, depois cai pedindo pênalti, nada, Zé Rafael pro Peixe, come, já volta para a direita, para correr aberto o Igor Vinícius, dispara pela ponta, Real, Igor para, breca do Bide, volta a bola para João Schmidt, 7 primeiro tempo, Vila Santos 1-0, Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Barrael pela direita, entrega ao lado, volta a bola, Igor Vinícius, marcado pelo Zé Aldo, que dá, Schmidt na ponta cabeça na esquerda, faz a inversão, Souza fecha aqui, Negueba em cima, encosta o Ilharão, Souza para, breca do Bino, devolve a bola, marcada por Gabriel, enfim na ponta, Lautaro, dá para Arão outra vez, mais atrás ainda, para Zé Rafael, dominou, não dá para bater pro gol, tá longe, abre na direita pela ponta, Igor domina, cortou, pra canhota, dá para bater, outra finta, rolou no meio, Zé Rafael no pivô, para Igor, adianta demais a bola, calcada Nelsinho, corta na fogueira, vem atrás, bola, carrinho, Ilharão, tenta, bola voltou, Danielzinho, Mirassol, vira para Negueba pela direita, marca Zé Ivaldo, Negueba domina, tenta pisa Zé Ivaldo, trava e toca a bola para fora pela linha lateral, em arremesso, bola para o time do Mirassol cobrar. Grupo Souza, Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. 1-0, Peixe vencendo no comecinho a 13,5. Neymar fez o gol do Santos. Ataca de volta, o Peixe tentativa, a jogada volta pela ponta, fica pro Mirassol. Sai jogando com os zagueiros, James toca no Reinaldo, abre na esquerda, Barreal marca em cima, toca pelo meio brasileiro, o cara que escorregou no gol do Neymar. Zé Aldo, Daniel, Gabriel de volta para Zé, para a marcação no meio para Zé Aldo toca, tenta o passe, Gabriel recebe, vira a bola para a direita, ainda para o outro zagueiro. À frente a marcação com o João Vitor, no fundo para Lucas Ramon, virou, bateu pro gol, travado na Gueba, escanteio. Na marcação em cima, volta Zé Ivaldo. Escanteio, Mirassol na direita. Everton Ramos. E tenta chegar mais uma vez pelo lado direito. Muitas jogadas pelo lado direito vai trabalhando a equipe do Mirassol. Tentativa de cruzamento do Negueba. Mais uma vez é o Zé Ivaldo quem aparece. Botando pela linha de fundo, o Negueba já tá lá para cobrar o escanteio. 9 minutos do primeiro tempo, 1-0, Peixe, escanteio, Mirassol na direita, Negueba cobra de pé direito, autorizado, levantou para James de cabeça, fora! A direita do gol do Brazão, linha de ponto, tiro de meta para o Santos cobrar. Grupo Souza, Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. São 9 minutos e meio, o primeiro tempo aqui, o jogo já começou 1-0, é isso mesmo, não começou 0-0, não, começou 1-0 pro Peixe, 1-0 Santos. Leandro Quesada opina na Bandeirantes. O jogo começa arrasador, né, do lado do Santos. Santos domina amplamente, teve esse lance agora perigoso aí que você narrou, mas o Santos muito bem postado, né, e no ataque muito ligado também, e o Neymar numa velocidade incrível, né, para fazer esse gol. Pelo menos nesse início de partida, o Santos realmente tem um amplo domínio jogando dentro de casa e já batendo o Mirassol pelo placar de 1-0, Canhão. Arão no peito, domina na esquerda, entrega na ponta, Lautaro tomou pressão, bola voltou, Souza chuta na bate, no Lucas Ramon sai pela linha lateral, em arremesso, bola para o Santos cobrar. Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica marcando, na Vila, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo.
Placar da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vila, Santos 1, Neymar, Mirassol 0, Lucas Bubeno. Além de Santos e Mirassol, Fluminense e Flamengo vão empatando em 0-0. Grêmio e Vasco também estão empatando em 0-0. Domina o meio campo do Mirassol, Zé Aldo com ela, domina o meia, domina marcado por Zé Rafael, entrega da canhota da Reinaldo, domina, envia pela ponta o passe, Gabriel chega, dá de bico, Adonis corta, Neymar sobe de cabeça, tenta ajeitar, consegue, cabeceia para Zé Rafael, com o ombro para Lautaro, Lautaro vem o atrapalha, Lucas Armão, tiro de completa, Gênesis da pocheta, Arão cabeceia para trás, o João Vitor rebate de cabeça, bola alta, passa por Arão, cai a Souza, tenta o drible, belo drible do menino, domina, tem Arão como se fosse um ponta do seu lado esquerdo, toca a Souza, para Arão, que dá para Souza, para cruzar, bate pro gol, vai desviando na grande área, rebate aqui na ponta, tira José Aldo, levanta a bola para a ponta do Nelzinho, passa errado, Schmidt vai na bola, Christian Renato ganha para o Mirassol, o terceiro reclamou de falta, dá no meio para Negueba, na esquerda o Alisson passa, vem Gabriel pedindo, Gabriel domina, drible curto, sai do Barreal, puxando pela camisa pelo João Schmidt, é falta marcada para o Mirassol, bater pela metade do campo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 11:30, primeiro tempo, 1-0 pro Peixe. Alisson, Mirassol na canhota, o passe, Gabriel pro Alisson, outra vez entrada na grande área, é de Christian, tocou atrás, Daniel pro Christian, ganhou pelo drible, pra direita, o passe no fundo, Lucas Armão, bateu pro gol! Bandeirantes, o canal do esporte. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. São 12 minutos do primeiro tempo, a Vila tá cheia. Torcedor veio pra Vila pra ver e empurrar o Santos. Quinto Sinal tá marcando 15 para as 10 da noite, hora de Brasília. Você com a gente em toda a galáxia no Band Play, não importa onde você está. Bom dia, boa tarde, boa noite. É bom demais, é maravilhoso ter a sua audiência. Também de cabeça, tira atrás da marcação com o Zé Aldo. Vai no meio, Cristian Renato, começou a ajeitar com o braço arbitragem, não pega a balda. Dá Gabriel, na esquerda, Alisson tenta a pinta. Vem Alisson, colocou a Reinaldo, no fundo domina, levanta a cabeça, cruzou pro gol, pra trás Arão, botou pra escanteio. Ele mesmo deu pra botar o pezão, acho que ele bota a zona da chuteira, ia fazer contra, botou a cabeleira, escanteio, Mirassol na esquerda, agora Everton. E chegou salvando o Arão, né, porque a bola tinha endereço pro meio da área, alguém tava lá pra completar. Tira, bota pela linha de fundo, tem escanteio, cresce, vem pra cima o Mirassol em busca do empate. 13 minutos, primeiro tempo, 1-0 Santos, escanteio, Mirassol, lado esquerdo, Reinaldo cobra para a grande área, Lucas Ramon, James, João Vitor. Autorizado Reinaldo, todo mundo na grande área. O Santos tenta não tomar o gol de empate. Reinaldo, primeira trave, passa, fica na grande da bola, bate no peito do zagueiro Zé Ivaldo. Volta da canhota, tira de bico, Olivier, na ponta do Barreal. Neymar aqui na esquerda, marcado por dois. De primeira, ele conseguiu virar o passe. Igor Vinícius, na direita, encarou Danielzinho, na área, balançou, bateu, ela bate no Danielzinho. Sobra, voltou, Zé Rafael na meia-lua, adiantou a bola, foi na pré, no pé de ferro, perdeu a bola pro Zé Aldo. Santos perde o contra-ataque, Reinaldo pelo meio, vira para Cristian Renato, passa é forte demais. Fica para Brasão pegar tranquilo dentro da grande área. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos, a disputa pela Série B, a Série já. 14, primeiro tempo. Leandro Quesada, a proposta do Voivoda é essa, Neymar isoladão, lá vem uma bola. Ele com dificuldade, não consegue botar alguém na frente do gol. É que era pro Igor Vinícius, né, Leandro Quesada? Puxou bem o contragolpe, agora o Igor faltou um cerebelo ali, né? Ele poderia ter fechado pro meio e assim, nesse movimento, ele teria encontrado o Neymar sozinho dentro da área. Ele preferiu fazer tudo sozinho, né? Errou ali o Igor Vinícius numa boa jogada do Santos, Canhão. Pensava, se ele soubesse fazer tudo isso, não era o Igor Vinícius, ele estava no Barcelona. Era o Carlos Alberto Torres, né? Era o Carlos Alberto Torres. Igor Vinícius na direita, limpou o primeiro marcador, carrega a bola da Barreal, bico da área pela direita, domina, recua para João Schmidt, passe errado, Schmidt volta para pegá-la, inverte bem, tem Neymar saindo da grande área, domina Neymar na meia esquerda, ele fez o gol do Peixe, Santos 1-0, abre o passe, linha de fundo para Souza, Souza atrasa, volta a bola para Neymar outra vez, marcado, tenta driblar, marcado pelo Gabriel, vai para cima, Negueba encosta, trava, Negueba ganha a bola, vem na recuperação, tem na bola Christian, vem por baixo, o Schmidt comete a falta de arbitragem, diz que não, seguiu, o jogo seguiu então.
15 primeiro tempo, Neymar domina, 1-0 Peixe, Neymar linha de fundo pela canhota, o passe para Zé Rafael, mano a mano com o Danielzinho, balançou para cruzar, caminhou no bico da grande, devolve a bola entregando para Neymar de volta, para a grande área, pedindo bola Souza, Neymar vai na linha de fundo, 2 em cima, tenta o passe, a bola bate na marcação, Lautaro insiste, Danielzinho recua de bico, tira João Vitor, toca no meio de cabeça, rebate, Igor Vinícius, aliás, o zagueiro primeiro Adonis, botou o cabeção, ela volta na ponta para Souza, que evita que a bola saia, torcedor aplaude, você está ouvindo a Vila, todos os sonhos da Vila. Marquinho Conceição mostrando pra você o ambiente da Vila cheia na Vila. 1-0 Santos. Igor para Barreal, deu o trigo, Reinaldo, falta. Reinaldo comete a falta, é Barreal pro Peixe cobrar. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. Aqui 16 minutos do primeiro tempo. Placar da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila, Neymar, Santos 1, Mirassol 0, Lucas Bueno. Na Série B, o confronto entre Vila Nova e Volta Redonda acabou em empate, 2-2. Igor na cobrança de falta para o Peixe, toca atrás, a bola dá para os zagueiros, aí Valdo, pé direito, levanta a bola para canhota, alta demais a bola para Souza, ele evita que a bola saia na puxa, só que bota no pé do adversário, lança Negueba, domina, tentou o carrinho, no carrinho, toma, dele ganha Neymar, na raça Neymar, toma, dá para Souza, na esquerda, Barreal na área, Souza, tá na área, pedalou, bateu direto, fora! Ela passa na pequena área, faltando alguém para fazer 2-0 Everton. Mas que jogada do Neymar, né? Começa com ele, ganhando a bola na dividida. O homem quer jogo, lança Souza, ele chega a sambar dentro da área, faz o cruzamento, bate rasteiro, mas ninguém estava na segunda trave para completar. Tiro de meta para o goleiro Walter. Diz que obra jogou duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Walter na área, marcou Lautaro, toca na esquerda, passe o zagueiro James, vai, pernão, compridão, vira o passe para Reinaldo, liga de fundo, enfia no meio, passe, não chega na marcação, aqui a jogada, na jogada 2, o Peixe perde a bola, time chuta, ela bate, ela vai para fora, pela lateral, arremesso pro Mirassol, cobrar, vem para Estrela Bet, acesse o site, abraçar sua conta Estrela Bet, simples, e num instante... Lateral pro Mirassol, bater com o Reinaldo na sua defesa aqui do lado esquerdo, são 17 minutos e meio, primeiro tempo na Vila Belmiro, Santos 1, Mirassol 0. No intervalo vem João Paulo Capelanes, Reinaldo para cobrança, procura alguém de amarelo, no meio da guerra, ele prefere para trás, arremessa a bola, vira pro capitão Danielzinho, Lautaro em cima, vira Danielzinho, a bola para a direita, sai jogando com o zagueiro João Vitor, na ponta se desmarca Lucas Ramon, João Vitor parou, brecou, domina, tem do ladinho esquerdo o Zeldo, já lança a bola para Zeldo, Zé Rafael em cima, Zeldo inverte na canhota, bela assistência para Reinaldo, amacia com categoria, já lança à frente Gabriel, dispara Alisson, Gabriel para, domina, marca Igor Vinícius, Gabriel domina, da ponta, fecha, vindo pela meia, outra pinta, Igor insistiu, caiu, depois dá um tapa na bola, o Igor, falta do Igor Vinícius. Falta do Igor Vinícius que caiu sem sofrer a falta, ele dá um tapa na bola, erra Matheus Candançan, reclame com razão no time do Mirassol. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe o bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simulie em consórciovw.com.br, consulte condições. E o Peixe ataca, ele bota essa bola pela ponta aqui, Zé Ivaldo Souza, dá para Zé, tem Arão, prefere voltar a bola para Brazão na grande área, para cima dele o zagueiro, aliás, o centroavante do Mirassol, Cristiano Renato, Brazão dá um bicudo para o comando, bola muito alta para Barreal, James alto, sobre cabeceio, o zagueiro vai atrás, no peito, domina essa bola com liberdade, José Aldo, drible curto, sai do Schmidt, enfia na ponta, Alisson chuta, bate a bola na marcação do Adonis, vai para fora, pela linha lateral, em arremesso, bola para o Mirassol, jogar com quase 19, primeiro tempo, 1-0, Neymar marcou no começo, imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, chame no WhatsApp 11 51042617, taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Lateral Mirassol na esquerda, Reinaldo arremessa na ponta, a bola para o Alisson, Igor vai na bola, Alisson tocou de cabeça, caiu pedindo falta, é só lateral para o Peixe cobrar. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, pode contar, você já sabe. 19 minutos e meio, primeiro tempo. Leandro Quesada opina na Bandeirantes, Santos 1-0, Quesada. O Canhão, eu disse antes da bola rolar rapidinho para você no destaque, não é? Pré-jogo, que se o Santos tivesse a mesma pegada da partida contra o Palmeiras, ele teria grandes chances de fazer o resultado hoje na Vila Belmiro. E o Santos está fazendo um grande jogo até aqui, por isso faz 1-0 no placar,
bem defensivamente, bem postado no meio campo e com esse ataque que está jogando muita bola. Olha aí. Negueba de Orlando domina, chuta longe do gol direto, liga de fundo pro Peixe, a cobrança do tiro de meta. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão na 34ª rodada, Neymar marcou com 3 minutos e meio, Vila 1 pro Peixe, Mirassol 0, Lucas Bueno. Mesmo perdendo pelo placar de 1-0, o Mirassol segue em quarto colocado com 59 pontos. Botafogo é o quinto com 55. Lautaro Dias, lado esquerdo, limpou na meia-lua, não chutou, preferiu o passe para a direita. Igor Vinícius chegou, cruzou de cabeça, subiu, Lautaro botou para fora. Ele estava todo empolgado, começou e finalizou a jogada. Dá na pilha o centroavante do Peixe, Everton. Tá querendo voltar a marcar, né? Fez contra o Flamengo no Maracanã na semana passada. Ele começa a jogada, abre do lado direito pro Igor Vinícius e recebe o cruzamento. Sobe mais alto que os zagueiros do Mirassol, mas testa pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do interior paulista. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Placar de 1-0 pro Peixe, Mirassol, cobra tiro de meta, a bola fica na pequena área para o Walter. Neymar olha por enquanto de longe, não vai para cima do Walter não. 1-0 Peixe na Vila. Walter continua com ela, com o pé, pode gastar o tempo que quiser. Neymar agora ameaça pressionar, mas não ameaça e não vai, agora vai. Toca Walter, para a direita o passe para João Vitor, pressão do Lautaro. João Vitor pequena área para o Walter de novo, pressionado, giro, limpou, Neymar levantou a bola na ponta. Calcaia Danielzinho tentou, toca, a bola fica pro Peixe, para Zé Rafael. Domina pelo meio campo, dá Schmidt de primeira, Neymar na meia-lua na direita, Barrael, domina mal, vem Walter, caiu pedindo pênalti, deu Candança, pênalti! Pênalti de Walter em Barreal. Aqui da cabine tenho minhas dúvidas. Aqui da cabine a impressão que o Barreal chuta o peito do Walter. Aqui da cabine é essa a impressão que há, o toque há. Mas a minha sensação é que o pé do Barreal é que atinge o Walter. Everton, imagino que você estivesse ou está com a visão encoberta, você está atrás do gol, só que do outro lado é isso, Everton? Se não tiver, dá o seu detalhe. Ô Canhão, pra mim, o Barreal parece esperar o contato do Walter. Como a gente tá de costa pro lance ali, eu não consigo ver se de fato há um toque por baixo, mas que o Barreal ele dá uma brecada ao invés de tentar seguir na jogada, isso de fato fica evidente. O Candançan já apontou logo na hora para a marca da Cal. Marca pênalti e agora então vai aguardando ali a jogada enquanto o VAR revisa o lance, até para possível checagem de um impedimento. Quesada, o que aconteceu? Impedimento ou pênalti? Tá dando impedimento aqui. Eu fiquei na dúvida em relação ao pênalti, eu gostaria de ter uma outra imagem, assim como o VAR tem várias, né? Agora, ele marcou impedimento, certo? Deixa eu ver aqui. Ah, estava impedido. Estava impedido. Realmente estava um pouquinho à frente. Isso anula então um possível pênalti. Aí anula. Mas mesmo assim, eu gostaria de ter uma outra imagem. Eu fiquei na dúvida em relação se foi pênalti ou não, mas aí o impedimento, como você disse, encerra qualquer discussão, porque ele é anterior, né? Domina o Mirassol, Zé Aldo domina e recua, começa voltando bola pro James, 23:30 minutos. Pô, jogo bom esse da Vila Belmiro. 1-0 pro Peixe. Reinaldo levanta a bola pra Caigota, vem pra Cristian Renato. Caneta no João Schmidt, sobra a volta. Reinaldo é quem domina, sai pela meia, dominou, olhou pra área, pra cruzar, levanta pro gol, bate na barriga do Aranho, vai pra escanteio. Reinaldo é bom, não foi, ganha escanteio, Mirassol na esquerda, agora Everton Ramos. E mais uma vez quem aparece ali no meio do caminho para cortar é o Ilharão, dessa vez com o peito, botando pela linha de fundo, Reinaldo vai se preparando para a cobrança, o Mirassol quer um empate na Vila. 24 minutos, primeiro tempo, 1-0, o Santos vencendo em casa, precisa ganhar para fugir do rebaixamento. Tá fugindo por enquanto. Reinaldo para cobrar o escanteio para a grande área, João Vitor, James, Lucas Ramon na primeira trave. Negueba na segunda, bem aberto sozinho, agora chega marcando o Barreal em cima dele. Reinaldo para a bola, levantou para o gol de cabeça, sobe a marcação, tira aqui atrás, Lauta na bola, voltou com o para o Reinaldo na esquerda, domina, tenta meia lua, travou o Zé Rafael, dominou, Zé Rafael ganhou do Reinaldo, enfia pelo meio o passe, vira para Barreal, Neymar dispara Barreal, adianta a bola, conseguiu tocar para Neymar, ela fica em jogo ainda, na direita dispara pela ponta, Igor Vinícius, Neymar bota para ele, para a área, Lautaro na segunda trave, Igor chegou, levantou para o gol de cabeça, James corta, Neymar na sombra, na coxa, bateu direto, Walter!
Neymar ajeita na coxa direita e dá um bate pronto de perna esquerda. Walter pega Everton. É que a bola foi em cima do Walter, mas o domínio do Neymar e de perna esquerda ele manda. O Santos no contra-ataque assusta de novo. O Mirassol é sempre no contra-ataque. Quase o segundo na Vila. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica, na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, Mirassol aperta Gabriel na área, na esquerda, para trás a bola, bateu o Negueba pro gol, ela bate no peito do Adonis Frias, aliviou a defesa, a bola voltou na ponta, Igor Vinícius, a Vila por um instante ficou quieta, silenciosa, e o levanta na ponta, a bola vai direto no zagueiro James. 25:50 aqui, primeiro tempo na Vila Belmiro, 26 agora para arredondar, 26 primeiro tempo, Santos 1, Neymar do começo, Mirassol 0, Lucas Bueno. No Maracanã segue 0-0 entre Fluminense e Flamengo, e no Rio Grande do Sul, Grêmio e Vasco também vão empatando por 0-0. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil com a gente nas emoções do Campeonato Brasileiro. James, zagueiro do Mirassol, passa pelo meio campo, toca do lado para João Vitor, que entrega a devolução de bola pelo meio para James, toca pelo meio campo, no peito Gabriel domina com dificuldade, agora sim ajeita colocando no chão, dá Reinaldo para a grande Cristian, Renato Pedro, ele prefere devolução do lado, volta essa bola para Zé Aldo, dominou o volante, caminhou, carregou, marca Schmidt, ele prefere o passe para a meia direita, deixa para o capitão Danielzinho, ele inverte bem na canhota, Gabriel está sozinho desse lado, 1-0 o Peixe, domina Gabriel, já bota ninguém de fundo para Reinaldo, levanta a cabeça, encara Igor Vinícius para tentar driblar, rolou do lado de primeira Zé Aldo, Reinaldo foi para a bola agarrado pelo Igor Vinícius, falta marcada, Reinaldo, uma entrada da grande área lá do esquerdo, Reinaldo está pedindo o cartão por Igor Vinícius, mas ficou só ali no pedido, não vai ter cartão, só falta, Everton. Não deu cartão, inclusive é uma preocupação pro time santista que tem 8 dos titulares pendurados, viu? Podendo ser desfalque contra o Inter se tomar cartão. Igor Vinícius é um deles, mas não tem falta. Voivoda bastante incomodado com esse lado direito do campo de defesa do Santos, onde o Rei tem em todas, e agora a equipe do interior paulista tem falta perigosa, Canhão. 27 minutos no meio, primeiro tempo. Entrada na grande área na esquerda. Negueba foi lá para tentar bater de pé direito. Renato cochichou alguma coisa aqui. O Negueba saiu da direita e veio aqui para arrumar a bola. 2 jogadores no muro. Foi lá o Cadançan, passou o Chantilly, posicionou a barreira. Brazão dá um berro com os dois que estão na barreira. Igor Vinícius e Barreal. Reinaldo cochicha alguma coisa com Negueba. É falta pro Mirassol. Na direita, Gabriel tá completamente sozinho, hein? Negueba na bola, bateu pra dentro, toque pro alto, de cabeça, rebate a marcação com o zagueiro do Santos, tira, rebote, volta pra Gabriel, pra direita, colocou pra grande área a bola, sobe a defesa, tenta o toque, voltou pra Cristian, Arão de voleio, tira, Danielzinho pega essa bola aqui no meio, marcado da Lautaro, chegou, Danielzinho cabeceia pra trás dessa bola, dá aqui no meio, o Zé Aldo, o cara que escorregou no gol do Neymar, agora sem escorregar, fica de pé, Zé Aldo grita o torcedor do Mirassol, aliás tá aqui a torcida do Mirassol em grande número, toca Zé Aldo a bola pra canhota, pra Reinaldo no fundo e fia por dentro, vira, Alisson é rápido, esse baixinho dominou, Reinaldo passa, linda finta, volta, Barreal, prensa, ganha, sai do Reinaldo, gira, chama a falta, Alisson tomou dele, linha de fundo pela esquerda, Alisson pra cruzar, tentou uma caneta, a bola bateu prensada, tocou Alisson outra vez pra Reinaldo, pra trás o passe, Negueba domina, volta a bola ainda, pra Zé Aldo, colocou na área a bola do Casamão, tentou, vem Cristian de cabeça na mão do Brasil, é fácil pro goleiro do Peixe, dentro da grande área, com as mãos, já levanta a bola meio campo na esquerda, Neymar aqui, domina e vai pra cima do João Vitor, Neymar, no meio Zé Rafael, passa Lautaro, para Lautaro, defesa cortou, ficou para Zé Rafael, girou, dominou, Neymar no fundo, na esquerda, tenta a finta, volta James, placar a bola que atracou a defesa da Mirassol na entrada da grande área, 29 primeiro tempo, placar de 1-0 pro Peixe, Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Neymar caiu. Caído o Neymar dentro da pequena área, perto da linha de fundo, levando a mão ali ao tornozelo esquerdo. Você está bem perto e a jogada segue. O Peixe toma, Lautaro, dá na esquerda para Souza. Neymar segue caído. O jogador do Peixe tem que tirar a bola. Tá caído o Neymar, tá 1-0 o Santos. Não é necessário o Santos continuar jogando. O Cadançan agora vai parar o jogo.
Neymar tá reclamando de alguma coisa, parece joelho esquerdo pertinho de você, Everton. É isso mesmo, logo depois da jogada que ele tentou pra cima do James, que o James sai com a bola, o Neymar ele já segue andando aqui em direção à linha de fundo, cai, faz um gesto pro banco de reservas e tá levando a mão ali entre o tornozelo e o joelho esquerdo, e agora os profissionais do departamento médico do Santos em campo, no gramado da Vila Belmiro. Um momento de preocupação, se comentou em alguns instantes aí uma jogada do Mirassol no ataque, momento de silêncio na Vila Belmiro, esse momento se repete agora, viu, Canhão? Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Brasileirão, 34ª rodada, Vila. Neymar marcou no começo, Santos 1, Mirassol 0, Lucas Bueno. Para o alívio da torcida palmeirense, Luciano Acosta, aos 24 minutos do primeiro tempo, abre o placar no Maracanã. Fluminense 1, Flamengo 0. Bom, vira uma parada técnica, essa parada para atendimento ao Neymar. Tanto que os técnicos conversam com os jogadores. O curioso é que o Igor Vinícius está no meio da conversa dos jogadores do Mirassol com o Guanais. O Igor pegou um copinho d'água ali e ficou ali, ó. Ele está como ali um jogador do Mirassol participando da conversa, é claro, só ouvindo. Leandro Quesada, Neymar vai voltar. 31, primeiro tempo, o jogo está intenso, pegado. 1-0, Peixe, Leandro Quesada. E nessa primeira meia hora de jogo, o Neymar está fazendo uma grande partida, né? Claro que causa sempre uma apreensão quando ele sente algum tipo de contusão, porque os velhos fantasmas voltam, né? Mas parece que não é nada grave com camisa 10 do Santos. Santos muito bem na partida e Neymar fazendo uma grande partida. O melhor jogador em campo até o momento, Canhão. 31,5 primeiro tempo. No intervalo você vai ouvir João Paulo Capelanes. Adonis atrás da bola para Brazão, marca Christian, vai para cima o centroavante do Mirassol. Brazão domina na grande área e toca no meio, vira para não. Opa, que susto, levou a torcida. Aranha fez a bola pela ponta, Neymar já chegou no jogo, não conseguiu pegá-la. João Vitor chuta muito mal, Souza tentou roubar, ela bate em João Vitor, volta a ser do Mirassol. 32 do primeiro tempo, Santos 1-0. Bola para a direita, Negueba fecha, vem na ponta Lucas Ramon, é com o Lucas Ramon, posição legal, levanta a cabeça, cruzou para Christian de cabeça, tenta, Alisson tentou, a defesa tira a bola, sai na grande área. Reinaldo ia chutar, não chuta, ganhou, cruzou pro gol de cabeça, tira aqui atrás o Adonis Frias, bota a bola para fora, arremesso Mirassol, ataque lá do esquerdo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 32 minutos e meio o primeiro tempo, 1-0, Peixe vencendo no comecinho, gol do Neymar e por enquanto é só isso. Contra o bravo Mirassol, dia 9 de novembro, Mirassol completou 100 anos de vida, chegou a elite do futebol brasileiro, faz uma grande campanha, está bem pertinho de vaga direta na Copa Libertadores. Reinaldo vai arremessar a bola na grande área do Santos, hein? João Vitor pede para James, passa a defesa, tira na sobra. Zé Aldo aceitou, limpou, depois perdeu. Tomou o Zé Rafael na ponta, ganhou do Negueba. Dá um bico para Neymar do lado esquerdo, marcado. Vai tentar driblar para cima dele, volta Danielzinho. Os capitães ali brigam pela bola. Neymar puxa do lado esquerdo, faz a finta, balançou, são dois da cobertura. Ganhou, foi tentar tomar, perdeu a bola. Neymar, a bola voltou na grande área com Mirassol para Zé Aldo. Domina o bolete, vira, passa de direita e sai jogando com o Lucas Ramon. Domina e volta para o meu campo. O time do Mirassol para jogar. Zé Aldo para Christian, bota na coxa, marcado. Na jogada Zé Aldo, Christian domina, mas toca para fora. A bola direto, linha lateral. Arremesso para o Peixe, batido pela metade do campo. Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. Ouça Vila Belmiro, Marco Conceição. Dá um gás aí, Marquinhos. Torcida do Peixe joga com o time. Barrel tenta o Neymar na defesa, tenta, tira atrás, junto a bola, voltou no meio, passe errado. Arão na direita, Neymar domina para a área. João Schmidt ele cruzou para Lautaro, forte demais a bola, lá encobre, vai cair do lado esquerdo. Lautaro corre, inventa que a bola sai, já recua. Souza se apresenta, vem no apoio o garoto, tocando do lado, vira a bola para Arão. Arão no fundo, já vira o passe. Lautaro vai para cruzar, rasteirinho para trás, toca a defesa, bate Lucas Ramon, Arão na sobra, dá para bater, dominou, um canhão, Walter! Em dois tempos, pega Everton. E mais uma chegada do Santos pelo lado esquerdo do campo de ataque, que começa com o cruzamento de Neymar. Ela sobra para William Arão. Chutaço em cima do goleiro Walter. Segue 1-0 Peixe na Vila.
E de volta Negueba, Mirassol na esquerda, vai pelo meio, que é do Zé Rafael. Zé Rafael na sobra, volta pra tomar e toma na raça. Ganhou, vira no meio campo, a bola com o Neymar. Zé Aldo chegou pra fazer a falta, Neymar tomou. Na direita vira Igor Vinícius, bate aí Reinaldo. A sobra volta aqui atrás do meio campo com o zagueiro James. James toca a bola pra Zé Aldo, quebra o passe pra direita para Danielzinho. Pelo comando Negueba, dispara. Danielzinho para, a breca do menino devolve. A frente a bola vai ter que recuar. Se o importante é a qualidade, eu não confio em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada no Brasil. Se é Zingo, pode confiar. Quase 35, primeiro tempo, 1-0 o Peixe, Mirassol aperta. Alisson baixinho, domina a bola pela canhota. Barreal marca, cobertura, Igor Vinícius balançou, Alisson recuou. Da Reinaldo pela ponta ainda, do lado o passe. Zé Aldo ajeitou, marcou São Schmidt, devolve a bola Zé Aldo. Tocou para Reinaldo, para cruzar os 35, levantou pro gol. Rebate Souza, tira Danielzinho sobre a Mirassol. Ganha o Zé Rafael, dá na direita a bola. Lucas Ramon, perde a caneta, chuta a bola, bate em Lautaro. Neymar sobe de cabeceira, Danielzinho. Arão pega a sobra, bota no peito. Tentou afinar, atropelado pelo Zé Aldo. O atropelou, marcou a falta. Agora o Arão ia levantar para dar no Zé Aldo. O Arão levantou e foi lá para cima. O Zé estava lá longe. É falta marcada, a bola para o Santos cobrar. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio no primeiro tempo. Brasileirão na Bandeirantes, 34ª rodada. Neymar fez, Santos 1, Mirassol 0. Lucas Bueno. Com os resultados dessa rodada, o Brasileirão fica com o Flamengo em primeiro com 71, Palmeiras em segundo com 69, Cruzeiro em terceiro com 64, Mirassol em quarto com 59. Na zona de rebaixamento, Vitória em 17º com 36, Juventude em 18º com 32, Fortaleza em 19º com 31 e o Sport em 20º com 17 pontos. Santos domina, Zé Rafael na canhota, o passe, Souza vem, Neymar ao lado, Souza caminhou, deixou a Neymar, limpou pra bater, outra finta, rolou pro meio, defesa prensa, Zé Rafael tentou, Barreal no peito, dominou, ajeitou, bateu no canto, fora! A direita da trave, perto, Walter saltou, ela passou, isso aqui ó, isso aqui do pé da trave, Everton. Tirou literalmente tinta da trave direita do goleiro Walter. Ganha dividido o Zé Rafael, a bola sobra pro Barreal que domina no peito e de pé na esquerda manda um balaço. Tirando tinta literalmente, quase o Peixe marca o segundo na Vila. Zé Ivaldo na antecipação pro Peixe, toma a frente, chuta, a bola cai no meio campo, o Barreal tá aqui isolado, tenta o chapéu, dá no Gabriel, volta marcando James, o zagueiro bota o pezão e toma ganhando bola pro Mirassol aqui pela metade do campo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Bola pro zagueiro João Vitor, marcado, Lautaro pra cima, João Vitor gira e devolve na esquerda com James que está jogando outro zagueiro do Mirassol. São 37 do primeiro tempo, já João Paulo Capelanes no intervalo pela rede Bandeirantes de rádio. Pra trás o passe, Alisson domina, recua, servindo com atrás com Danielzinho que vira pelo meio para Zé Aldo que devolve a bola para Danielzinho que prefere inverter com o zagueiro do Vitor, sozinho ajeita e joga com liberdade pela linha direita. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e disputa pelo acesso. Assine já! 37-30, primeiro tempo, 1-0, Santos vence, gol do Neymar e o Mirassol tenta apertar a jogada para empatar por aqui, vem Danielzinho, da meia direita, abre o passe, ponta esquerda pelo fundo para Reinaldo, mais ao fundo pela canhota, pro Alisson, Zé Ivaldo marca, tentou driblar, bateu na marcação, Zé Ivaldo insiste, toma a frente para tentar ganhar o Alisson, o cara é enfesado, girou para lá para cá, deixou o bração, cometeu a falta, Zé Ivaldo, outro não deu, melhor pro Peixe, Zé Ivaldo levanta a bola para ponta, para ninguém de branco. Só que a bola saiu pela linha, olha a curva que faz a bola no chute do Zé Ivaldo. Primeiro achei que fez falta, depois não foi falta. Depois ele manda a bola pro Mirassol que cobra com pressa para Reinaldo. Lateral cobrou com pressa Reinaldo para Daniel aqui na ponta esquerda. 38,5 primeiro tempo, Vila Santos 1-0. Diz que obra jogo dura, mas com Tigre na obra dá tudo certo. James do lado, bola Gabriel, vai bater, um canhão pro gol, ela vai por cima. Mas deram liberdade, o Brasão chama a atenção da cadeira que não marcou o Gabriel. Tava livre, Adelton. Foram dando espaço, né? Ele aproveita o momento. Faz tempo que o Mirassol não chega. Foi tendo espaço, abriu e mandou de pé na direita, sob o gol, direto pela linha de fundo. 39 primeiro tempo, Leandro Quesada comenta na Bandeirantes, 1-0 Santos.
Quesada. E nesse finalzinho, né, afrouxou a marcação do meio-campo ali da equipe do Santos e o time do Mirassol chegou com perigo. Neymar tá conversando ali com o Zé Rafael. O Zé Rafael tá fazendo um bom jogo, né? Aquela bola que ele roubou até lembrou a tal da baliza 0, né, que o consagrou naquele sistema do Abel Ferreira no Palmeiras. Mas no ataque é a melhor versão do Santos nos últimos jogos, né? Joga uma partida muito intensa no ataque, principalmente com a presença do Lautaro e também do Neymar. Canhão. 39,5, Arão vira o passe na canhota, Neymar se apresenta, domina, vai à frente, Neymar, 30 linha lá no esquerdo no fundo, Souza aqui, Zé Rafael fechou pra ele, passou pela bola, volta a marcação com o Zé, o Doguinha pro Mirassol, levanta a bola pro comando para Christian, toma a frente, ganha Zé e Valdo, vai embora o zagueiro todo empolgadão, dá pra Neymar, lá no esquerdo pra grande área, Lautaro, dá no fundo, Neymar, Souza, domina o menino, tentou cruzar, marca em cima dele, fechando o Lucas Ramon, Souza limpou de novo, de um lado pro outro, procura alguém de branco, ninguém se apresenta pra ajudar, fintou de volta, cruzou pra Barrel, botou no peito, girou, tá de costas, pra trás, Neymar bateu de canela, fraco demais, ela foi pra fora pela linha de fundo. Meio forte, o Neymar chutou de canela, pescoço, barriga. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Brasileirão, 34ª rodada, Vila, Neymar marcou no início, Santos 1, Mirassol 0, Lucas Bueno. A reza da torcida do Palmeiras foi braba, porque 2-0 Fluminense, gol de Kevin Serna numa falha do goleiro Rossi. Mirassol aperta, Negueba na sobra, ajeitou, bateu direto pro gol, manda no meio da galera, a bola vai na torcida organizada e quase que sai da Vila Belmiro. 40 minutos e meio, primeiro tempo. Placar de 1-0, o Peixe vencendo, vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. De meta vai ser cobrado pelo goleiro do Santos, o Gabriel Brazão, sem muita pressa, para botar essa bola pro ataque, o Santos vencendo. Já já você vai ter um intervalo, comando João Paulo Capelanes, e você tá com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques nas imagens, com Alessandro Mauad no digital. Neymar de cabeça passou, Zé Rafael lá do esquerdo domina, bate à frente, marca Zé Aldo, ganhou o Zé Rafael, vem Lautaro, Lautaro carrega, conseguiu tomar, vem Schmidt, na prensada, atingiu João Vitor. Chegou com o pezão firme, a arbitragem marca Candançar, falta e a galera cheia, Everton. Chegou com o pé alto, foi de fato falta marcada do João Schmidt pra cima do João Vitor, mas sem cartão amarelo por enquanto nenhum no primeiro tempo na Vila. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br e consulte condições. Mirassol ataca, 1-0 Peixe, Reinaldo por dentro, passa Daniel, tentou, toca a bola, bate em Arão, volta com o próprio Daniel de bico, Barreal. Toca a bola para fora, ela sai lateral, ataque do Mirassol aqui na direita com 42 primeiro tempo. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17, crédito seu, correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Mirassol para a área, essa bola, Gabriel no peito, domina. 10h15 da noite, hora de Brasília. Alisson cruzou pro gol de cabeça, mergulha, tira Zé Ivaldo, bota o cabeção. Lautaro pega o rebote, vira com o Neymar na canhota. 2 do Santos contra 4 do Mirassol. Neymar domina, Lautaro passa, eles dois ali, só fecham os dois. Neymar no fundo para ganhar na área, na esquerda. Outro drible, rolou para trás, a Barrel, toque curto, volta. Reinaldo tira, a Barrel não entendeu. Neymar domina, disputa a marcação com o Zé do Neymar, domina, já devolve a bola para trás. Toca do lado para João Schmidt, que entrega Neymar de primeira para Souza. De cabeça corta Zé Aldo. Rebate com o próprio Neymar na meia esquerda. Arruma para bater. Linda finta em Zé Aldo. Tá na área. Tentou passe. Danielzinho cortou para o Mirassol. Já dá Negueba pelo meio. Dispara Christian Renato. Toca Negueba. Vira a bola para Gabriel Mirassol. Tenta o contra-ataque. Dispara o Alisson pela canhota. Gabriel já entrega a bola para o Alisson. 43 primeiro tempo. Vila Santos 1-0. Já intervalo com João Paulo Capelanes. Alisson volta a bola no campo com Gabriel. Gabriel atrás o passe para Danielzinho. Danielzinho para Reinaldo. Marcarão. Devolve a bola. Reinaldo vira o passe para Danielzinho. Outra vez. Entrega com Gabriel, meia esquerda para a grande área, Christian Renato, na canhota Gabriel já entrega para o Alisson, o baixinho limpou, clareou, sai do Igor Vinícius, vai no fundo, na cobertura, volta em cima dele, João Schmidt, levanta para a área, para Reinaldo, fechou, Arão em cima, Reinaldo ganhou, foi travado, pediu pênalti, tá caído, vem a sobra na grande área para o Negueba, de pico, tira, Souza, disputa do Anelzinho com Schmidt, ganha Schmidt, cabeceia para trás, Igor Vinícius, da sobra, domina para o time do Santos,
que toma um susto agora da chegada do Reinaldo na grande área. Toca na ponta da Real. Caneta do Igor Vinícius no zagueiro James. Lado esquerdo, Neymar pelo meio, Zé Rafael. Igor caminhou, rolou para Neymar. Entrada na grande área, bateu direto. Bandeirantes, o canal do esporte. Ele quase que manda no telão da Vila Belmiro um pouco mais, a bola é cair no canal 1. A galera até aplaudiu que ele levantou os dois braços pedindo desculpas. Com medo do Neymar acertar assim a bola e mandar dessa altura, né, Everton? E deu risada, né? Ele levanta os braços, pede desculpa e dá risada, porque nem ele mesmo acreditou na jogada, mas que começa com uma canetaça do Igor Vinícius em Mirassol. E a sobra Mirassol tentou lá em sua entrada na grande área. Essa caiu no canal 2. Tibum! Deu para ouvir o barulho da bola caindo dentro d'água. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Próximos dos 45, está aqui do ladinho do campo, Zé Mendonça da Silva. Júnior para subir a plaquinha para mostrar os acréscimos. Os contatos dos 45, Leandro Quesada. O primeiro tempo Pontense na Vila. Santos 1-0, Leandro Quesada. Mais 3. Primeiro tempo muito legal, né? O Santos não deixou o time do Mirassol jogar. Marcação alta, às vezes também alternada com uma marcação mais baixa, usando o contragolpe, não é? No contragolpe, inclusive. E vem de novo, ó. Schmidt vira a bola na direita. Barreal clareou, levantou na área a bola para chegar Lautaro. Tentou dominar, perdeu, insistiu. Lucas Ramon. Lautaro colocou o pé, fez a falta na sequência. Por favor, Quesada, tranquilamente. Me desculpe por atropelado. Vai que sai um gol. Imagine, pô. A prioridade sempre é o ataque aí. Mas assim, alternando marcação, tá legal, né? Tem encaixado o jogo do Santos. Tá bacana de ver o Santos e o Neymar, né? Que tá fazendo um bom jogo até aqui. Autor do único gol da partida. Quem, ó? Reinaldo domina ataque do Mirassol, do esquerdo, bota no fundo, Alisson vai para cruzar pro gol, bateu para trás, trava a defesa na batinha, Adonis Frias. Lateral ataque do Mirassol, perto da bandeira de escanteio aqui na ponta esquerda com 46, vem o toque aí já. Vai cobrar com pressa. Zé Aldo, meia esquerda, bateu pro gol, Zé Darão, botou o cabeção, tirou. Voltou de cabeça no Casamon, tentou negar, a bola voltou pra Souza, ajeita na coxa o menino. Toca Schmidt, calcanhar, belo passe dele pra Barreal. Na esquerda, Neymar, aberto o peixe, tenta fazer o segundo pra tranquilizar. Barreal pelo meu campo, sai do primeiro, sai do segundo. Já toca Neymar, tá completamente isolado, marcado pelo zagueiro João Vitor. Devolve Neymar, a bola recomeça com o zagueiro, dá pro Zé, volta pra Zé Rafael, que vira a bola para Arão. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe, pode contar. 46-30. Do 48 do primeiro tempo, aí assume o comando João Paulo Capelanes. Arão domina, vira o passe na canhota, Souza entregando para Neymar. Passa a bola à frente com muita tranquilidade e calma, sem pressa, ele marcou o gol no comecinho, 1-0 Santos. Neymar marcou Danielzinho, biquinho para trás, Neymar já devolve a bola para o William Arão. Na meia, João Schmidt lançado pelo comando Lautaro e Barreal. Caminha João Schmidt pela ponta, Neymar dispara, não passa a bola, João Schmidt não. Prefiro caminhar com ela, vai tentar cruzar agora, marcado por 2. Vai no fundo, bateu para trás, a bola desviada, fica na marcação com o Negueba. Toma frente, parte desviada no Schmidt, volta pela ponta ainda. Tenta Negueba, recuada, Danielzinho, vira Negueba. Tenta Gabriel, passe errado. Ele dá no pé do Neymar, dominou lá do esquerdo. Faz uma graça, passa o pé sobre a bola, devolve do lado, vira o passe para o William Arão. 47-30, Arão de volta pelo meio campo, recua a bola com o zagueiro Adonis. Adonis à frente, marca Christian Renato, toca Adonis, a bola vira para a direita pela ponta, Igor Vinícius. Santos troca passes para esperar o apito do Matheus Candansan. Igor tentou lá, a bola passa por James, apenas escolta a bola para a volta, se ligou para pegar com tranquilidade. Olha pro relógio, Matheus Candansan para acabar o primeiro tempo. Reinaldo da canhota, por cima pelo braço, Igor Vinícius fez a falta. Falta marcada pro time do Mirassol, cobrado com 48 jogos, já está chegando. Reinaldo teve um chilique que queria cartão. Ele traz e só acaba marcando a falta sem cartão. Aliás, ninguém tomou cartão no primeiro tempo. Levanta o braço direito, Matheus Candansan e assopra o apito. Para acabar o primeiro tempo na Vila Belmiro. Neymar no começo fez. Santos na frente. Santos 1, Mirassol 0. João Paulo Capelanes. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio narrando e narrando demais. E quem tá jogando e jogando demais, aí sim, Neymar. É isso que a gente quer, Neymar. Vai pra cima deles, Neymar. Vai pra cima deles, Everton Santos.
Fala, Capela. O torcedor do Santos está em cima, inclusive, e os jogadores do Mirassol reclamando bastante com a arbitragem nessa saída do primeiro tempo. Eles reclamaram de alguns lances ainda na primeira etapa, até uma jogada de pênalti, que o árbitro não foi no VAR, então há uma reclamação. Já o santista só comemorando o primeiro tempo, que teve como destaque principal o camisa 10, Neymar, que encerrou esse jejum, né? Era mais de 3 meses sem marcar. Ele marca já logo no comecinho da partida. Teve um lance agora também aqui no final, o Capela, que gerou preocupação, né? Que ele sente, leva bastante a mão ao joelho esquerdo. Logo depois que ele retorna para o campo, ele volta a colocar a mão bastante nessa região. Então uma preocupação, a gente vai ver como ele volta para o segundo tempo neste 19 de novembro, dia do Rei Pelé, em que o Santos vai ganhando do Mirassol por 1-0, chegando à segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, durante o intervalo haverá uma homenagem, uma volta olímpica para os campeões paulistas sub-20, a base santista, que perdia no fim de semana por 3-0 para o São Paulo, buscou um empate nos pênaltis, foi campeão. Daqui a pouco os garotos da base desfilando na Vila Belmiro. É, dia do Rei Pelé, em que completou 1000 gols, 1000 gols, só Pelé, só Pelé. E o Maradona jogou muita bola também, indiscutivelmente. E o príncipe Neymar, Leandro Quesada, desfilando. Esse é o Neymar que a gente quer. Agora, se vai ter intensidade para o segundo tempo, aí são outros 500. Mas a análise e opinião da primeira etapa é tua. Leandro Quesada, boa noite, Quessadinha. Prometo que eu não vou falar de seleção, tá, João Paulo Capelense? Porque toda hora que a gente fala de... Amanhã a pauta máxima na imprensa esportiva. Neymar deve voltar à seleção brasileira? Sim, não, justifique sua resposta. Eu tô aqui no estúdio com o Michelzinho e com o Lucas, né? Aí eu fiz um comentário em off enquanto o Canhão tava narrando, atento aqui ao jogo e tal, né? Aí eu comentei com o Michel. Ontem o Brasil não fez um bom jogo contra a Tunísia, né? Aí já começou aquela turma. Vocês ficam falando que não precisa do Neymar, tá vendo? Não é bem assim. Aí hoje o Neymar resolve jogar. E ele fez um grande jogo, dentro do que é possível ainda, né? De jogador que não está totalmente recuperado da forma física. Se movimentou muito, se movimentou bastante, esquerda, direita, centralizado, tentou o drible. A arrancada do gol é algo muito positivo, inclusive ele é muito inteligente, o Neymar, não é? Porque quando o Santos rouba a bola e a bola cai nos pés do Lautaro, o que acontece? O Neymar está ao lado da linha do meio-campo, mas já no campo de ataque. Aí o que ele faz? Ele dá um passo para o lado, caminhando, correndo, e já vai para o campo defensivo, para sair de qualquer possibilidade de um possível impedimento. E aí é engraçado porque o José Aldo está na marcação dele, a gente revê o lance, o José Aldo olha para trás, quando ele olha para trás, o Neymar já está pegando a bola. Né? O Zé Aldo cai sozinho também. Caiu, né? Já Elvis, né? Movimentação é tudo, né, João Paulo Capelanes? Então é aquela história. O Lautaro, vestir a carapuça. O Lautaro foi super inteligente, lançou o Neymar, aí o Neymar avançou e teve também a capacidade de entender ali a posição de saída do Walter para mandar a bola para o fundo da rede. Aos 3 minutos, melhor cenário impossível, o Santos abriu o placar. E aí não deixou o Mirassol jogar, o Mirassol chegou 1, 2 vezes com perigo, com o Gemes, o zagueiro, depois uma outra tentativa num chute que parou ali no brasão. Mas em linhas gerais, o time muito bem organizado no meio-campo, gostei muito da presença do Zé Rafael. E no ataque, essa dupla que funcionou muito bem, não é? O Lautaro, argentino, e o Neymar, que pelo menos fisicamente mostrou que deu uma melhorada nesses últimos jogos. Já havia feito isso na última partida contra o Palmeiras e hoje ajudando o Santos diretamente a fazer 1-0 e conquistar essa vitória. Essa vitória vai encaminhar muito bem o Santos para bem longe do risco de ser rebaixado. E segundo o grande jogo, né? Se mantiver esse resultado, segunda, o grande jogo contra o Internacional. Até porque o Santos vai estar uma bela secada no jogo entre Inter e Ceará. Ceará e Inter que se enfrentam exatamente. E esse jogo é fundamental, porque o Santos fazendo a sua parte joga uma pressão gigantesca no Inter, que vai entrar em campo ciente que o Santos já pegou e já pôs a seta e já está passando. E na outra segunda-feira nós teremos no Beira-Rio Inter e Santos. Vale lembrar que é uma outra situação, tem muita gente se apegando a isso em rede social. Mas o Santos, quando foi rebaixado, tomou de 7 no Beira-Rio. Pessoal,
É um outro time, com outro treinador, um outro momento, não que seja um momento maravilhoso, mas com outra expectativa. E o rival também num outro momento, né? O rival dessa vez está precisando da vitória também, falar, né? O torcedor colorado, eu vejo pelo Pretzel, tá desesperado, viu? Tá desesperado que o Vitória com esse empate aí, com o Palmeiras, ganha moral e vai subindo aos pouquinhos a tabela. Se o Inter perder amanhã pro Ceará, eu não vou secar, longe disso. Ai, papai, segunda-feira é o jogo do ano. E não vamos esquecer, o Juventude, se vencer o Cruzeiro amanhã, não será fácil, mas o jogo é em Caxias. O Juventude salta para 35 pontos, então ficaria Juventude 35, Vitória 36, se o Inter perder para o Ceará 37 e Santos 39. Tá bom para você, não? Nossa Senhora. Chicote vai estralar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Questadinha no pique, porque eu tenho alguns compromissos e o Lucas Bueno também. Vamos lá. Nota do Santos no primeiro tempo. Eu vou dar uma nota 7. 7 é uma boa. Jogou muito bem o Santos. Gostei muito do Santos e não tá enfrentando um time qualquer não, hein? Nota do Mirassol. Um time que meteu um chocolate no Santos no primeiro turno, 3-0. É verdade. Não gostei do Mirassol hoje não. Não gostei do Mirassol não. O Guanais tá meio perdido ali, foi reclamar de arbitragem e tal, não funcionou nada no Mirassol, principalmente em termos de ataque. Reinaldo uma figura apagada, Zé Aldo ali que tem a tarefa de marcar em cima o Neymar, tava meio também com sonolência, não é? Vou dar uma nota 5 de cobrança ao amarelão do Mirassol. Passa de ano. No pique, arbitragem 0-10. Teve um lance polêmico ali que poderia ter criado uma polêmica de um possível pênalti em cima do Barreal, mas aí o impedimento salvou o árbitro, né? Não sei se foi pênalti, mas o Barreal estava impedido quando ele recebeu a bola. Nota 6. 6. Seus comentários até aqui, tá satisfeito com o seu desempenho? 4. Eu preciso melhorar um Tá pouquinho, bem, tô com uma certa sonolência hoje. Você tá demais, Quesadinha. Até porque você virou um morcego nessa madrugada em São Paulo. Eu não dormi bem por causa de uma grande vitória e eu fiquei pensando nessa vitória e tô pensando até agora. Falaremos nisso no apito final. É importante dizer A gente isso. conta com o apoio do ouvinte Bandeirantes fazendo festa para nós. No apito final fala um pouco mais sobre isso, mas na Copa CESP, a Band Rádios está na semifinal da competição. Vamos lotar a Arena Playball na semifinal contra a Rádio Gato Neto, ou quer dizer, Rádio Craque Neto. Netão! Tô de olho em você, Netão! Nota pro nosso time. Nota 10. E pro nosso técnico? 20. Nosso time na resenha, nota 1000. Ontem tem a resenha. Você já é titular, precisa puxar o saco. Cheguei em casa mais torto que não sei o quê. 10h28. Daqui a pouquinho a gente volta. O Santos, o maior clube da terra, vence o jogo. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Filie-se ao nosso partido. Sargento Nantes, vereador de São Paulo. Segurança pública se faz com experiência e responsabilidade, não com discursos vazios. Nós, do Progressistas, atuamos com seriedade e foco em resultados, sempre ao lado do secretário Guilherme Derrite. Priorizamos ações efetivas nas comunidades. Venha para o Progressistas, porque aqui tem compromisso com o cidadão de bem. E é no fio do bigode. Lei número 9.096/95. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dia 22, o Disney Plus é 100% da massa. E o Galo joga final da Sul-Americana. Contra tudo e contra todos, chegou aqui na raça. Ano passado foi da Argentina, mas dessa vez o Galo Forte vem pra vingar. Explode a massa! Lanús e Atlético Mineiro, final da Sul-Americana. Se não for sofrido, não é Galo. Sábado, às 5 da tarde, ao vivo, no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Felice ao nosso partido. Olá, sou o delegado Olim. A audiência de custódia no Brasil virou sinônimo de impunidade. Em vez de proteger a sociedade, solta criminosos em poucas horas, desrespeitando o trabalho da polícia e aumentando a sensação de insegurança. Chega de porta giratória da criminalidade. É preciso rever esse modelo que beneficia bandidos e abandona as vítimas. Venha para o Progressistas. Lei número 9.096/95. Diz que obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com o Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Requeba a cobra, curta o escanteio atrás com Danielzinho. Dá pro gol, defesa tira a bola, sobra com o Santos Lautaro. Neymar na esquerda, caiu sentado aqui no meio o zagueiro. Neymar arrancou do meio, encarou o goleiro pra fazer a gol! Gol! Ele não vai pro escanteio, fica exatamente no meio do campo esperando a sobra. Ela cai na entrada da grande área. Lautaro Dias domina. A defesa do Mirassol toda adiantada aqui na metade do campo. O lançamento vem. O José Aldo escorrega. Ele ia correndo para tentar pegar Neymar. Simplesmente escorrega, cai. Neymar arranca com a bola na cara do Walter. Manda no canto esquerdo para fazer no começo do jogo. 3 minutos e meio de jogo na Vila Belmiro. Neymar faz o gol do Ei, Neymar, já pensou essa narração ano que vem numa final de Copa do Mundo contra a Argentina? Neymar, Neymar, Neymar. Eu sou um sonhador, né? Eu gosto de sonhar. Por enquanto, sonhar nesse país é gratuito. Tô errado, Quesadinha? Mas será legal, né? Eu acho que você tem que evitar esse tipo de conversa, senão daqui a pouco alguém ouve e fala, vamos taxar também a alegria, né? Tem essa então, também, né? Então é isso. Você tá com total razão, é isso. Seria legal. E é legal, a gente fica, eu fico feliz de ver Eu sei que tem muita Neymar. gente que torce contra. Eu não torço contra ninguém. Aliás, eu torço sim, contra político vagabundo. Eu quero que esses caras se explodam, entre outras coisas. Mas como jogador de futebol, velho, eu não torço contra o Neymar. Longe disso. Eu critico, bato pra caramba, porque a gente só pode cobrar de quem pode entregar.
Não dá pra cobrar do Zé Ivaldo alguma coisa, do Igor Vinícius. Tem que cobrar do cara que é gênio, ou no caso foi, que é o Neymar. Então, tomara que o Neymar possa se recuperar em todos os sentidos. Foca, Neymar! Foca! Que você joga muita bola. Vai começar aí na Vila, Everton Santos. Conta pra mim aí, os times voltaram. O Capela, por enquanto só o Mirassol e aparentemente o mesmo time que terminou derrotado o primeiro tempo sem mudanças na equipe do interior paulista. Agora o Santos ainda não retornou para o segundo tempo. Eu falei Everton Santos, Everton Ramos, o Santos voltou, juntei tudo. Eu tô acelerado porque eu sou Neymarzete. Aqui está o Neymarzete. Você é Neymarzete, Everton Ramos? Ah, tem que ser, né? Eu sou Neymarzete também, pensando em Copa do Mundo do ano que vem. Aí. Santos começando a retornar, mas eu entendi, viu, Capela, que Aí. o Santos é por causa do Santos. É, exatamente. Ô, Quessadinha, já que estamos há um ano da Copa do Mundo e nós somos Neymarzetes, bora meter um moicano aí, estilo Neymar, Quessadinha? Será que tem matéria-prima pra fazer um moica aí ou não? Eu consigo fazer, mas depois não cresce nunca mais. Né? Vai ficar eternamente moicano. O Xandão tem um moicano invertido, né? Deixa ele ouvir, né? Mas é o moicano do conteúdo, né? Everton, Santos mexe, como é que tá? O Santos, até por causa da nossa apreensão, querendo saber se volta com mudança ou não, se camisa 10 fica não, tá voltando aos poucos, viu, Capela? Mas agora sim, ó, terminando os últimos jogadores do banco, todo mundo seguindo no banco de reservas, nenhum sem colete, ou seja, o Santos retorna para o segundo tempo também com a mesma formação que iniciou o jogo contra o Mirassol mais cedo. Então deixa eu só passar com o Lucas Bueno rapidinho, se for começar vocês gritam daí, rapidinho Lucas Bueno, porque o Flumineiras tá vencendo, é isso aí, o Fluminense hoje é Palmeiras no Rio de Janeiro, Bueno. É isso aí, depois de empatar com Vitória, o Fluminense consegue uma coisa que o Palmeiras queria muito, 2-0, gols de Luciana Costa e Kevin Serna, e Grêmio e Vasco vão empatando em 0-0 nesse momento, Capela. Maravilha, vamos voltar pro segundo tempo, pra cima dele, Santos nada contra o Mirassol. Oi, Canhão, fala comigo. O Santos não voltou. Não? Incrível isso. E o que a gente está vendo aqui no intervalo é o que a gente vai ver na última rodada no Campeonato Brasileiro, né? Possivelmente com jogos no mesmo horário. E muita gente interessada em esperar o jogo do rival começar primeiro. O Santos aqui, eu não cronometrei, mas certamente o intervalo aqui já tem 20 minutos. Tem. Certamente. Aqui no meu, Canhão, 10h39 vai virar agora. Tem que só fazer conta, peraí, começou aqui... Pelas minhas contas, 22 minutos, hein? Se eu não tô errado. Mas é isso aí, Canhão, que você falou na última rodada, todos os jogos no mesmo horário, e aí os delegados da partida, os quarto árbitros, vão ter que trabalhar uma barbaridade para que o segundo tempo, principalmente, possa começar exatamente na mesma marca de todos os outros 10 jogos Agora simultâneos. tudo pronto aqui, João. Boa, maravilha. Então, Canhão, é o seguinte, já que o Santos voltou e aparentemente sem mexidas, a gente não mexe na nossa narração, porque a nossa narração é a melhor transmissão do rádio esportivo do Brasil. E para narrar os 45 minutos finais de muita emoção é com ele, Figaro, explode, Canhão! Valeu, Capelanes, ele volta no apito final, vai dar a saída, Christian Renato, ele toca na bola, rolando o segundo tempo na Vila Belmiro. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol da maior rede de rádios do Brasil, com todo de março na rede Bandeirantes de Rádio. A bola de atrás, na lateral à direita, defesa do Santos. Alisson tentou a jogada, se enroscou, atacante, liberação e a bola foi para fora. E a bola rola e a torcida vem junto. Marco Conceição comandando o sonzão da Bandeirantes na Vila Belmiro. Esse é o clima da Vila, cheia. Santos 1-0, Peixe vencendo para fugir do rebaixamento. Igor Vinícius para cobrar, arremesso lateral, procura alguém de branco, tá todo mundo marcado, arremessa. Barreal ajeita, dá um balão. Lautaro sobe de cabeça, João Vitor corta a bola, voltou Barreal de cabeça no meio para Zé Rafael, João Vitor bate, chuta, ela bate no Zé Rafael, ele tá na área, calca no Lautaro, passe a curto, James cortou, sobre, voltou Barreal, bateu, Walter, fantástico, na área sobra, dominou, Souza para Neymar, perna esquerda, bateu pro gol, desviada, João Vitor domina, dá um bico para lateral,
Walter faz um defesão gigante, Everton! Com a mão esquerda, né? A marcação do Mirassol afasta errado e ela sobra pro Barreal do jeito que ele gosta. Perna esquerda, defesaço, Walter evita o segundo gol do Santos no comecinho do segundo tempo. Aqui Arão bobeia, a bola ficou para Negueba, ataque do Mirassol pela direita, parou, dominou pro canalquinho de amarelo, acha mais atrás o capitão Danielzinho, 1,5, segundo tempo fazendo o peixe, bola por dentro, perdeu o Gabriel, tomou o peixe, bola à frente para Zé Rafael, drible curtinho, sai do Gabriel, recua, toca para trás o passe, dá para Zé Ivaldo para Souza, Souza volta para Brazão, Christian marca, Brazão dá um bicudo e manda a bola para fora pela linha lateral, arremesso, bola para o time do Mirassol, bater pela direita, imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17, crédito seu, correspondente bancário. Chame no WhatsApp 1151042617. Taxas sujeitas à alteração, crédito sujeito à aprovação. Reinaldo carrega com o Mirassol, essa bola pelo meio campo, já recua, toca para Zeldo, linha de fundo, Gabriel mais aí à esquerda, Alisson devolvendo bola para Reinaldo, para a área Danielzinho, Reinaldo vira a bola para Daniel, tira, que atrás do bola, bateu no braço do Daniel, segunda arbitragem, bateu no braço ou no peito, bateu no peito, lateral, então bola para o time do Santos cobrar. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. Você está ouvindo a Bandeirantes, vendo a gente aqui na Vila Belmiro com a cabine, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques comandando as imagens com o Alessandro Alwad no digital. Reinaldo na bola, chegou para evitar que ela conseguiu dar um chapéu, sai do Barreal, Reinaldo lá pela ponta esquerda, dá para o Alisson que toca para trás, a bola para Danielzinho, mais atrás com o zagueiro, James está completamente isolado, no meio volta, a bola para o João Vitor pelo meio do campo, 3 minutos do segundo tempo, Vila Belmiro, Neymar fez no comecinho, Santos 1-0, apertou para a direita, a bola Mirassol, vira Negueba, dá Lucas Ramon, marcado, vai com Souza em cima, devolve Lucas, dá Negueba de volta para Lucas para trás, de primeira para Danielzinho para trás, vira o passe para Zeldo para a direita, para Lucas Ramon, quarta Souza, envia curto, Danielzinho para Negueba, de volta na velocidade, pede atrás, ele recua, a bola devolve, ela para Zeldo de novo, 13,5, segundo tempo, Santos ganhando na Vila 1-0. Grupo Souza Lima e Eficiência, em segurança e serviços. Você com a gente na Vila, no seu rádio, em 90.9, aqui na Vila, na arquibancada Orion Pires. Pro meio, Zeldo pro Mirassol, Santos 1-0, aqui no Danielzinho para trás, abre a jogada na esquerda pro zagueiro James, linha de fundo, dá pro Alisson, pressando o Igor, Alisson dominou, brecou, deu bola do lado, para Zeldo, que enfia a bola para a ponta esquerda, lá aberto o Gabriel, contou para cruzar, mas não cruza também não, devolve ela para Zeldo, outra vez Zeldo, recua de novo, a bola para Gabriel, Reinaldo, bateu no gol, trava Igor e a bola sai pela linha lateral, em arremesso, ataque do Mirassol pela ponta esquerda, Grupo Souza, Lima e Eficiência, em segurança e serviços. Duas bolas em campo, o árbitro vai ter que parar. Cadanção parou porque a bola que estava na arquibancada voltou exatamente no ataque do Mirassol, é claro, atirada por um torcedor do Peixe. Vai dar bola ao chão agora com o Reinaldo ficando com ela. 4,5 segundo tempo, já reiniciando o jogo. Reinaldo domina, Barreal cerca. Igor fica ao lado, domina, Reinaldo recua, dá Gabriel, linha de fundo, ponta esquerda, devolução mais pela ponta. Alisson cortou, bateu para o gol, prensada, vai desviada, escanteio. Barreal botou a chuteira por baixo, escanteio, Mirassol, lado esquerdo, Everton Ramos. Vai mantendo a posse de bola nesse segundo tempo, mas tenta chegar ainda a equipe do interior paulista. Nessa jogada, a tentativa de cruzamento, ela sai desviada pelo Barreal, tem escanteio, vem para tentar empatar o jogo Mirassol. 5 minutos do segundo tempo. Santos 1-0, Neymar fez no começo do jogo na Vila, escanteio, Mirassol, cobra, Reinaldo, pé esquerdo, ponta esquerda, levanta para a área, a bola, de cabeça James, vai desviar, escanteio! Lamenta James, ele bota o cabeção, tem um desenho no meio do caminho do Madones, e é por começar a bola, Everton no escanteio, Mirassol. Tinha lugar certo essa bola batida, o toque de cabeça, nessa tentativa de escanteio, a bola desvia no meio do caminho do Adonis Frias, tem mais bola na área do Peixe. Reinaldo cobrou pro gol de cabeça, tira Zé Rafael com cabeça, bota a bola para fora da volta, sai pela linha lateral, remesso, ataque do Mirassol, lado esquerdo. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Reinaldo na área, bola muito alta, na direita, atravessada, fica para Negueba, perna canhota, cruzou para a área muito alta, bola atravessada, fica para a direita, Zé Rafael apenas acompanha a bola. Ela para a direita, linha de fundo, tiro de meta, então para a equipe do Santos cobrar. Mirassol está reclamando de um pênalti aqui. Reinaldo chama a atenção, o árbitro dá uma olhada, Cadanção mandou esperar.
O Brasil ia bater o tiro de meta. Jogadores do Mirassol agora param de reclamar, porque o ator de vídeo, o Rodrigo Ferreira, disse que não houve nada. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos e meio do segundo tempo. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Vila. Santos 1, Neymar fez no começo, Mirassol 0, Lucas Bueno. Além do jogo do Santos, Fluminense vai ganhando de 2-0 do Flamengo e o Grêmio, neste momento, faz 1-0 com Carlos Vinícius para cima do Vasco da Gama. 7 minutos aqui, segundo tempo na Vila, Campeonato Brasileiro, na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da rede Bandeirantes de Rádio. Mirassol troca passes com o Diego, zagueiro faz a inversão, toca lá do esquerdo para Gabriel, pelo comando Christian, se desmarca, Negueba, a inversão do Gabriel para a direita, lança pela ponta, Lucas Ramon, ele bota no peito, levantou no gol de cabeça, Zé Ivaldo, tira a ponta, cabeção e corta a bola para fora pela linha lateral. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil a mais, premiada do Brasil, Sil pode confiar. Lucas Ramon arregaça a Negueba, devolução na ponta, Lucas Ramon chuta, a bola foi para a área, para Danielzinho, Zé Ivaldo se antecipa, tira, perna canhota, bico à frente, a Neymar, ele com João Vitor, Neymar domina, passa Lautaro, calcanhar, Neymar para Lautaro, ganhou, insistiu, a bola foi desviada, porque com o zagueiro tocou para fora essa bola aqui pela ponta. Zé Alder, lateral, bola para o ataque do Santos cobrar. 7 minutos e meio, segundo tempo, Santos 1-0. Transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil na conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Souza domina na canhota pelo campo, já recua, dá Zé envia pelo comando para Lautaro, passe a fonte, João Vitor chuta, a bola bateu no companheiro, bate no Zé Aldo, sobra a volta para o Peixe, para Souza, Neymar encosta, ele vira para Lautaro, colocando no João Vitor, carrinho por trás da arbitragem, não pega a falta, seguiu, dançando, deve ter dito, não saiu sangue, não bota não, Gabriel para a direita, já domina e bota na frente, Negueba chega, no comando Christian e Alisson, fecha na esquerda, Reinaldo, Negueba, tenta o passe na bola, pelo Zé Ivaldo, bem a defesa, Zé Ivaldo se antecipa, toca, Zé Ivaldo, Neymar no meu campo, domina, lado esquerdo, faz a parada, domina com 2 em cima, escapa o Zé Aldo em cima, Neymar puxou, outra pinta diante de mais, a bola caiu, pede a falta, e o árbitro vai marcar conversão para o jogo e marca a falta, do Danielzinho, Neymar, o jogo parado pela metade do campo, pro Peixe, a cobrança de falta. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo ascenso. Assine já! Tem gente que ouve a gente no 90.9, tem gente que ouve a gente no 86.3 na faixa estendida. O Wellington Santos está ligado na maior rede de rádios do Brasil. Neymar tentou a defesa, prensou, a bola voltou atrás, Christian domina, Schmidt chegou, atropelou, fez a falta, Christian se levanta. Falta, arbitragem, pega a vantagem, bola voltou, Mirassol, Alisson para Reinaldo, toque curto, Igor Vinícius, carrinho, tira, espirrada a bola, volta no esquerdo para James, de novo com o Mirassol tentando, 9 segundo tempo, Vila Santos 1-0, para fugir do rebaixamento, um jogo é mais importante que o outro a essa altura, a cada rodada uma decisão na vida do Peixe. Domina Mirassol, na esquerda Reinaldo, prensou para tomar Igor, espirrada a bola, voltou pelo comando Zé Aldo, já vira o passe para a direita, lá no fundo Lucas Ramon, Neymar vem, deixou o pé Neymar, falta do Neymar, do Lucas Ramon, ele deixa o pé e atinge o lateral direito do Mirassol, que ia limpar para chutar para o gol, Everton. E ele leva logo depois as mãos à cabeça, porque ia sair num contra-ataque para o Santos, mas acaba recuperando a posse de bola em uma jogada faltosa. Matheus Candançan marca, o Mirassol vai ter chance de levantar a bola na área do Peixe, segue 1-0 na Vila. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, tudo certo. Robinho Júnior e Guilherme. É na meia direita essa falta. Já 2 mexidas vai promover o técnico Juan Pablo Voivoda. 10 minutos do segundo tempo. Você ouviu o toque, Bandeirantes marcando. Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica. É na meia direita a falta no muro. Barreal e Neymar. O outro vai lá. O Candançan passando o Chantilly. Posiciona a barreira. Mirassol atrás do empate para cobrar. Danielzinho, pé direito. Reinaldo, pé esquerdo. 10 minutos e meio, segundo tempo, 1-0 Peixe. Danielzinho rola, Reinaldo dominou, rolou na esquerda, Gabriel, pé direito, para a área a bola, Neymar tentou de cabeça, cortou Reinaldo na sobra, limpou, bateu, prensando, pegou o rebate de volta, Neymar chegou, Reinaldo foi pedindo pênalti, tirou a defesa e vai todo mundo, o time do Peixe inteirinho para cima do Reinaldo, ensinando que ele simulou ali o pênalti, o Neymar está tentando apartar, o Zé Ivaldo foi o primeiro que foi para cima do Reinaldo, o tempo fechou. Tem a revisão da arbitragem de vídeo. O Neymar foi lá para cima e agora abraçou o Reinaldo. Tirando ele daquele bololô, Everton.
O clima fechou na Vila Belmiro e até por isso o torcedor do Santos sobe o som. Agora o Matheus Candansan vai chegando perto do bolo para tentar entender o que aconteceu. Mas eu destaco, viu, o Canhão? 8 jogadores pendurados no Santos, 4 no Mirassol, e uma jogada como essa pode render cartão amarelo. Vai pro monitor o Matheus Candansan. Um possível pênalti pro Mirassol com Neymar derrubando ou não Reinaldo. Leandro Quesada opina. Aqui da cabine a sensação foi que o Reinaldo foi realmente chutado por Neymar. Ele ia dar o corte para chutar pro gol, não foi, Quesada? Há um toque e há também uma mão no peito, não é? Eu acho que ele vai marcar, deixa eu ver. Não, embaixo, tem um chute na perna no telão aqui, pra mim, pênalti. Tem um chute na perna do Reinaldo e tem também uma mão no peito. Vai marcar pênalti. Reinaldo com o Neymar chuta com o pé direito, a perna direita do Reinaldo, pede apoio. Candansan volta pro campo e dá pênalti pro Mirassol. Pênalti pro Mirassol, Neymar chutou o Reinaldo, não há a menor dúvida. A Vila, o silêncio da Vila já diz isso, Everton. Já conta isso, Everton Ramos. O pênalti aconteceu. E o torcedor nem contesta, né, Canhão? Porque na imagem que eles também tiveram acesso no telão da Vila Belmiro, dá pra ver o toque do Neymar por baixo no pé de apoio de Reinaldo. Penalidade máxima marcada. O Mirassol vai ter a oportunidade na bola parada de empatar o jogo. Em um pênalti que o VAR chama Matheus Candansan. Por enquanto 1-0 e Reinaldo já tá com ela nos braços. Quesada, uma jogada que o Neymar faz muito, dessa de passar o pé na bola para tirar o adversário. Ele agora foi driblado com essa jogada, né, Quesada? E não tem o cacuete para marcar, perdeu o time da jogada, chutou a perna do jogador do Mirassol, Reinaldo, e o pênalti tá marcado. E o engraçado é que momentos antes tinha um papo, uma vibe legal entre o Reinaldo e o Neymar, não é? E o Neymar foi lá, melhor jogador em campo até aqui, fazendo o pênalti em cima do melhor jogador da equipe do Mirassol. 13 minutos e meio do segundo tempo. O Neymar agora tá ali tentando explicar pro Neymar que não fez o pênalti. Só que não adianta, Neymar. Explicar pro Reinaldo que não fez não vai adiantar nada. E nem explicar para o Candansan, que com o vídeo foi lá para confirmar a marcação do pênalti. Reinaldo vai cobrar o pênalti para o Mirassol. O Neymar continua em cima do Reinaldo. O João Smith está lá, estão catimbando os jogadores do Santos. O Zé Rafael encostou agora. O Neymar tem que sair daí. Ele vai tomar amarelo se continuar ali atrapalhando o Reinaldo. Ele bateu o pênalti, pronto. É o capitão, mas não adianta reclamar. Ele fez a falta. Reinaldo vai cobrar o pênalti pro Mirassol. Você ouve a vaga do torcedor da Vila. Torcida do Mirassol tá aqui em grande número, mas é claro, é minoria. Reinaldo na meia lua da grande área. 14 minutos e meio do segundo tempo. Brazão, braços abertos no meio do gol. Para aumentar o seu tamanho, para diminuir o gol pro Reinaldo que cobra o pênalti. Próximos dos 15 minutos do segundo tempo. Mirassol pode empatar em cobrança de pênalti. Reinaldo, mãos nas cadeiras. Brazão no meio do gol. Reinaldo partiu, bateu. Gol! Gol! É do Leão! Reinaldo de pênalti empata o jogo. Brazão chega a tocar na bola, não evita, ela entra. 15 minutos do segundo tempo de pênalti, Reinaldo. Um pace, Mirassol. Brazão não tem jeito, tá feito. Empata o jogo, Reinaldo de pênalti. Everton Ramos. O homem mais experiente dessa equipe, Reinaldo, camisa meia dúzia. Sempre ele o autor dessas bolas penais. É ele quem sofre o pênalti, é ele quem pega a bola e é ele quem marca.
13 gols na temporada, artilheiro do Mirassol, o Leão. A torcida do Leão é minoria, mas vem a Vila e comemora agora 1-1, Canhão. E o Vojvoda aproveitou e mexeu aquelas duas que você já cantava, Everton. Isso mesmo, saiu o camisa 19, Lautaro Dias, para a entrada do Guilherme com a 11. Sai Lautaro Dias, 19, Guilherme com a 11 entra. E sai também Barreal, 22, para a entrada do Robinho Júnior, camisa 7. Lateral Mirassol para cobrança, vem Danielzinho. Souza chegou aqui para catimbar um pouquinho, já cobrou. Quero ouvir Leandro Quesada em Santos Primeiro. Pega essa bola com o Mirassol pelo meio campo com o Zé Aldo carregando ela. 17 segundo tempo, Santos 1, Mirassol. Estamos Reinaldo Lamiro, o autor do gol de pênalti para o Mirassol. Marcado pela ponta, Robinho Júnior em cima dele. Toca a bola na Negueba, vira o passe para a linha de fundo. Gabriel de primeira para trás a bola. Alisson devolve ela ao lado. Proteção no comando, trava a defesa, corta. Schmidt para Arão, Arão perdeu. Alisson tomou, dá no fundo para Negueba. Negueba mais ao fundo pela beirada lá do esquerdo para Gabriel, que toca do lado. Vai devolver atrás o passe aqui com o zagueiro James. James para Zé Aldo. Zé Aldo devolve a bola para a ponta esquerda, talvez com o Gabriel. 17 segundo tempo, a torcida continua incentivando o time. 1-1 placar da Vila. Diz que é um pré-jogo duro, mas contigo e na obra dá tudo certo. Zé Aldo com Mirassol lá do esquerdo, enfia a bola para a ponta. Reinaldo de primeira bateu, passe errado. O Arão conseguiu cortar, levantando pela ponta. Caiu, nada de falta no Igor Vinícius. Tomou Negueba, Nico Darim tocou, bateu para trás a bola para Zé Aldo. Na área, levantou. Tem Lucas Ramon de cabeça, atira Souza. Tem Guilherme, a bola bateu no sovaco dele. Domina, como a gente fala em Tuporanga, no sovaco dele. Guilherme toca para Souza. Souza, Neymar lá do esquerdo. Marcado, são dois em cima. Neymar devolveu a Souza. Nico no comando para Guilherme. Parou, puxando pelo braço. Vem James, bateu por baixo. Falta em Guilherme. Tá dançando, demorou para marcar, mas pegou a falta do zagueiro James. Leandro Quesada, o Mirassol vai para cima, empate num pênalti, empata num pênalti. Que aconteceu, Quesada 1-1. Aconteceu, incontestável, e aí como é o futebol, né? O Neymar fazendo um grande jogo no primeiro tempo, faz esse pênalti em cima do Reinaldo, e agora o todo psicológico é do Mirassol, né? Sem pressão nenhuma, contra um Santos com a faca no pescoço. Então, se o Mirassol tiver cabeça, quem sabe não consiga até fazer o resultado da virada, né? Momento difícil vivido pelo Santos na Vila Formosa, Canhão. 18 minutos e meio. Tem falta Neymar para cobrar aqui do lado esquerdo de pé direito. Neymar para a bola, lá para a área, para Zé Ivaldo de cabeça. James tira, corre atrás da bola de volta. Insistiu João Schmidt para tomar. James ganhou, vai sair com a bola direto, liga lateral. Arremessou para o Peixe, cobrar pela direita. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. O Schmidt quer cobrar, né? Igor Vinícius demora para vir, agora vem Igor, lateral para o Peixe, batendo no ataque, 1-1, placar do segundo tempo. Chico da Costa. Segundo tempo, quando acabar apito final, vem aí com João Paulo Capelanes, já vai trocar o time do Mirassol. Pra ponta, bola ao Santos, Igor toca, Robinho, direto no gol, alta demais! Ela vai por cima do Neymar, que tentou chegar, o Guilherme fechou também. Ela vai muito alta e vai direto para fora pela linha de fundo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de 5 mil reais na contemplação para adquirir um novo Tera. Simulie em consórciobw.com.br, consulte condições. Mirassol jogando com o Zé Aldo, enfia para o comando esse passe para Cristian Renato, para cima dele Zé Ivaldo, o Brazão pede. Zé de Canela volta a bola para fora pela linha lateral de graça, arremesso então para o time do Mirassol cobrar. Vem aí o da Costa, camisa 91, quem vai embora? Vai embora com a 17, é um atacante pelo outro, o Cristian Renato. Vem aí o da Costa na vaga do Cristiano Renato no time do Mirassol. Lateral para o time do Mirassol cobrar. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17, crédito, seu correspondente bancário. Chame do WhatsApp 11 5104-2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. 11 da noite em ponto, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. E há pouco você ouviu o toque com Michel Lopes na mesa de som. Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica marcando. Chegamos a 20 minutos. Mirassol aperta a bola para a ponta, sai direto, lateral arremesso para o Peixe cobrar. O Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Igor Vinícius para a direita, Robinho. Para Igor de novo na área, Guilherme, Zé Rafael, Igor no fundo para cruzar, levantou para Zé Rafael de cabeça, bateu no zagueiro, apareceu na mão do Danielzinho. Candanção sinaliza a cabeça, a jogada seguiu.
Do jeito que a bola cai longe aqui, se ela vai no braço, ela cai perto demais ali de quem cabeceou. Se ela apareceu batendo na cabeça mesmo, esse jogada seguiu. Você tá perto, Everton, cabeça ou na mão do Danielzinho, Everton? Pra mim também pressão na cabeça do Danielzinho. Zé Aldo domina Mirassol, abre a jogada para a ponta esquerda. Negueba no fundo. Reinaldo para cruzar pro gol. Levantou muito alto a Souza. A bola vem, passa. Guilherme bota o bico e toca a bola para fora para evitar escanteio. Conseguiu evitar, tocou para fora pela linha lateral. 21:30, segundo tempo aqui. Lucas Bueno, Santos e Mirassol 1-1. Com esse empate por 1-1, Canhão, o Santos volta para a 16ª colocação com 37 pontos e o Mirassol segue em quarto colocado com 60 pontos. Zé Aldo volta a bola no meio campo do Mirassol, recua, toca pelo meio campo, consegue do João Vitor completamente aberto. Neymar chega agora para dar aquela fungada, ele enfia a bola de volta na ponta para Zé Aldo, dá na direita, passe errado, Souza ganha a bola no peixe, enfia no meio, Neymar de primeiro, tenta a bola, bateu no Zé Aldo, apareceu no braço, Arão pega sobre, vira o passe para a ponta esquerda, para Souza, enfia pelo meio, vira Neymar, na direita, Robinho Júnior pediu, Neymar tentou ameaçar, driblar, volta Zé Aldo cercando, Neymar domina, Guilherme pede na ponta, passe forte, Guilherme evitou que ela saia, não evitou, foi forte demais. Para variar, a galera vai vaiar o Guilherme. Mas o passe foi errado, não foi? Vamos isentar o Guilherme? Foi um pouco forte demais pro Guilherme nessa, né? O Neymar tinha a opção dele ou do Robinho pelo lado direito do campo de ataque. Foi no mais fácil, mas ainda acabou pegando forte demais na bola, direto pela linha de fundo. 14.317 presentes para uma renda de R$763 mil na Vila Belmiro. Canhão. Quase 15 mil torcedores por aqui, a bola voltou com o time de Mirassol. Opa, da Costa tomou porrada do João Schmidt, Cana separa e marca a falta. 23 do segundo tempo, falta Mirassol, meio campo, Leandro Quesada opina na Rádio Bandeirantes. Quesada, Santos e Mirassol 1-1, Quesada. E só para concordar com vocês, aí vocês estão absolutamente certos, né? A bola explode ali na cabeça, na nuca ali do jogador do Mirassol. Falo depois. Tocou para fora essa bola aqui, o Zé Ivaldo, desvio, o assistente está dando bola, viu, o assistente 2 ajudou aqui o Thiago Farinha, o Cadançan. Ele está tendo um lateral no chute do Zé Ivaldo, a bola batendo da Costa. E aí, rapaz, o Neymar está batendo boca com o Danielzinho. Confusão, Danielzinho com o Neymar, enquanto isso, só prepara duas mexidas. Carlos Eduardo é uma delas, a outra eu acho que é o Shailon. Isso mesmo, ó, tá entrando o camisa 7 Shailon no lugar do 77 o Alisson. Então sai o 77 Alisson, entra o 7 Shailon. A outra modificação na equipe do Mirassol é a entrada do 96 Carlos Eduardo no lugar do camisa 11 Negueba. Então, Carlos Eduardo 96 no lugar do 11 Negueba. Teremos também duas mudanças no Santos em instantes. Benjamin Roleiser e Mike já preparados para entrar. Agora o Santos vai trocar. Agora vai subir a plaquinha na mão do 4A para o José Mendonça da Silva Júnior. Exato, havia essa dúvida aqui também, viu, Canhão? Tá saindo. Vamos para as mexidas no time do Santos agora, Everton. Tá saindo o João Schmidt com a 5 para a entrada do camisa 32, o argentino Benjamin Roleiser, que marcou o gol da vitória contra o Palmeiras no último sábado. E o Mike com a camisa de número 2 vai entrar também. A lateral vai trocar um pelo outro no lugar do 18 Igor Vinícius. Quesada fala em instantes sobre essas alterações feitas. Duas feitas pelo Guanais, o técnico do Mirassol. E as duas feitas pelo Voivoda no Santos. Lateral defesa, o Peixe vai cobrar com o Zé Ivaldo. Esperou o Mike que chegou agora. Deixa eu aproveitar pelo Quesada enquanto o Mike cobra arremesso lateral. 25 segundo tempo. Leandro Quesada, 4 mexidas, 2 de cada lado, 1-1. Quesada. O Mike para dar mais experiência e tentar ajustar essa marcação, não é? Robinho Júnior e Guilherme para ajudar o Neymar nessa função de atacar. E o Roleiser que, como disse aí o nosso Mike bota no meio, Neymar. Walter saiu do gol com o peito, tocou, mas tá marcado o impedimento. Agora o assistente Thiago Farinha. Demorou um pouquinho para marcar, mas marcou. E o Quesada completa, é claro, a sua opinião a respeito das mexidas feitas pelos técnicos aqui na Vila Quesada. E o Roleiser para dar também mais sustentação ao ataque, né? Esse empate não interessa ao Santos. Coloca um atacante, tira um meio-campista, vai pro tudo ou nada aí para buscar esse resultado fundamental para as esperanças do Santos nessa briga contra o rebaixamento.
cobrar tiro de meta aqui no meu campo. Mirassol com o Zair. O Zé Aldo dá um bicudo na ponta esquerda para correr. Tentando o Carlos Eduardo. Bota o cabeção. Tira Mike. Vai pro chão. Tem uma falta do Carlos Eduardo na trombada. Atingindo o Mike para o jogo. E marca a falta. Matheus Candançan. Na Vila Belmiro. A bola rola. O relógio não para. 26 minutos do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro na Vila. Santos 1, Mirassol também 1, Lucas Bueno. No Maracanã segue 2-0 para a equipe do Fluminense. E lá no Sul o Grêmio segue vencendo pelo placar de 1-0 contra o Vasco. Não ia cobrar aqui a falta, mas deixou para o zagueiro Adonis. Oi? Ninguém. Adonis levanta a bola. Da direita para a esquerda, o passe forte aqui para Souza. Pô, será que eu estou entrando naquela fase de ouvir vozes? Mamma mia. Vai tentar o Souza no ataque, chuta a bola, bateu desviada, toca na canela do Chay, lateral, peixe cobra com Souza, lado esquerdo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Neymar domina meu campo com 2 em cima, perdeu bola. Chegou o Carlos Eduardo, prensou, Chay, não recua. Lucas Amão enfia pelo meio, da Costa na coxa, toca por trás. Danielzinho bota da Costa no peito, na direita. Carlos Eduardo na área, limpou dentro demais a bola, volta Zé Ivaldo, tocou para trás. O Carlos Eduardo chegou com o pé, mas o Bandeira está pegando o impedimento do Carlos Eduardo. Sorte do Peixe que 2 faltas feitas pelo Mirassol, aliás, 2 faltas, não, uma falta e um impedimento na mesma jogada, hein, Everton? Nossa senhora, e tava passando como queria também ali o Carlos Eduardo. Por sorte, o Bandeirinha levantou e assinalou um impedimento. Posse de bola pro Peixe, segue 1-1 na Vila. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor e HG na carta, pode contar. Adonis na frente, a bola errada, o passe, ele fica na marcação com o zagueiro James do Mirassol, que toca para Chay, pelo meio do campo. Lucas Ramon dispara pela direita, dá meia lua no Souza, Zé Ivaldo, carrinho, atingiu, Lucas Ramon vai tomar cartão. Cartão para o zagueirão, esse também vou dizer, não perde a viagem, Zé Ivaldo. Do pescoço para baixo é todo o tornozelo, hein, Everton? E o Lucas Ramon fica sentido porque a entrada foi forte, de fato, pelo lado direito do campo de ataque do Mirassol. Carrinho do Zé Ivaldo e finalmente o primeiro cartão amarelo do jogo. Aqui na Vila Belmiro, o Zé Ivaldo que estava pendurado, retomou condição de titular esses dias, 3º jogo seguido sendo escalado, mas vai ficar de fora da viagem ao Sul na segunda-feira para enfrentar o Internacional. Estava pendurado, suspenso então na próxima partida. Tem certos jogadores que não são desfalques, são reforços, né? De repente ele não indo lá para Porto Alegre, pode ser bom, né? Né, Quesada? Tem jogador que quando toma cartão em suspenso é reforço, né? É melhor, né? Melhor deixar de lado, né? Do que usar um cara ruim. Chano tentou de cabeça para da Costa, pressão, defesa rasga, Chano bateu de trivela, a bola vai sair na lateral do outro lado, ó. Sanalinho de fundo pertinho da bandeira de escanteio, foi para fora. Tiro de meta para o Peixe, cobrado com 29 do segundo tempo na Vila. 1 para o Santos, 1 para o Mirassol. Acabando o jogo, vem apito final com João Paulo Capelanes. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Arão pelo meio Gerardo, Nelson tocou para o Mirassol, já tocou para o Chino, que deixa ao lado pela ponta esquerda o passe. Para chegar Gabriel de volta, achando para Gabriel, já driblou o laser, dá para Danielzinho devolve a bola para Gabriel, de novo lado esquerdo, vai recuar, dá para o meio campo aqui abertão, vem dando bola ao Zé Aldo, tem um James com ele, o laser marca, do meio campo ele volta, a bola para Walter, o Walter está no campo, rapaz, não tem notado que o Walter, pensando, o Walter está pegando bola recuada, só teve aquela defesa no começo do segundo tempo, no chute do Barreal, e só no segundo tempo, não é, Leandro? 1-1. É isso, Canhão, deixou de existir o ataque do Santos, né, e depois desse gol aí tomado no pênalti feito pelo Neymar, o Santos deu uma bela baixada de bola. Guilherme e o Robinho, figuras que ainda não foram bem utilizadas logo depois que entraram aí nas vagas do Barreal e também do Lautaro. Reinaldo no fundo para Carlos Eduardo, no ombro ganhou, o bate, chegou, caiu Carlos Eduardo, a bola foi para fora, nada de falta, tiro de meta, o Santos cobra. Central técnica da Bandeirantes com Caiane Martins e Beto Rebeck. Na mesa de São Michel Lopes marcando. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, 1-1 Santos e Mirassol, Vila Belmiro, Lucas Bueno. Os resultados de hoje contam com Palmeiras 0, Vitória 0, Fluminense 2, Flamengo 0, Grêmio 1, Vasco 0.
Bola fácil para Walter pegar no gosto, jogar com a mão do lado. James toca, Zeldo que vira para Reinaldo pela ponta esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Mirassol domina a bola pela ponta esquerda, tenta Zeldo, Reinaldo que entrega para trás a bola, Gabriel vai invertendo, direita, Betão do Casamon, tá sozinho, lateral direito. Quando acabar Santos e Mirassol na Vila tem apito final com João Paulo Capelanes. Zagueiro João Vitor volta a bola para a grande área, para Walter, Neymar chega para marcar, Neymar tá cansado. Não tem aquele vigor todo, várias contusões, lesões, ele tá correndo feito bobinho de um lado para o outro. Lá vem de novo o Mirassol, Gabriel, Panela da Costa não entendeu, não foi para a bola que vai direto para fora pela linha de fundo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no comando do Alexandre Marques das imagens, com o digital, com o Alessandro Alwadi. Zé Evaldo, zagueiro do Peixe, vira para a direita, da esquerda para a direita para o Adonis para Roleiser, que entrega, ele volta, a bola Adonis que entrega, ele volta para Roleiser, vamos buscar a bola aqui na direita, defesa, Roleiser, marca em cima dele, voltando, Danielzinho, Arão insistiu para tomar, gira, escorregou, caiu sentado, Arão botou a bola para fora, mas vai desviar, tocou no pé do Danielzinho, em lateral, bola para o time do Santos, cobrar com pressa, reversão, né, Mike, é mais para trás, reversão não, né, se fosse reversão ia bater o Mirassol, que você bateu muito à frente. 32 minutos e meio, segundo tempo, 1 para Santos e Mirassol, Vila Belmiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Toma a frente o Mirassol na ponta, Carlos Eduardo para trombada, Mike comete a falta. Falta marcada para o Mirassol. Reinaldo de cobrar com pressa, fica à frente da marcação, Mike não deixa ele cobrar a falta. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos em disputa pelo acesso. Assine já. Iniciando o jogo, o voador chamou correndo alguém para Gabriel Bom Tempo. Passou um maluco na minha frente aqui. Opa, vem Bom Tempo já. Robinho na direita domina, já bota pelo meio Neymar, do comando Zé Rafael, passa Robinho, Neymar inverteu para Guilherme, a bola passa por ele, equipe da esquerda, galera já fica na bronca, domina Guilherme, recua, dá Roleiser, enfia na meia direita, Neymar de frente, na área a bola para Roleiser, Walter acompanha, a bola vai direto, essa bola para o time de meta, para o time do Mirassol bater. 33,5 segundo tempo, Leandro Quesada comenta na Rádio Bandeirantes, vem aí, Gabriel Bom Tempo no time do Santos, 1-1 Santos Mirassol na Vila. Verdade é que o Santos agora murchou, né, murchou. Esse é um bom termo para definir o que aconteceu com o Santos depois do gol marcado pelo Mirassol. O Robinho ainda não entrou na partida, o Guilherme estragou esse ataque, vamos falar a verdade, você acabou de narrar. Não está realmente legal o Santos nesse momento na partida. E um péssimo resultado para quem está brigando contra o rebaixamento. Arão na meia direita, levanta o passe, Roleiser fecha aqui na direita, dispara Mike, Roleiser dá no fundo para Mike, para cruzar, bateu, desceu no Reinaldo, mas escanteio direita Santos. Everton. E o Reinaldo, um toque que acaba cortando a jogada e providencial, chegando a bola e jogando pela linha de fundo, tem escanteio, Neymar pega a bola e o Vojvoda prepara, vamos ver se vem aí a última alteração, não, só depois do escanteio o Gabriel Bom Tempo entra em campo. Neymar para cobrança de escanteio, na bola, pé direito, para dentro, James cabeceou para alto, tá na grande área ainda, Adonis tentou, botou a cabeça, ela ficou para Shailon, cabeceia para fora, Shailon, em lateral, bola para o Santos, cobrar pela ponta esquerda, com quase 34 anos, vamos para a alteração agora no time do Santos. Agora sim, a última de Juan Pablo Vojvoda, sai o camisa meia dúzia, Zé Rafael para a entrada do 49, Gabriel Bom Tempo. Próximos dos 35, lateral cobrou Souza para a área, Guilherme amacia no peito, devolve atrás a bola, vira para Souza, linha de fundo dele, para Roleiser que toca do lado, tá aqui no ataque o Bom Tempo, chegou, já se apresenta, Bom Tempo para Roleiser, de volta o passe, Gabriel Bom Tempo, linha de fundo, balança de um lado para o outro, devolve ela para Roleiser, mais atrás Arão, Mirassol todo atrás aqui marcando, Arão faz a inversão para Mike pela direita, às 11h15 da noite, Mike tentou driblar, toma a frente vindo, Carlos Eduardo, Mike, recuando bola, enfia Neymar pela meia, dá na esquerda o passe para Souza, o garoto ajeita por aqui, tá marcado, de costas pro gol, assim virou de frente, limpou, vai tentar ganhar por baixo, toque na bola, Lucas Amonson na bola, ganhou pro Mirassol na direita, enfia na ponta pra Shailon, desce na barriga, Neymar chega pra cobertura, Shailon conseguiu tomar, depois esqueceu a bola, Neymar insistiu até tomar a bola pro time do Santos ainda, Shailon de bico, toca a bola pra fora, pela linha lateral, vão ter agora, ou vão ter agora duas mexidas no Mirassol, Neto Moura,
e o Guilherme, são os dois aqui perto, Everton? Isso mesmo, as duas últimas mudanças em instantes do Rafael Guanais. Neymar para trás, o passe virando para Souza, ataque do Peixe na esquerda, 36 aqui, segundo tempo, 1-1. Torcedor segue incentivando o time, mais de 14 mil torcedores. Neymar colocou na área, Souza dominou, se desequilibra, Danielzinho colocou o pé, Souza insistiu, voltou marcando, trava João Vitor, escanteio pro Peixe na canhota. E já as mexidas do Mirassol. Primeiro escanteio pro Peixe, Everton. Tentando chegar pelo lado esquerdo mais uma vez com o Souza, eram dois na marcação, ele consegue girar, fazer o cruzamento, ela bate no último marcador, se perde pela linha de fundo, tem mais um escanteio, Neymar de novo na bola. 36,5 o segundo tempo, Neymar para o escanteio, levantou para Zé Ivaldo, Walter no alto, subiu, grudou. Estava dando uma olhadinha aqui na plaquinha na mão do Zé Mendonça da Silva, 4 árbitro, viu? O Everton piscou 27, o Gabriel dançou, tá? É um dos jogadores do Mirassol que vai embora, tá? Valeu, viu, Canhão? Vou riscar aqui, ó. Vou riscar. Aí só faltava o Guanais mudar de ideia. Recuada a bola de James, o zagueiro sai jogando com o Thiago, entrada na grande área, vira o passe para a direita com o João Vitor que entrega para Walter. 37, Guanais. Apareceu no futebol de São Paulo, na minha Votuporanguense, campeão da Copa Paulista com esse esquema. Imagina, Queçada, jogando Série A2 com essa bola saída aqui de um zagueiro para o outro. Tem torcedor que aguenta, Queçada? Não aguenta. Mas o cara é bom técnico, hein, Canhão? Temos que aplaudir o trabalho. A gente tem, às vezes, uma mania nos últimos anos de falar que técnico brasileiro não presta, é uma porcaria, né? O Guanais vai nessa contramão aí. Belíssimo trabalho que ele anda fazendo no Mirassol. E as duas mexidas agora no Mirassol, Everton. As duas últimas, saindo camisa 21, José Aldo, para a entrada do 25, Neto Moura. E a outra você cantou, saiu camisa 27, Gabriel Cansadão, para a entrada do camisa 12, Guilherme. Lateral cobrado, vem da Costa, puxou pela camisa. O da Costa agarrou pela camisa do Zé Ivaldo Bandeira, está entregando aqui o assistente 1. O Alexandre Ribeiro, essa bola volta meio campo do Peixe, Roleiser para Arão recuando, dá Adonis toca para Zé Ivaldo de novo. 38 do segundo tempo, tem jogo ainda, a gente vai pelo menos até uns 52 aqui com tantas paralisações. Na esquerda o Peixe aperta, bom tempo, domina, vai pela beirada, Guilherme ao lado, ele tenta passe travachando, a bola vai descendo para fora pela linha lateral. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos, a disputa pelo acesso a Série já. Roleiser pelo meio, puxa a marcação, dá uma olhadinha, Neymar tá bem distante, vira a bola pra direita, Mike Roleiser de primeira pra Robinho de volta pra Roleiser, bate em Reinaldo, espirrada, vem Robinho Júnior, perdeu, caiu, perde a falta, nada, a defesa chuta, volta Roleiser pra ganhar pra Robinho, dá pra Roleiser que domina marcado, tomou o tranco, caiu, se desequilibra, agora perde a falta, não há nada, ele é chutado, vai Reinaldo, volta marcando o Mike, a defesa corta, volta na ponta, bateu no meio pra chegar na ponta, Carlos Eduardo tira, deve a bola, gritou socorro agora, e o Peixe recupera, Arão na direita, Robinho Júnior fazendo pedaladas, domina, Roleiser encosta, Neymar tá na meia da área sozinho, Robinho domina, vira pra trás a bola pra Roleiser, ele acha Neymar pela meia direita, pede bom tempo, Neymar virou pra direita a bola, passou um do fundo, Mike na área, pra Robinho, chegou pra bater, limpou, lindo giro, bateu pro gol, Walter! Robinho Júnior sensacional, lembrando o pai dele! Trouxe do esquerdo pro direito, mandou no chão, Walter no reflexo, um defesão gigante, Everton! Que jogadaça pra pulsar a Vila Belmiro e pra lembrar, por que não, os velhos tempos, né? Ele tira de uma perna pra outra e manda! Walter cai pra fazer a defesa, quase o Santos marca o segundo! Guilherme na ponta da marcação, puxando, falta marcada aqui atrás! Tem falta e cartão para aqui, liberação pela falta do Guilherme, Everton. É falta pro camisa 7, pro Shailon. Primeiro cartão para a equipe do interior paulista. O Santos vai ter bola para alçar na área do Mirassol. E a Vila volta a cantar, a Vila volta a pulsar, a incentivar o Santos. O Marquinhos Conceição está mostrando. Ouça o clima na Vila. ...40 segundo tempo. É falta, o Peixe cobra lá do esquerdo, Neymar para fazer a cobrança. Dali pela distância, pode até tentar bater em direção ao gol.
Walter chama a atenção do seu time. 40 minutos e meio, segundo tempo. Neymar bateu com efeito direto. Walter voltou, deu um tapa, escanteio. Ela ia entrando no ângulo, Everton. Por essa ninguém esperava. Todo mundo ali aguardando o cruzamento. Ele manda direto pro gol. O Walter estava um pouco adiantado. Teve que tocar com a ponta dos dedos para evitar que ela entrasse. Escanteio, Santos, Neymar na bola. 41 minutos do segundo tempo. Neymar bate o escanteio, pé direito, ponta direita. Zé Ivaldo, Adonis estão na área. Neymar autorizando a primeira travessia de cabeça, tira a marcação atrás com o Neto Moura. Neymar na sobra, levanta, cruza para a esquerda, de cabeça no gol. Zé Ivaldo na mão do Walter, é fácil, o goleiro encaixa com tranquilidade. A Braspress transporta suas encomendas com tranquilidade para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 41 minutos e meio. Na saída, o Walter ia bater a bola para frente, foi apenas travado ali pela marcação. Arbitragem para a Cadencia para marcar a falta. Na saída, a bola para o Mirassol. 41 e meio, segundo tempo. Leandro Quesada, o Santos volta a acordar, cria uma chance. E o Walter faz um defesão a um Quesada. É um goleiro muito seguro, né? Sem dúvida. Agora, essa parte final do jogo vai ser assim, né? O Santos se defendendo como pode ali atrás, mas atacando bastante. O Mirassol também suportando essa pressão do Santos e tentando o contragolpe. O jogo vai ficar mais emocionante nessa reta final na Vila Belmiro, Canhão. E o jogo bem aberto, inclusive. Zé Ivaldo vira o passe na esquerda, para Souza, domina, vai embora pro ataque, passa pelo meio campo, sai no do lado, enfia para Neymar, tenta o passe no meio campo, marcado de volta, Neto Moura pressiona, Neymar o encara, parou, brecou, dominou, Melson, lançado, tá todo mundo marcado, enfia no meio, passe errado do Neymar, dá no pé do adversário, vem Carlos Eduardo, Rolizer chegou, bateu nele, falta do Rolizer, falta para o Mirassol, com pressa, bateu Carlos Eduardo de primeira na direita para Guilherme, passa na ponta o próprio Carlos Eduardo, lançado para fazer, bateu, Brazão soltou! Defendeu o Brazão. Zé Ivaldo na sobra, ganhou aqui atrás e tirou. Inteligente o próprio Carlos Eduardo, começa a jogada que só não termina em goleiro porque o Brazão salvou o Everton. Que jogadaça, né? Ele foi rápido na cobrança da falta, abertura pelo lado direito, é ele quem recebe. E o Brazão mais uma vez para evitar que o Peixe leve gol neste Campeonato Brasileiro e para evitar a virada na Vila. Danielzinho pelo meio, Guilherme, na área a bola com Da Costa, Zé Ivaldo chega aqui atrás, tirando 43 minutos de jogo do segundo tempo. Guilherme enfia a bola, Rolizer, belo giro, sai do Neto Moura, Rolizer insistiu, ganhou, tocado por baixo, Neto Moura fez a falta e vai tomar cartão, Everton. Pintando mais um pro volante agora da equipe do Mirassol, que entrou no segundo tempo e que estava pendurado, não vai enfrentar o Ceará na segunda-feira lá no Maião. 43 minutos e meio do segundo tempo, 1-1, Santos e Mirassol. Diz que obra jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Com pressa, o Peixe cobra a falta para a direita pela ponta, Robinho Júnior, 2 a marcar, o deles é Reinaldo, volta Carlos Eduardo, Robinho Júnior encarando os dois, vai no fundo, o Mike do lado, Robinho puxou no fundo, tentou a caneta, Reinaldo ganhou pro Mirassol, vai tentar bicar agora, domínio chuta, a bola vai desviada, mas não sai de campo não, cai no meio para não, arando de cabeça para a direita a bola, vira para Rolizer, que entrega de volta para a jogada, Guilherme trave, a bola vai para fora pela linha lateral, em arremesso, o Peixe cobra a direita, ataque, vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Terminando, vem apito final, comando João Paulo Capelanes e volta o Peixe atacando com o Adonis Frias, que vira a bola para a direita. Rolizer para Gabriel, bom tempo, no meio Neymar domina o bom tempo, o Neymar perde a bola, inverte o bom tempo, dá na esquerda para o zagueiro Zé Ivaldo, linha de fundo, ponta canhota para Souza, vai cruzar, bateu descia da primeira trave, vem João Vitor, tira o zagueiro, bota a bola para fora, arremesso, o Peixe cobra na esquerda aqui do ataque, 44,5, já cobrou com pressa Souza, vira Guilherme atrasa a bola para Gabriel, bom tempo, bico da grande da ponta esquerda, partiu, já limpou o primeiro, sai do segundo, Shailon encara, ele dá uma casquinha do ladinho, devolve a bola para Guilherme outra vez com 2 em cima, ele tenta driblar, devolvendo bola para bom tempo, olha para a área, levantou muito alto, passe, rebate de primeira, tira Carlos Eduardo, sobra volta para o Peixe, para Mike de novo, quase 45, lança a bola pela ponta, tenta Mike para Zé Ivaldo vira para Guilherme, limpou na meia, sai pela ponta, ele nem marca, a devolução para Guilherme, 2 dribles para trás, Mike vai bater, limpou, bateu pro gol, desviado, escanteio, Peixe na canhota, Everton. Mais uma chegada, o Santos trabalhando a bola no campo de ataque, ela sobra na entrada ali na meia-lua da grande área pro Mike, ele manda de pé na direita, ela bate na marcação no meio do caminho, Neymar cobra escanteio.
45,5 segundo tempo, 1-1, Neymar escanteio, Santos, pé direito, ponta esquerda, Neymar, fechadinho pro gol, toque no meio, sobra, voltou, Robinho tentou, tira, Carlos Eduardo, Mike pega o rebote no meio do campo, insistiu em cima dele, Guilherme, Mike dá um bicudo pro alto aqui para Brazão, vai ter que dominar, o goleiro dá um balão, ela vem quicando 2 vezes, Brazão dá um balão, até rimou, lá na direita, a bola muito alta, vem Carlos Eduardo, a bola bateu na canela dele, ele tá impedido, saiu da bola, o Grêmio errou, aqui o assistente, Carlos Eduardo na jogada com o Zé Ivaldo, comete a falta marcada em cima do Zé Ivaldo, errou aqui o bandeira Alexandre Ribeiro, que ele não esperou, o Guilherme saiu da bola, não foi, foi levantando o bandeirão, sem definição da jogada, 46, vamos a 51, é isso, Everton Ramos? Isso mesmo, mais 6 minutos de acréscimo na Vila. Guilherme, bom tempo, Roleiser, na direita Mike, Roleiser no fundo, pra Mike, olhou, vai levantar, cruzou pra Souza, muito alta, a bola atravessa, ela fica na ponta esquerda pra Guilherme, encara a marcação do Shailon, parou Guilherme pra tentar driblar, recuou pra Gabriel, bom tempo, rolou por dentro, passe Souza, pra bom tempo, pra trás, Souza de bico, bola bate no João Vitor e vai pra fora! Ela ia pro gol, Walter tava vendidaço, Everton! E uma jogada envolvente dos garotos da base santista, dos meninos da Vila, Robinho Júnior, Souza e bom tempo na jogada, a bola desvia mais uma vez no meio do caminho e sai em linha de fundo, escanteio, Neymar na cobrança de escanteio, pé direito pra bola, bateu fechadinho de cabeça, tira aqui dentro de cabeça Guilherme, vai no meu campo, bom tempo, cabeceia para trás, vai ficar para Mike, Guilherme pressiona, 47, iremos a 51, passa na fogueira do Mike, bom tempo, tira, levanta para a ponta, de cabeça corta Reinaldo, levanta Carlos Eduardo, Mike toma a frente para Robinho Júnior, pressionou em cima Reinaldo, domina Robinho Júnior, pressão em cima do Guilherme e agora carrinho do Guilherme para fora, bola sai lateral para o Peixe bater, 47 e 30, Reis com pressa cobrado, Robinho atrasa bom tempo, volta a bola para Adonis entrega a bola para Zé Ivaldo. Torcedor do Mirassol está aqui em grande número, por enquanto, vibrando com esse 1-1 importante para o time do interior. Neymar na ponta, tentou agarrado pela camisa, falta do Lucas Armão, jogo parado. Aí o Arão foi lá para pegar a bola, se desentendeu com o Lucas Armão, vai tomar uma enquadrada ali do Candançã. E vem bola para a área do Mirassol, Neymar já cobrou com pressa. Bateu para Guilherme, ponta esquerda, devolução do Neymar. Guilherme de volta, Neymar, meio campo com Adonis Frias. Roleiser passa do lado, pede a bola, vira o Adonis aos 48. Toca para Roleiser, levantou na área, a bola para Neymar, Walter no alto é dele. Neymar trombou com o João Vitor, o zagueiro. Opa, o João Vitor que trombou com o Neymar. Neymar tá pedindo pênalti aqui, essa jogada foi esquisita, Everton. E foi bem aqui na minha frente, de fato, uma trombada do João Vitor com o Neymar cai, pede pênalti, o árbitro por enquanto nada marca. Roleiser no meu campo domina a bola, com certeza está sendo revisada pela arbitragem de vídeo. Se demorar muito para definição, vai parar o jogo o Candançã. Guilherme para trás, o passe, Neymar na meia-lua de frente, dominou, virou para a direita ainda, Arão à direita, Mike dominou lateral, levanta a cabeça, rolou, Neymar dominou, limpou, tá na área, outra finta, no fundo, entortou pé esquerdo, cruzou pro gol, tira de cabeça James! Ela sai dela de cabeça, Adonis vira para Zé Ivaldo, o zagueiro tenta a jogada pelo meio campo para tentar dominar, 49. Queçada, você viu aquele lance do Neymar com o João Vitor na área? Teve replay, teve pênalti em cima do Neymar ou não, Queçada? A minha primeira impressão que nada aconteceu, tá? Mas assim que eu rever eu te falo. 49. Brazão no meio campo aqui, domina e dá um bicudo, levanta a bola para Souza na canhota, sobe de cabeça, ganha Souza, Guilherme, bota no peito, gira, dá pelo comando Neymar, a bola bateu, desviou, ficou para Roleiser, na direita, com o Mike, dominou, levanta a cabeça, cruzou Neymar de primeira, fora! À esquerda do gol, a bola veio forte demais, Neymar ia passando dela, mandou para fora Everton Ramos. Mais livre de marcação, viu, Canhão? E que bola enfiada pelo Mike, que recebe sozinho pela direita, faz o cruzamento, mas Neymar acaba não pegando bem nela, ela passa à esquerda do gol do Walter, perde a chance de voltar à frente do placar o Peixe. Nada, viu, Canhão? Tá terminando aqui na Vila, que essa nada mesmo, demorou muito para a arbitragem chamar, arbitragem difícil, se não chamou não foi nada não. 50 minutos de um bom jogo aqui, com um time ganhando cada tempo, né, Queçada? 1-1. Isso, acho que é uma boa definição, né? O primeiro tempo todo do Santos, no segundo tempo, Mirassol veio com uma ideia fixa aí de fazer uma marcação forte, conseguiu encontrar um gol num pênalti que existiu do Neymar em cima do Reinaldo e tá segurando um baita de um resultado. Péssimo pro Santos, mas muito bom pro Mirassol.
50 minutos e meio, lateral Mirassol sem pressa para cobrança, Lucas Ramon aqui na direita. Já remessa na ponta, a bola para da Costa, vem o centroavante, cabeceia para trás. Shailon cabeceia da Costa, evita aquela saia para Shailon de volta, Zé Ivaldo subiu, levantou o pé no Zé Ivaldo, arranca a cabeça do Shailon. Primeiro era pouco, Guilherme dá um bico no Minemar, não vai para a bola, cansado, João Vitor volta a cabeça, Shailon se abaixa, da Costa para Shailon no fundo, 2 em cima, tá em jogo. Zonza tocou de biquinho para Guilherme, que rolou do lado, tentou a bola por dentro, bom tempo, perdeu, mas tem falta do Guilherme, ou do Guilherme do Mirassol, do Guilherme do Santos. Falta marcada, um Guilherme batendo no outro aqui, mas nada de cartão, só falta na Everton. E o Guilherme dos Santos, que levou a pior, sai mancando da jogada, tava reclamando bastante. Santos bate falta, rápida. 51 minutos, passamos do tempo acrescido pelo Matheus Candansan. Mike domina meu campo do Santos, enfia a bola pra ponta, vira com Gabriel, bom tempo, rola pro comando, pra Neymar, Mirassol continua reclamando, seguiu a jogada, Candansan levanta o braço, assopra o apito e termina na Vila Belmiro. Um misto de contentamento, com frustração, um pouco de aplauso, um pouco de vaia. Termina Santos 1, Mirassol 1, na Bandeirantes. O comando vai ser o alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio. Deu empate. Neymar de um lado, King Naldo do outro. Santos 1, Mirassol 1. Olha, o Everton Ramos, é o seguinte. Você pode, quando for tomar uma água, olhar pelo copo meio cheio ou meio vazio. Há uma semana aproximadamente, quando a gente projetou a sequência do Santos, isso eu vou abordar com o Leandro Quesada já no apito final, nós falávamos assim, Santos e Palmeiras, mesmo o Palmeiras desfalcado, o Palmeiras é favorito, Palmeiras vence. Santos e Mirassol, Mirassol embalado, tá jogando muito, Mirassol vence ou empata. A projeção da opinião pública era que o Santos, se fizesse 2 pontinhos, nossa, tinha que levantar os braços para o céu e agradecer. Não estou passando pano, o empate em casa nesse momento não é dos melhores resultados. Mas diante de uma sequência dura, você vencer o Palmeiras e você empatar com o Mirassol, que é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, e dormir fora da zona de rebaixamento, é olhar também para o copo meio cheio, não, Everton? De fato, viu, Capela? Ainda mais se a gente considerar os 4 jogos, né? A trica ali com Flamengo, Palmeiras e Palmeiras 2 vezes, na verdade, e com o Mirassol, o Santos sai desses 4 jogos com 4 pontos. Teve gente, inclusive, que falou que o Santos não ia sair com nenhum. Então, de fato, e até por isso a gente percebe na torcida, eu, pelo menos, até estranhei a falta de vaias mais concisas no fim do jogo. Ouvi bastante aplausos aqui. Então, o torcedor tenta também mostrar o apoio, porque sabe que vaiar, ainda num momento como esse, faltando 4 jogos, isso pode levar o time para baixo também, para a autoestima do time, pro emocional do Santos, que vai seguir nessa luta contra o rebaixamento. Jogadores ainda no gramado ali se cumprimentando, tanto do Santos quanto do Mirassol. Mirassol que vem à Vila Belmiro e vai voltar inclusive pro Maião sem nenhuma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. Venceu lá e empata fora de casa. E pro Peixe agora também é pensar, Capela, o Santos entrou em campo entre os titulares com 8 pendurados e apenas um virou desfalque para o jogo da próxima segunda-feira. E que jogo, hein? Direto, Santos e Internacional, Inter e Santos no Beira-Rio. Segunda-feira o Santos não vai contar com o zagueiro Zé Ivaldo. Jogadores começam a deixar o gramado da Vila Belmiro neste momento. Santos 1, Mirassol 1 por aqui, Capela. Nesse momento, até para te ajudar, Everton, você que está numa posição privilegiada, mas num dos nossos monitores acabou mostrando o Neymar recebendo um beijo da sua mamãe, que fica lá no camarote principal da Vila Belmiro. E terminou no Maracanã. Ei, Palmeirão, o Palmeiras também é largo, hein, Lucas Bueno? É isso aí, Capela. A reza dos torcedores do Palmeiras foi forte, porque o Fluminense conseguiu segurar a vitória contra o Flamengo 2-1, gols de Luciana Costa e Kevin Serna. Jorginho fez mais um golzinho ali pro Flamengo de pênalti, um pênalti muito bem batido. O Fábio até tentou, mas não conseguiu. Mas o Fluminense ganha pelo placar de 2-1 e o Grêmio também sai vencedor nessa rodada. O Vasco, que depois que começou a perder, não voltou mais a encontrar o caminho das vitórias. Grêmio 2, Vasco 0. Maravilha, vamos com o craque Bandeirantes. Vem aí o apito final do microfone da Bandeirantes, sempre com a análise dele, Leandro Quesada.
o craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Leandro Quesada, que se você jogar do Google aí, colocar Wikipédia, vai mostrar um dos principais repórteres da história do rádio esportivo do Brasil. Então eu tô deixando claro que eu não estou te chamando de velho, mas você, Quessadinha, moldou o meu caráter. Eu cresci ouvindo. Informações com ele, Leandro Quesada! Saudade, hein, Quessadinha? Errei em alguma coisa? Você? É. Por quê? Não, tô perguntando, errei em alguma coisa? Não. É uma mancha de no seu currículo? Não. É de coração isso que você tá falando? Claro que sim, cara. Ou é um deboche? Não, papo reto, não é ironia, não. Ó, faça o exercício você ouvinte aí, ó. Jogue Leandro Quesada Wikipédia. Vai aparecer. Quer apostar, Quessadinha? Sim, e eu com muito cabelo, inclusive. Vocês vão achar bastante. Não tanto, né, Quessadinha? Calma. É falta dele, Quesada. Dá lá, Quesada. Pega que a tua, Leandro Quesada. Esse é o Tafarel, né? Calma aí, Quessadinha. Vou jogar aqui, calma aí. Você tá achando que é pouca porcaria? Aqui, ó, Leandro Quesada. Jogando no Google. Aqui, ó. Nascido no bairro do Ipiranga, Playboy, hein, Quessadinha? Berço de ouro, hein? Ipiranga é Playboy. Em São Paulo, em 27 de março de 71, Leandro Quesada é um dos mais competentes repórteres de rádio do Brasil. Sua carreira efetivamente começou em meados da década de 90, quando foi contratado pela Bandeirantes. Tá aqui, ó, o Wikipédia não me deixa mentir. Você tá demais, hein, Quessadinha? Bacana, legal. Bacana para quem fez o texto. Muito obrigado pela menção. E que bom que eu tenha feito uma certa escola aí. E eu fico feliz de saber que você é um desses, porque premiadíssimo como o melhor apresentador de rádio do Brasil. E acho isso muito legal. Fico muito feliz. Fiquei muito feliz, mano. Tô falando de coração. Tamo junto, Você tá dando risada aí, mas eu tô falando sério. Não, imagina. Tamo junto sempre. Fiquei muito feliz, porque você merece. Você faz um rádio legal, agradável de ser ouvido. Sério quando tem que ser sério. E engraçado quando tem que ser engraçado. Porque a gente não pode também só ser engraçado, não pode ser só sério, né? Em alguns momentos a gente tem que ser um pouco mais pesado. Exatamente. Mas só pesado também a gente fica muito cri-cri, né? Exato. E eu acho que você faz muito bem as duas coisas. Te agradeço, Quessadinha. Tá? Dito isto que nota ficou 10 pesado. pra você. Pois é, o dito isso que ficou pesado aí foi pra muita gente esse clima na Vila Belmiro. Caramba. Santos e Mirassol 1-1. A pergunta que eu te faço é a seguinte: fique à vontade, a sua análise. Vamos ouvir já a íntegra do Voivoda. Uma pena a Vila Belmiro não ter zona mista pra que a gente possa ouvir os caras, mas eu quero a sua análise e depois você coroa com o craque Bandeirantes. Vamos bater bola aqui pra não ficar um negócio monólogo, que é chato também, né? Ô João, escolheu o melhor em campo. O Neymar foi muito bem no primeiro tempo, na minha visão. Segundo tempo. Aí ele faz um pênalti que poderia ter sido evitado, né? Foi pênalti. Foi pênalti? Foi pênalti. Foi pênalti. Se é um zagueiro fazendo, ia descascar a melancia, sabe? Mas assim, não tem um cacuete, né? O Neymar não sabe marcar, né? O negócio do Neymar é atacar, driblar, ir pra área, encher a paciência dos zagueiros, fazer gol, né? E no primeiro tempo ele conseguiu fazer isso. A jogada do primeiro gol do Santos é muito linda, cara. A arrancada dele, a inteligência que ele tem pra jogar bola, né? Pra pisar no campo defensivo do Santos pra sair de um possível impedimento na hora do lançamento lá do Lautaro, né? Isso é jogador que sabe ler o jogo, né? É um cara inteligente, que conhece a dinâmica de um jogo de futebol, que sabe pisar no gramado, que sabe o tamanho do gramado, que conhece a regra, né? Agora, no segundo tempo, ele fez um pênalti desnecessário em cima de Reinaldo, que foi um melhor jogador do lado do Mirassol, e o Reinaldo foi lá, bateu, o Brasão ainda quase conseguiu evitar aquele que foi o gol de empate da equipe do Mirassol, né? O Canhão falou, acho que definiu em poucas palavras bem, o primeiro tempo foi totalmente do Santos, sem nenhum tipo de perigo, não é? E no segundo tempo, depois do gol marcado pelo Mirassol, esse gol foi marcado, o pênalti foi aos 11, né? Depois disso, praticamente o Santos não conseguiu se desenvolver mais, né? E nessa reta final, naquela pressão que a gente sabe que acontece na Vila Belmiro, vou pro tudo ou nada, cruzamento na área, tentativa de chute dentro da área, de fora da área, cruzamento, enfim, aí vai pro tudo ou nada, na base, né, do apoio da torcida do Santos para tentar buscar alguma coisa, mas o time do Mirassol resistiu bastante. Acho que foi justo o resultado, pelo que a gente viu no segundo tempo, né? O Mirassol teve uma ideia de não deixar o Santos desenvolver aquilo que ele havia desenvolvido no primeiro tempo, não deu a chance para o contragolpe e aí conseguiu arrancar um empate muito legal. Para o Mirassol, um ótimo resultado. Para o Santos, aí você vai trazer a classificação,
Para o Santos, um resultado muito ruim, né, João Paulo Capelanes? Nossa. Muito ruim. O Santos, nesse momento, está 1 ponto acima do Vitória, que tem 36. Está empatado com o Internacional com 37, sendo que o Inter ainda tem o jogo que você destacou aí contra o Ceará, lá em Fortaleza. Amanhã. Jogo duríssimo. Digamos que o Inter vença. Digamos que o Inter perca. Esse é o melhor cenário. O que acontece na próxima segunda-feira? Nem sei se é bom ou se é ruim, né? Porque o Internacional aí vai entrar com a faca no pescoço mais ainda no jogo da segunda. Não, vamos supor, vamos lá, o seu cenário. O Inter vence o Ceará amanhã no Castelão. Vai para 40. Tá. Ainda assim corre risco, mas, claro, mas dá uma aliviada. Tem 3 Agora, a mais, né? Olha só, mesmo que o Inter vença a partida, já entra uma repercussão incrível, uma atmosfera gigantesca no Beira-Rio na próxima segunda-feira, 9h30 da noite. Sim. Que a gente vai transmitir esse jogo, inclusive. Agora, se o Inter perder do Ceará amanhã, cara, eu não sei o que esperar do jogo da próxima segunda-feira entre Inter e Santos. Você tá falando, porque assim, quem perder, irmão, abraça o Z4 pra sempre. E eu tô processando o que você tá falando aqui. Porque assim, será que o Inter não entrará menos pressionado se ele vencer o Ceará? Ele entra menos pressionado se vencer o Ceará, perfeito? Porque ele entra com 40 pontos nesse jogo contra o Santos, que tem 37. Agora, se o Inter perder o jogo, como você destacou, que isso pode acontecer, aí é 37-37. O Internacional não vai perder em casa esse jogo, cara. Será? Vai ser uma final de campeonato. Olha. Acho difícil, cara. Vai ser uma tarefa árdua para o Santos. O Santos deixou escapar hoje a vitória, né? Hoje era o dia para vencer. Deixou. Eu ia te perguntar sobre o Neymar antes de você voltar no craque Bandeirantes. Sim. Porque o primeiro tempo do Neymar foi muito bom, foi muito legal. Você mesmo citou o Neymar como melhor em campo na primeira etapa. Não só pelo gol, mas criando jogada, driblando, chamando responsabilidade, fazendo aquilo que se espera de um jogador do nível do Neymar. Sim. O problema do Neymar é físico, que o Neymar sabe jogar bola e vai sempre saber jogar. Isso é fato. O problema do Neymar é físico e vem sendo esse problema já arrastado há anos. O segundo tempo do Neymar caiu muito porque fisicamente ele não aguenta mais, Quesada. Ele fisicamente não é o jogador, por exemplo, vamos lá, qual foi o último grande momento em que o Neymar apresentou uma condição física boa? Acho que na final da Champions pelo Paris Saint-Germain. Talvez, não sei. Tá, o último que me vem à cabeça. Vamos puxar. Na Copa contra a Croácia ele se movimentou bastante. Tava zoado já com o tornozelo, né? Ele fica fora de 2 jogos, né? Ele volta depois contra a Coreia e ele enfrenta a Croácia, né? Perfeito. Mas você lembra? Você estava lá, João. A jogada do gol, que é uma belíssima jogada, né? Que tem 1-2, 2 vezes até ele driblar o goleiro, sair da marcação e fazer o gol. Ele tinha tentado essa jogada umas 3 vezes durante o jogo, mostrando que ele tinha uma dinâmica que depois ele não conseguiu apresentar mais. Hoje até que teve ali uns lapsos, né? 1, 2 vezes ele conseguiu fazer. Não tem feito com uma constância. Agora, a arrancada dele eu acho muito positiva, João. A arrancada dele foi legal. Em que pese o escorregão lá do José Aldo, ele deu uma bela arrancada, né, cara? E aí ele teve a capacidade de ver o que o Walter ia fazer em relação a uma definição ali e tal, e ele faz o gol. É pouco, né, João? Perto desse Neymar que você falou aí da época do Paris Saint-Germain, que foi a última grande época do Neymar, é pouco. Mas hoje, por exemplo, esse pouco foi suficiente para fazer a diferença no primeiro tempo contra um time que é muito bem organizado. É verdade. Porque, toda hora a gente fala que o Mirassol é um time organizado. E na hora que o Neymar consegue fazer um gol contra o Mirassol... era o Mirassol. Entendeu? Verdade, então a gente também tem que entender aí qual é o movimento, né? Sem dúvida. Então é isso. Agora... Quem é o craque Bandeirantes? Aí você vai me perguntar, ele aguenta os 90 minutos? Não, ele não aguenta os 90 minutos. Mas o Arrascaeta não aguenta os 90 minutos. O Arrasca joga 70. O Memphis não aguenta os 90 minutos. O Neymar não vai aguentar os 90 minutos. O que eu quero dizer com isso? Mas o que você está querendo dizer com isso? Está botando o Memphis e o Arrascaeta. O Arrascaeta vai estar na Copa pelo Uruguai. E o Memphis vai estar na Copa pela Holanda. É que assim, o que eu fico maluco, eu fico besta da vida, sabe o que é? É você ver o Neymar aos 33 anos... não tendo condições de jogar 90 minutos. Cara, 33 anos, geralmente você tá no nível, no ápice físico, e o cara não consegue jogar 90 minutos. Assim, ele ficou em campo hoje 90 minutos com os acréscimos, mas assim, em grau de intensidade, ele morre, uma pena. Tem uma queda no segundo tempo. Agora, então, vamos lá. Então eu vou devolver a pergunta para você, rápido, tá? Para você também. Diga lá. Se ele aguentar 45 minutos em bom nível, serve ou não serve?
Serve ou não serve? Pensando em seleção Então, também. Lá. Se ele aguentar 90 minutos em bom nível, ele veste a camisa, é 10 a faixa, treinador, faz o que quiser. É isso. Porque pelo nível que a gente tem hoje na seleção brasileira, se ele tiver condições físicas, ele joga. É isso. O Neymar, pra mim, foi gênio, tá? Neymar Zete. Não, o que eu vi o Neymar fazendo no futebol brasileiro, sendo campeão de praticamente tudo. Pra mim também. Jogando no Barcelona, o que ele jogou. Mas tava na asa do Messi. Pô, dane-se, 2015 o Messi praticamente não jogou a reta final de Champions, ele carregou e jogou muito. Neymar. Sacanagem, jogou muito. Entendeu? É que as pessoas têm um ranço do Neymar, muito pelo extra-campo dele, a relação familiar, que o pai dele, sabe? Eu não vou ficar entrando nesse mérito ou até demérito, entendeu? Mas a bola, vamos analisar só a qualidade, os lances. Pô, são lances históricos, memoráveis, né? E eu espero que eles possam voltar o mais breve possível. O craque Bandeirantes do empate Santos e Mirassol, quem é Leandro Quesada? Eu vou votar no Neymar pelo primeiro tempo. Neymar, pelo primeiro tempo. Muito bem. É. Neymar, tá bom. Isso. Neymar, o craque Bandeirantes e Rogério Assis. Explodiu a 5, menino Ney. Negueba, cobra curto, o escanteio atrás com Danielzinho. Dá pro gol, defesa de na bola, sobra com o Santos e Lautaro. Neymar na esquerda, caiu sentado aqui no meio o zagueiro. Neymar arrancou do meio, encarou o goleiro pra fazer a gol! Gol! Ele não vai pro escanteio, fica exatamente no meio do campo esperando a sobra. Ela cai na entrada da grande área. Lautaro Dias domina. A defesa do Mirassol toda adiantada aqui na metade do campo. O lançamento vem. O José Aldo escorrega. Ele ia correndo para tentar pegar Neymar. Simplesmente escorrega, cai. Neymar arranca com a bola na cara do Walter. Manda no canto esquerdo para fazer no começo do jogo. 3 minutos e meio de jogo na Vila Belmiro. Neymar faz o gol do Peixe. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus, essa final promete. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre no time dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 11h48, um abraço para você, ouvinte sintonizado no microfone de esportes da Bandeirantes. Estamos chegando à abertura dos trabalhos, apito final, hino do Santos Futebol Clube. Sobe som, Misha. A bola é o Santos é o novo campeão. Torcedor, eu sei que você tá meio chateado, eu sei que você tá aí meio ressabiado, meio com o pé atrás ou com os 2 pés atrás, porque o Santos, querendo ou não, vai lutar até o fim contra o rebaixamento. Mas o Peixe pelo menos dorme fora da zona. A gente daqui a pouquinho volta para o Urbano Caldeira, para a vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro, com o Everton Ramos, para que a gente possa ouvir o técnico Juan Pablo Vojvoda e, consequentemente, já projetar esse que será para muita gente o jogo da rodada do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, 9h30 da noite. Inter e Santos no Beira-Rio, jogo fundamental para quem quer ficar na Série A na próxima temporada. Vamos fazer o seguinte, você que quer participar do nosso programa, fique à vontade, você vai pegar o seu WhatsApp aí e vai mandar mensagem para cá.
119-9904-8756. Deu um bug aqui, quase passei o meu celular no ar. 119-9904-8756. Não, já passei meu celular no ar uma vez, meu Deus do céu, velho. Eu tenho o número, que eu passe? Eu tenho 99979... Vai. Dá pra você ver. Até da sua casa. Teu pai, da tua esposa, todo mundo. A gente tinha um programa aqui na rádio, lá atrás. Sacanagem tem prioridade. Sacanagem, né? Sacanagem tem prioridade. Programa de brincadeira pra caramba que a gente passava. Quando o outro tava de folga, por exemplo, folguei na quinta-feira, o outro folgou na terça-feira. A gente passava o telefone no ar dos caras, velho. Pô, isso era uma sacanagem, porque, pô, imagina o tamanho que é o canhão do microfone da Bandeirantes. E um dia eu tava de folga e, pô, eu não botei fé que os caras fossem fazer isso. Meu telefone, irmão. Você não tá ligado. Não parava. Não, você não tá entendendo. E aí, você atendeu algum? Não, atendi. Eu atendi primeiro. Oi, Capela, beleza, cachorro? Como é que tá? Que não sei o quê. Quem que é? Pô, os caras passaram teu número no ar, não é possível. Aí, meu irmão, começou o WhatsApp. Aí já começou o torpedo. Que eu recebi de foto, de vídeo, de meme, de sacanagem, irmão. Os meus pacotes de dados foram pra casa do chapéu, se foram. Então é o seguinte, não vamos passar os nossos respectivos números, mas se você quiser, pega aí o seu celular e manda um áudio pra cá com o seu nome. Fala de onde você fala e o seu nome no 11999048756. Beijo no coração aqui, ó. Léo Maroto, Vivaldo Junqueira, Selma Regina, o Matos Filho, Mariceu, Vivaldo, a galera que tá sempre com a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bom, daqui a pouquinho o Everton tá vivo aí na Vila, daqui a pouquinho vem o Voivoda, hein, Everton? Foi dormir. Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo 100%. Tô aqui, tô dando com a gente. Os caras tá por aqui pra falar. Pera aí, Everton, pera aí que tá dando aquela fatiada, faz parte. É muita gente em cima daquela salinha da Vila Belmiro. Daqui a pouquinho a gente restabelece o contato. Aqui é 2 palitos, ele tá me ouvindo e já ele volta aí 100%. Quesadinha, Rodrigo Pinchiari, um abraço pra ele. Kátia Martins tá sempre com a gente também. Quesadinha, abraço a eles. Vamos falar o papo reto aqui, ó. Pro cara que tá saindo da Vila Belmiro, pro torcedor santista, pra quem tá aqui em São Paulo, no planeta inteiro. Me fala uma coisa. De 0 a 10, qual é a chance do Santos ficar na Série A do Campeonato Brasileiro? Eu diria que 6 nesse momento. 6 é bom. 6 é bom, Quesadinha. Acho do Vitória 4, Juventude 3. E dependendo do que o Inter fizer amanhã, ou seja, se vencer o Ceará, eu acho que amanhã o Inter ele dá um passo gigantesco para escapar. Eu também acho. Se ganhar do Ceará amanhã, provavelmente fique. Né? O problema é ganhar do Ceará. Né? Porque, vamos lá, o Santos, nesse momento, ele depende só da força dele para escapar. Alguém vai dizer, pô, mas qual força, Quesada? Não. A força que ele mostrou no jogo contra o Palmeiras. E hoje, nesse bom primeiro tempo. Se ele continuar com essa pegada, jogando em casa e fora, agora vamos olhar fora, porque tem um jogo contra o Internacional, também tem jogo contra o Juventude em Caxias, Inter em Porto Alegre, Juventude em Caxias. Se ele mantiver essa pegada, ele pode, de repente, arrancar, no melhor dos cenários aí, né? Para não exagerar, 4 pontos nesses 2 jogos. Né? Com 4 ele tem 37, ele vai para 41. Ainda vai depender de uma outra vitória para chegar a 44, entendeu? 44, dependendo do 43, talvez não caia, né? Será? Talvez. Tem que fazer conta aí. Quem tá com 42 aí? Tem 3 times com 42. Vamos lá, Bueno, passa aí pra nós. Vamos lá, os 2 times com 42 nesse momento são o Ceará, que tá em 13º, e o Corinthians, que tá em 14º. Tá, o Grêmio e o Vasco estão com quanto aí? O Grêmio com 43, o Vasco também tá com 42, então 42. São 3 clubes com 42. Aí, então, por isso que eu disse. Então, vamos lá, se ao falar de 42, você, João, falou, será que 42... Então isso serve para Corinthians, Grêmio também, né? Não, Corinthians, Vasco e Ceará, né? Mas os times estão com 41, 42, 43, Quesadinha. Sim, mas e se não vencer? Mas tem muita rodada aí, né? Então, muito ponto em disputa, sabe? Lembra do que eu disse do ano passado. No ano passado, o Atlético Paranaense e o Criciúma estavam fora. Não é sacanagem, porque eu sei que isso é furacão, mas é uma lembrança histórica. O Atlético Mineiro e o Criciúma estavam fora da zona da degola e na última rodada
Eles foram para o rebaixamento, foram rebaixados, o Atlético Mineiro e o Bragantino escaparam. É verdade. Então é bom não brincar, entendeu? Achar, não, estamos com 42, a gente ganha um... Às vezes os times não ganham, cara. Né? Entendeu? Agora, eu acho a situação muito delicada. O Santos tem que encarar esse jogo contra o Internacional como uma grande final. Torcer, secar para o Internacional, perder para o Ceará e a tentativa do Santos bater o time gaúcho na próxima segunda-feira. Nesse cenário, aí nenhum risco mais do Santos cair, na minha visão. Capela. Oi. Posso só trazer um debate aqui? Acho Claro. que é até interessante que o Carlos de Caieiras mandou a mensagem aqui no nosso WhatsApp. Caieiras, terra de Marcos Assunção. Isso mesmo, ele mandou a mensagem escrita. Ele colocou aqui, ó, 40 minutos de Neymar na seleção é melhor do que 180 minutos de Vinícius Júnior. Ele afirmou, eu queria trazer a opinião de vocês aqui. Cara, assim, eu falei isso aqui já, e eu venho falando isso aqui há algum tempo. Eu acho que a gente tem que sim debater a permanência da titularidade do Vinícius Júnior na seleção brasileira. Tá jogando com o nome, ponto. Tá jogando nada. E outra coisa, Quesada, o Vini Júnior na temporada passada foi eleito o melhor do mundo, correto? Sim. Sim, retrasada no caso, né? Que essa aí é que terminou, o Dembélé ganhou. Mas a retrasada, o Vini Júnior, o que você espera de um melhor do mundo? Que ele possa ser o diferente, que ele possa chamar a responsabilidade, que ele possa decidir. Quando foi que o Vinícius Júnior fez um jogo grande que você fale assim, ó, agora sim, agora me garantiu, Na agora seleção, me convenceu. Não lembro. Não lembra, a Não gente, lembro porque a gente não faz houve. uma força gigantesca. Então, assim, eu sei que tem muita gente que clama, que torce para que o Neymar possa voltar para a seleção brasileira. Mas antes da gente pensar em Neymar na seleção brasileira, por mais carência que a gente tenha de bons jogadores nessa posição, sobretudo na seleção, porque o Paquetá, para mim, é brincadeira ser titular, o Neymar ainda precisa provar não a bola que ele tem, mas a qualidade ou o aspecto físico que lhe falta há mais de 3 anos. Sim. Agora, o fato de defender o Neymar, a gente não precisa anular o Vini. Eventualmente eles podem até jogar juntos na seleção. Na última Copa do Mundo, eles jogaram juntos, né? Naquele quarteto de ataque que tinha Neymar, Vini aberto pela esquerda, Richarlison e o Rafinha. E aí o Antony entrou no jogo, o Martinelli também teve chance, né? Aí o Neymar fica fora. Rodrigo, esqueci do Rodrigo. Rodrigo fez a função do Neymar ali também, né? À frente dos dois volantes, naquela oportunidade Paquetá. Casemiro e Paquetá, depois o Bruno Guimarães também tinha chances no segundo tempo e tal. Perfeito. Agora, você tem razão, cara. E não é só o Vini, né? O Rafinha joga mais no Barcelona do que na seleção. Sem dúvida. Adoro o Rodrigo. Acho o Rodrigo um grande jogador. Joga mais no Real Madrid do que na seleção. Verdade. Todo mundo parece jogar muito mais no clube do que na seleção. Agora, vamos salientar o Estevão, né? O Estevão na fase Ancelotti, ele é o melhor jogador da seleção. Disparado. Ele tá entregando. Disparado. Tá entregando. Só que aí você falou um ponto importante. Então, a gente consegue hoje decretar que o problema na seleção não é treinador. Porque quando era o Ramon, era pau. Ah lá, técnico brasileiro, não tem experiência, ruim. Aí Diniz. Ah lá, que não sei o que lá. Aí Dorival. Ah lá, também não sei o que. Agora vem o melhor técnico do mundo. Um dos maiores da história. E tudo bem que a curto prazo, o Ancelotti tem o quê? Já 9 jogos com a camisa do Brasil? Ou não chega a isso? Tem por aí. São 8, né? São 8 jogos, né? 8, São 8 jogos defendendo o Brasil, se eu não estou equivocado. Já é o suficiente para que a gente possa minimamente, né, ter pelo menos uma base, um entendimento de jogo. Não vou fritar o Ancelotti aqui, que ele possa permanecer por décadas na seleção brasileira, porque é um dos maiores treinadores da história do futebol do mundo. Mas vem cá, se a seleção não jogou com Dorival, com Diniz, com Ramon, e não tá jogando com o Ancelotti, peraí então. Então acho que a gente tem que começar a responsabilizar mais essa boleirada, porque assim, o Vini Júnior, mas o posicionamento dele na seleção brasileira, não, é igual, ele joga na esquerda, como ele quer, ele joga no Real Madrid da mesma forma que ele joga. Desculpinha esfarrapada. O mesmo cara que o treinava no Real Madrid tá treinando na seleção. Não tem Quesada, vamos lá, a Copa do Mundo é amanhã. Qual seria a escalação ideal do meio pra frente? Bruno Guimarães, Casemiro, jogadores meio que do mesmo nível, assim, etc. Se o Neymar estivesse bem, Neymar... Na esquerda, Vini Júnior. Na direita, Rafinha ou Estevão. E um centroavante que aí a gente joga e vê o que acontece. João Pedro, Vitor Roque, Matheus Cunha, sei lá eu. Então, assim... Acho que seria é isso. mais ou menos essa base. Só que por que essa base? Se o Rafinha não tá jogando mais bola na seleção, tudo bem que veio de uma lesão, etc. O Vini Júnior nunca jogou na seleção. O Neymar não tem condições. E o centroavante a gente não tem? Tamo ferrado!
Você tem razão. São 8 jogos, viu, do Ancelotti? 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Se é um brasileiro, tá tomando pau nosso aqui. Ô, João, eu acho que tem aí um sexteto para brigar por 4 posições no ataque da seleção, tá? Contabilizando aí o Neymar nesse grupo. Quais são esses 6? Neymar, Vini, Rodrigo, Rafinha, Estevão, e eu colocaria o centroavante que o Brasil nesse momento não tem. Qual? O Pedro. O Pedro. Não descartaria Luiz Henrique e João Pedro também, tá? João Henrique e João Pedro eu não descartaria, tá? Mas assim, eu desses 6 aí, eu escolheria 4 para formatar o quarteto da seleção. Se não com um centroavante mesmo, um cara mais Pedro, com um ataque mais móvel, como a gente viu, por exemplo, contra a Senegal, que foi muito legal. É verdade. E sem contar com Rafinha e nem o Neymar, porque o Rafinha não tá agora e o Neymar não foi convocado também. Também foi o seguinte, vamos girar, pode escolher o técnico que for, você vai quebrar a cabeça, eu vou discordar, você vai discordar, o ouvinte vai discordar, o Michel, o Lucas e tal. A gente vai girar e vai parar nos mesmos nomes. Você vê a seleção do Ancelotti, são os mesmos caras da Copa de 2022. Alisson, Ederson, Danilo, Alexandro, Marquinhos, Casimiro, base. Bruno Guimarães, o Rafinha e o Neymar não foram chamados, mas estarão. Vini, Rodrigo, Martinelli, Paquetá. Ô, Quessadinha, tem uma questão louco, importante cara. também. De E tantas os repórteres são Copas. mesmo também, o João Paulo Capelani, esqueça, não dá mais! Não vai dar! Ô, Quessadinha, mas olha só como é curioso. Acho que o ouvinte, você internauta que está nos assistindo, nos ouvindo, acho que você vai concordar com essa análise. Não é ser saudosista. Só que, na década de 90, de 80, 70, no início dos anos 2000, também sempre houve o debate. Olha lá! Isso aqui tinha que estar, isso aqui tinha que sair. Só que o sarrafo era alto. Você tirava, por exemplo, quem tem que ir, um Djalminha ou fulano, um Alex ou Beltrano, o Ricardinho ou Ciclano. Era assim. Hoje em dia a gente olha e fala assim, putz, quem tem que ser o lateral esquerdo, Douglas Santos ou Juba? Na direita, o Paulo Henrique ou sei lá eu, o Danilo reserva do Flamengo. Você tá entendendo? Que o sarrafo baixou tanto, que o nosso nível não é um sarrafo alto, não é um nível tipo assim, pô, vou tirar o Ricardinho pra colocar o Djalminha, que eu acho que é melhor, vou tirar o Alex e vou colocar o Ricardinho. É tipo assim, é o Paulo Henrique ou o Danilo reserva, é o Caio Henrique ou o Juba, ou o Douglas, ou o Abner, ou o Lodge, tem que voltar ou não. Cara, estamos fadados ao fracasso com essa safra. Eu acho que a gente tem menos opções do que a gente teve em outras oportunidades na seleção brasileira. A última grande geração foi aquela campeã do mundo em 2002, que chegou grandona em 2006, e o Brasil fracassou porque os jogadores não se concentraram naquela Copa. O Brasil ia vencer aquela Copa do Mundo com os pés nas costas. Aquele grupo era excepcional. A gente chegou a abrir mão de um Rivaldo. O Rivaldo não foi pra Copa. Nossa. A gente tinha Robinho em alto nível, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu e Roberto Carlos ainda voando. Zé Roberto que fez uma Copa maravilhosa. A zaga nossa monstruosa no gol, também. Lúcio Juan, Tá louco. Juninho Pernambucano no banco, Fred no banco. Cara, a nossa seleção era maravilhosa e a gente sucumbiu. Mas realmente sobravam mais jogadores. Mas, ô João, sobravam mais jogadores nas outras seleções também, cara. Isso é verdade. A Itália acabou, meu velho. A Itália acabou. A Itália, tetracampeã do mundo, velho. A Itália, cara. A Itália, não vou nem em 94, mas a Itália de Pirlo. Não tem mais um Pirlo, não tem um Vieri, não tem um Del Piero. Não tem um Francesco Totti. Você não tem um Cassano, jogador bom. Você não tem mais um Cassano na seleção italiana. Você tem um goleiro só, o Donnarumma que tal, só. Mas não tem Maldini recentemente, Cannavaro. Cannavaro foi o grande... Cannavaro e Nesta, aquela seleção, entrou depois o Materazzi, que foi o último grande momento da seleção da Itália. Depois disso, se acabou. Mas assim, a Holanda também. Cara, o melhor jogador da Holanda é o Memphis Depay, que anda no Corinthians, é verdade. A Argentina, você tira o Messi, você tem um grupo legal ali, mas não tem nada extraordinário. A Espanha, bacana, o Lamine Yamal, mas também vamos esperar, né? Que já deu uma, deu uma Neymarzada aí. Não, né? achou que é o Pelé que é o Pelé da Espanha, entendeu? Então, houve realmente uma queda no futebol
praticado em todo mundo pela falta de qualidade. Tem toda a razão. Não é? Porque o futebol mundial ficou muito físico também, né? Também. Sabe aquela história do o cabeça de bagre? Hoje o cabeça de bagre, se ele tiver Cada condição vez física, mais. ser voluntarioso, se ele for um cara que se entregue, se doe, ele vai jogar. Ele marca o Neymar, sai consagrado e a manchete no L'Equipe, né? Colocou o menino Ney no bolso. É isso, né? cara, porque é assim. Então, cada vez mais o craque precisa estar preparado fisicamente para sair de uma forte marcação, às vezes de um cabeça de bagre que não tem tanta qualidade técnica, mas tem uma capacidade tática para fazer uma função de destruir a criatividade, né? E aí vai ser um problema. E na Copa do Mundo pode esperar, viu? Essa Copa do Mundo eu tô prevendo uma Copa do Mundo de uma intensidade, de uma marcação. Isso é uma loucura. Eu acho que os grandes jogadores, os raros grandes craques que a gente tem no futebol mundial, vão sofrer bastante para tentar aparecer um pouco na próxima Copa do Mundo em 2026. É verdade. Bom, 12:05, já estamos na quinta-feira, lembrando que hoje tem majestoso, hein? Hoje tem na Neoquímica Arena o jogo 7h30. 7h30, Ulisses Costa vai transmitir partidaça entre Corinthians e São Paulo. Meu irmão, jogaço de bola. Você vai conferir com Ulisses Costa, com Pretzel, com Ronaldo Giovanelli, com Fabiane, com PDV, Capriotti, Pedro Coin, todo o timaço técnico interno e externo. Vai ser uma partidaça. Enquanto a gente não projeta, já falaremos mais. Tem uma pergunta pra você do Rivaldo, depois eu quero fazer uma pergunta sobre o Rivaldo. Rivaldo, fica à vontade. Hoje eu tava, porque aparece toda hora no meu celular, aparece jogos antigos e eu... fantástico. Uma delícia, né? Do nada aparece um jogo de 70, de 74, 82, apareceu um. Eu lembrei de você hoje, porque o jogo foi na Arena da Baixada. Opa. Brasil 5-0, 2001 no Panamá. Nossa Senhora. O Leonardo foi chamado pelo Felipão, o Marcelinho Paraíba estava em campo, o Alex entrou no segundo tempo. Sabe quem estava no banco? Rivaldo. Só isso. Aí sabe o que aconteceu? Inclusive, apareceu com a narração do Galvão. O Galvão falando lá com o comentarista, né? E o repórter interagindo. Juan Pablo Voivoda. O pessoal tá xingando o Rivaldo aqui, não quer que o Rivaldo entre em campo. Em 2001, os torcedores não queriam o Rivaldo na seleção, cara. Misericórdia. É só um destaque. Menos de um ano depois, foi o melhor da Copa pra muita gente. Isso aí, o futebol brasileiro é incrível. Vamos lá, 1-1, Santos e Mirassol, Juan Pablo Voivoda. Vai que é tua, Everton. O pênalti que ele comete e também a questão física, né? Porque em alguns momentos do jogo ele parece muito, muito cansado. Boa noite. ¿Partida de Neymar o partida de Santos? ¿Qué quiere que comente? ¿Partida de Neymar o de Santos? De Neymar, no. Neymar joga para Santos, eu vou falar como um time. Acho que o time jogou um bom primeiro tempo, ¿sí? Jogou um bom primeiro tempo, onde o Neymar, que você o pergunta, fez um gol, ¿sí? Y intervino muito en o jogo. Y después es verdad que ante un time como Mirassol, o segundo tempo, comenzamos bien, con una opción muy clara, y a partir de ahí Mirassol teve volumen de jogo, mas sin gerar o muito peligro, ¿sí? Acho que, bueno, que ese momento sentimos o baixa física de algunos jugadores, después con las mudanzas, últimos 10 o 15 minutos principalmente, Chimi voltó a gerar situaciones, a crear jogo, mas bueno, fue un empate que sabe a poco por la situación incómoda que estamos y por conseguir solamente un punto en casa, con lo gerado, ¿sí? Porque acho que tivemos chances para merecer un poco más, mas eu ya falé de eso, ¿me entiendes? En estos momentos es conseguir puntos e conseguir de a 3 é muito melhor. Boa noite, Voivoda. Boa noite. O Santos, ele repete o primeiro tempo, ao menos de produtividade, do que foi contra o Palmeiras. E mais uma vez o Santos não consegue, parece que atender as expectativas pelo tamanho da produção. Contra o Palmeiras nem gol marcou. Hoje marcou um gol, é verdade, mas a sensação que passa para quem está de fora é que pelo tamanho da produção era para ter feito mais. Essa dificuldade do Santos, às vezes, em se impor, não apenas pela produtividade, mas pela efetividade, é algo que te preocupa, porque o Santos poderia, por exemplo, hoje ter saído com uma vitória, mesmo o Mirassol sendo um time de G4. E agora, o Vitória arranca um ponto do Palmeiras lá no Allianz Parque, o Santos vai a Porto Alegre, de novo, numa condição de puro ameaço de voltar à zona do rebaixamento, caso não consiga fazer 3 pontos lá em Porto Alegre. Concordo con eso, concordo con la producción de primero tiempo. Si me preocupa la efectividad, sí,
Ochimi produce mucho, más con todo lo que produce, bueno, tenemos que encontrar esa efectividad. Con trabajo, con calma, con tranquilidad muchas veces, escoger ahí o momento cierto para, bueno, para tener esa fineza en el último... en los últimos metros, no sí decir en el último metro, más en un último chute, ¿me entiendes? Porque es así. Chimi jugó con una productividad de boa en primer tiempo, más es verdad. Concordo, no hay un análisis além de eso. ¿Sí? Si estoy preocupado, bueno, estoy ocupado y preocupado por la situación, como estamos todos, no voy a esconder eso. Mas estaría mucho más preocupado, de verdad, si bueno, Ochimi no produce y dice, bueno, con esta producción no tengo herramientas para salir de esta situación. Yo que Ochimi respondió en el primer tiempo y respondió, ellos consiguieron un empate, más no sentía un juego que ellos tenían volumen de juego, mas no sentía nos atravi con Brasil trabajando mucho. Sí, acho que tivemos otros partidos que Brasil trabajó mucho más. No lembro, acho que fue una de Brasil. Y bueno, el golero de Eles intervino en 2 o 3 acciones en el primer tiempo, 2 acciones en el primer tiempo, una de Juninho en el segundo tiempo, faltando muy poco ahí. Bueno, resumo, vamos a Porto Alegre, sabiéndonos la situación, ¿sí? Vamos a esperar o partida mañana, es verdad, más tenemos que planear bien esa partida. Y tengo jugadores que responden en los momentos difíciles, van a tener que responder. Todos vamos a tener que responder, porque bueno, es un momento que necesitamos ser fuertes y responder en estos momentos. Aqui, professor, boa noite. Quando você montou esse time, eu sei que você gosta bastante de fazer o raio-x do adversário, né, para fazer as melhores peças. Qual a sua avaliação, né, do Neymar, Lautaro e Barreal jogando juntos? O que você pensou para essa partida e quais pontos que o time conseguiu atingir desse objetivo do que você pediu nos treinos durante a semana? O que você gostou desse time que você montou? Bueno, lo que yo pensé, muchos falaban de Mirasol, es un time que está haciendo bien, entonces la estrategia fue basada también en un adversario que tem posse de bola, que inicia jogo asociado desde baixo, con salida de bola, vos asistieron, entonces yo analicé bien ese jogo, y no se apresaron en bloco alto, fue boa, en el primer tiempo principalmente. ¿Por qué escolí? Bueno, para presionar a French preferí a Lautaro, que es un jugador que, bueno, que sabemos que físicamente y en la presión aporta mucho. Neymar fechando inteligentemente o defensa zaguero pela izquierda de Eles, ¿sí? Y Barreal, que también me aporta mucho en la presión. Entonces yo quería en el primer tiempo tener una presión ofensiva fuerte y hallo que esa estrategia los jugadores llevaron ao campo y la llevaron bien porque robamos bola, jugamos en campo adversario, obligamos a errar al adversario y a partir de ahí geramos situaciones de gol. Esa fue la estrategia y que usted pregunta por qué escolí esos jugadores. Después es lógico, Barreal había jugado partida pasada, Neymar o celebro también que bueno que jugó 2 partidas completas y eso es importante para un jugador de ese tamaño. Lautaro hizo un esfuerzo físico importante en el primer tiempo y ya veía que vallaba, entonces preferí reemplazar o físico por físico en cuanto a lo que necesitaba o partida. Preferí, bueno, reforzar o banda izquierda con un Guilherme en la parte física y bueno, y la banda derecha trocar un jugador de más ofensividad como Robinho. Entonces esas fueron las mudanças y mi pensamiento durante el juego. Voivoda aqui, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Pegando gancho dessa sua última resposta,
O Robinho, ele entra mais uma vez, o Robinho Júnior, ele participa de jogadas ofensivas, você mesmo comentou, acho que a grande chance do Santos no segundo tempo é uma finalização dele. Existe alguma questão física para que ele não possa começar jogando, ou é uma determinação sua mesmo como um elemento surpresa? E aproveitando o gancho da pergunta do colega também, o Santos jogando o que tem feito, você consegue garantir ao torcedor que esse time não cai? Muito obrigado. Bueno, en cuanto a la pregunta de Robinho, es parte de la estrategia también, ¿sí? No son iguales los primeros tempos que o segundo tempo. Você me preguntan mucho por él, y por algo es, y yo no desvío o pregunta, ¿me entiende? Y todo torcedor, desde que comienza el juego, están pidiendo por Robinho, y yo comprendo, un grande jugador, va a ser un grande jugador, mas él está teniendo minutos y está respondiendo también, ¿sí? ¿Você quiere que comience él o me pregunta por qué no comienza él? ¿Por qué no comienza? Bueno, porque no quiero desgastar a él en los primeros tempos. Eso es una parte más. Cuando você me preguntan por él o por los jugadores de la base, yo conozco los jugadores de la base y desde que comienza el juego me están pidiendo, y si você quiere... En este momento, es un nombro a uno por uno jugadores de la base. ¿Me entiende? No tengo ni un papel ni nada aquí. Mas yo miro a base, hoy trabajamos con la base, ¿me entiende? Mas son momentos que hay que llevar a los jugadores, y son jugadores que van a ayudar, si siempre ayudaron esos jugadores. Mas también que no nos gane la ansiedad. Si sabemos que Robinho en los segundo tempo está haciendo diferencia. ¿Por qué queremos colocar en el primero tempo? ¿Para que haga la diferencia? Bueno, colocamos a él en Allianz Park, ¿me entiende? Y son juegos físicos en el primero tempo, ¿sí? Entonces, você ve cómo cae muchas veces físicamente el partido en el segundo tempo y ya empiezan a haber transiciones. Bueno, ahí necesitamos sangre fresca. Eso es una de las explicaciones, ¿sí? ¿La otra pregunta? Bueno, eu posso garantir o entrega y o compromiso o final. O resultado, estamos en un esporte que hay muchas variables en este esporte, ¿me entiende? Mas eu garantizo eso, o compromiso o entrega. Voy a exigir rendimiento como está, la productividad de que falábamos, si continuamos con esta productividad, ¿sí? Y mejoramos la efetividad, bueno, vamos a estar más perto de nuestro objetivo. Bem. Voivoda, boa noite. Wagner, Frederico. O que você está prometendo, a gente já está vendo, né? Nos jogos do Santos, o time tem mostrado essa vontade. Vimos isso contra o Palmeiras, vimos isso hoje, inclusive. Hoje também se viu, sim. Hoje também. O que o Santos precisa é de mais qualidade, especialmente no ataque. O Santos está se defendendo bem, mas não consegue ter efetividade para definir os jogos. O que pode ser feito? Eu sei que isso é uma situação que não foi criada por você, você chegou no meio do caminho, mas o que pode ser feito para melhorar essa situação técnica de falta de efetividade no ataque nessas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro? Porque o Santos vai precisar vencer jogos, né? E tem que melhorar, porque senão vai correr esse risco de rebaixamento até o final. O que pode ser feito ainda para melhorar isso, de fato? Bueno, pensando, sí, en una respuesta para esa pregunta, que digo, ¿qué podemos hacer? O primero, ¿qué estamos haciendo bien? Continuar con lo que estamos haciendo bien. ¿Estamos produciendo juegos? Sí. ¿Sí? ¿Estamos o por momento creando finalizaciones, creando situaciones de gol? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta en el mismo Maracaná creamos finalización. Entonces, eso lo tenemos que no dejar eso de lado. No dice, no, entonces vamos a hacer otra cosa porque no está dando cierto. No, eso está dando cierto. Estamos creando finalizaciones, estamos consiguiendo esa productividad. Ahora, ¿qué mejorar? Tenemos que mejorar esa efectividad. ¿Y cómo se mejora esa efectividad, profesor? También brindando confianza. ¿Sí? Mira, vos estás haciendo eso. Bueno, a ver, ¿es la suerte o es estar un poco, caprichar un poco más o estar más fino en ese momento? Entonces, eso es
treinado, también tenemos que treinar eso, tenemos que decir, bueno, dar confianza, digo, está jugando bien, tranquilo que la bola tiene que entrar, continúe, insista, continúe, ten fe, ten ambición, continúe creando chance, porque si creamos chance hay más posibilidades de hacer gol. Entonces, eso es o respuesta que puedo encontrar a esa situación, ¿sí? Continuar, insistir, ¿sí? Y bueno, y en ese momento, bueno, a ver, confía, ¿sí? Confía, a ver, tómate un tiempo más cuando hay que tomar un tiempo más y define rápido cuando hay que definir rápido, que vos sos un jugador de alto nivel, vos está en Serie A de fuchibol, de unos de los mejores fuchibol del mundo, entonces en ese instante vos ten la capacidad y la cualidad para hacerlo bien, dar essa confiança. Boa noite, Voivoda. Pedro Marrastro, Tic Tac Sports. Eu queria que você me falasse sobre a demora para a entrada do Gabriel Bontempo, ele que vem sendo muito prestigiado pela torcida e que mesmo entrando na reta final conseguiu melhorar ofensivamente nessa parte final. Bueno, la demora lo veo algo lógico, ¿sí? Él iba a entrar un poco antes, más ahí, bueno, tivemos la situación de Igor Vinicius, ¿sí? Entonces eso fue eso. Yo que él entró, ¿en qué minuto entró? ¿En minuto 35? 35, son 10 más 6 de descuento, son 16 minutos. También você debe comprender, ¿sí? Que yo tengo 3 janelas y faltando, no sé, no puedo hacer una troca faltando, o ficar sin trocas faltando 30 minutos habiendo jugado 3 días antes, ¿me entiendes? Entonces, si acontece algo faltando 10 minutos, yo fico con 10 jugadores. Entonces, eso es parte de la respuesta, ¿se comprende? No es que yo quiero, si no, faço las 5 mudanzas o en entretempo y ya está. Eso sería bueno, eso, no sé si sería bueno. Hay que manejar, hay que tener equilibrio también en eso. Yo que jugó 15 o más minutos, 15, 18 minutos, bueno, en este caso Bontempo, más. Yo que bueno, que las llanelas hay que saber administrar también para no ficar desequilibrado también. Última pergunta. Boa noite, Voivoda. Boa noite. São 4 jogos até o final do campeonato, 2 fora de casa. E o desempenho do Santos é muito ruim fora de casa. É um dos piores, é o 15º, se não me engano, o 15º desempenho fora de casa. 3 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. Esse próximo jogo contra o Internacional é um jogo chave, dependendo do resultado amanhã, pode ficar iguais em pontos, né? Você pensa numa estratégia como a usada contra Palmeiras e Flamengo, quando o Santos fez bons primeiros tempos, mas acabou tomando um gol do Flamengo no primeiro tempo, quase no final. Fez jogos equilibrados contra 2 equipes lá de cima da tabela, como hoje também uma boa partida contra o Mirassol. Você pensa numa mesma estratégia adotada no Allianz Parque e no Maracanã, ou um time vai ter que ser um pouco mais agressivo, buscando essa efetividade que você tem cobrado e que é necessário para o Santos sair da situação? Bueno, acho que no sé si la misma estrategia, más sabemos que jugar fuera de casa es diferente, es verdad, no hay que esconder eso, ¿sí? Mas en este momento también hay que tener o equilibrio necesario, hay que estudiar y planear bien la estrategia y convencer, estar convencido de nuestra estrategia, ¿sí? Es verdad de que hicimos 2 bons primeros tempos en las últimas dos partidas fuera de casa, más o no conseguimos el objetivo. Entonces, ahora es un adversario que, bueno, vamos a esperar el resultado de la mañana también, más eso va a depender también de adversario, ¿sí? A ver cuál es lo que propone el adversario y lo que va a proponer os Santos durante todo el juego. Hay un primer tiempo, hay un segundo tiempo, sabemos las necesidades, ¿sí? Sabemos las dificultades, mas sabemos que tenemos también nuestra productividad, ¿sí? Entonces, a ver, que hay dos jeitos, o tenemos la pose o tenemos los espacios, ¿me entienden? Entonces, a partir de los espacios y cuando tengamos la pose, ¿qué vamos a hacer? La pose de bola, ¿qué vamos a hacer? Y a partir de ahí
bueno, jogar el jogo muchas veces. No sé si es tanto, bueno, la estrategia está, mas cuando comienza el jogo, uno sigue una estrategia, mas el jogo muchas veces muda la estrategia, ¿sí? Porque en el jogo acontecen cosas, ¿sí? Entonces, hoy la estrategia salió muy bien en el primer tiempo, una boa pressão, una boa circulación de bola, geramos situaciones. En el segundo tiempo, bueno, sabíamos que ellos iban a subir sus líneas, ellos no conseguían entrar, más tenían la pose de bola. Más bueno, o mudó con un penalti y bueno, eso es, ¿sí? A veces o fútbol uno planea y mudan las situaciones por las mismas acciones de juego. Fina entrevista com ele. Bom, ouvimos com Everton Ramos toda a entrevista coletiva do Juan Pablo Vojvoda. Eu até, em determinado momento, pensei da gente dar uma tesourada para poder te ouvir, Quesadinha, mas acho que é importante, diante de um empate, de uma projeção tão importante contra o Inter na próxima segunda-feira, a gente entender ou tentar entender pelo menos o que se passa na cabeça do técnico Juan Pablo Vojvoda. E ele ficou meio pistola na primeira pergunta, né? O jogo não é do Neymar, o jogo é do Santos, o Neymar joga no Santos. Ele já percebeu que as perguntas, obviamente, ficam em cima do craque santista, mas isso de alguma forma incomoda o treinador, assim como recentemente incomodou o Ancelotti também. Toda coletiva tem pergunta sobre o Neymar. Porque senão, assim, quando dá errado a culpa é do Vojvoda, quando dá certo só o Neymar aparece, né? Bom ponto. Então, mas assim, hoje ele criou um sistema muito legal pro Neymar, né? Ele criou um sistema muito bom pro Neymar. Escalando novamente esse trio aí com Arão, João Schmidt e Zé Rafael, é o melhor trio que pode existir aí nesse setor de meio campo. Colocando o Barreal, que é um desafogo pela direita, um cara que vai para o ataque, mas também dá a contribuição na armação da jogada. E o Lautaro, que pode ser um cara de área, mas também jogar como segundo atacante. Nesse caso, hoje ele foi até um meia, né? Porque ali na recuperação da bola no primeiro gol, é ele que dá o lançamento para que o Neymar abrisse o placar 1-0 para o Santos na Vila Belmiro. Então, eu acho que o esquema hoje foi muito bem montado para deixar o Neymar com a liberdade necessária para fazer o que ele bem entendesse. E ele fez muito bem, No primeiro tempo, na minha visão, o Neymar fez um grande jogo, se movimentando bastante, correndo, ocupando espaços. Teve uma hora que ele tentou um drible, é verdade, mas tinham 3 jogadores na marcação. Olha só, né? Um na marcação, os outros 2 na sobra e tal. Mas eu acho que o sistema ajudou muito o Neymar no segundo tempo. Aí no segundo tempo o Neymar cansa, né? E aí o time toma um gol. Aí o Mirassol se retrai, né? Tenta buscar ali um contragolpe. Aí também tem uma outra dinâmica a partida. Mas assim, eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho do Vojvoda. No primeiro tempo deu certo. No segundo tem um outro time organizado, que às vezes vai criar condições de jogo que não são das melhores para que um time como o do Santos hoje em casa pudesse desenvolver algo a mais, né? O segundo tempo do Santos não foi legal. Mesmo assim, ele manteve o Neymar e mudou praticamente tudo ali do meio para frente. Ele só não sacou o Arão, né? Ele tirou o João Schmidt, o Zé Rafael, o Barreal, o Lautaro, ele colocou Guilherme, Robinho Júnior, Roleiser e o Bom Tempo. No segundo tempo não desenvolveu. E aí o Neymar teve uma queda física e isso também atrapalhou a parte técnica do Neymar, né, na reta final da partida na Vila Belmiro. Agora, a gente não pode achar que quando perde a culpa é do técnico e quando ganha só o Neymar é o destaque, né? Aí eu acho injusto também com o Vojvoda. Quesadinha, pra te liberar, te agradecendo demais. Corinthians e São Paulo hoje, quinta-feira, tem favorito? Não tem favorito, são 2 times que jogam um futebol que não me agrada, que oscilam bastante. A cada 5, 6 jogos eles fazem uma boa partida, pode ver aí, normalmente é assim. Se fosse no Morumbi eu cravaria uma vitória do São Paulo, um 2-1. Como vai ser em Itaquera, eu acho que é uma vantagem, porque tem, né, todo aquele clima, aquela atmosfera tal que a fiel torcida faz. Claro que só isso não é suficiente, porque o time já perdeu 5 vezes nesse Campeonato Brasileiro jogando em casa. Mas eu daria um palpite de 2-1 aí pro Corinthians. Mas não me surpreenderia se fosse um empate, até uma vitória do São Paulo. São 2 equipes muito irregulares também na temporada. Quando você bota a fé que vai emplacar, vai e perde também, né? Você vê, o Corinthians vinha de um resultado, não vou lembrar agora, mas um resultado importante
E aí depois o jogo seguinte contra o Ceará pega e perde Já em casa. perde, tipo perde assim, duas umas paradas, seguidas, bizarras, né? Enfim, faz parte. O Corinthians e São Paulo são os derrubadores de palpites, né? Quem joga em casa de sim. apostas ou participa de bolão, palpitômetro, essas coisas, é assim. Vamos lá, quem ganha? Quesada, vai, é Corinthians 2-1, então amanhã o São Paulo vence. Se eu falar que o São Paulo vai vencer o Corinthians, vai dar o Corinthians, entendeu? É assim, são times inconfiáveis, imprevisíveis, não é? E que a todo momento estão aí oscilando de uma maneira absurda. Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que o time vai estar na derrocada, consegue 2, 3 vitórias seguidas. Isso explica muito de São Paulo e Corinthians, não nesse ano, né? Porque o Corinthians ainda ganhou um Paulistão. Recentemente o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, mas nos últimos anos essa é a tradução literal daquilo que São Paulo e Corinthians representam no futebol brasileiro. É verdade, tem toda a razão. Quesadinha, quinto sinal, hein? Bora. Marcando pra você, 00:30. Bom descanso, Quesadinha. Amanhã tamo junto, hein? Se Deus quiser, estaremos juntos. Um abraço pra você. Tchau. Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes. Vamos fazer o seguinte, 00:30, já estamos na quinta-feira, uma extraordinária quinta-feira pra você. Aí eu não vejo a hora de começar literalmente o verão. Que uma coisa, estamos no período do verão, ok, a estação maravilhosa, mas cadê o calor? Cadê o sol? Aquele sol que queima a tampa, que você frita um ovo no asfalto, que você toma banho gelado e sai pingando de novo. Vem calor! Então é o seguinte, antes da parada do break e antes de falarmos com o Bruno Migliosi e com o Pretzel sobre Palmeiras 0, Vitória também 0, vamos com a participação do quadro Alô Torcedor. Vambora! Alô, é com você. Alô, torcedor. Tem a participação da galera, pelo menos uma outra mensagem nessa primeira bateria. Na volta falaremos de Palmeiras pra você. Sobe o som aí, Misha. Boa noite, Quesada. Boa noite, Capela. Aqui é o Lucas, motorista de aplicativo Ô, do litoral de São Paulo, São Vicente. Gente, o Neymar, ele não tem condições mais de jogar bola. Ele precisa parar e tentar entender o corpo dele, junto com a equipe dele. Ver o jogo dele contra o Palmeiras, no meio de campo ali, uns toques na bola que o pessoal tocava pra ele, ele simplesmente perdia a bola. Uns lances mano a mano, ele não tinha pique pra colocar a bola na frente e correr. Ele não tem condições de... Ele é o top, mas hoje não tem condições. Brasil, Santista, tem que ser realista. O Neymar, ele tá jogando lá como ídolo. Sabe aquele teu colega que ele é dono da bola? Então, o Neymar é isso, ele é o dono da bola. Então, por esse motivo que ele tá jogando. Alô, Capela. Pô, só um breakzinho aí, Michel. Ô, Lucão, mas peraí, hoje ele jogou pra caramba, pô. Peraí também, né? Vamos lá, mais a participação. Alô, Capela. Alô, Quesadinha. Márcio Mourão aqui de Campinas. Tô aqui sempre ligadinho na Rádio Bandeirantes, né? Torci pro Santos, que meu velho pai é santista. Mandar um abração pra ele, eu amo meu pai. Lá de Porto Ferreiro, melhor ponta esquerda de Porto Ferreiro, hein? Deus abençoe, boa noite aí pra vocês. Fala, Capela, beleza? Aqui é o Jonatas, falando aqui de Orlando. Cara, Orlando? pelo amor, filho. Palmeiras, olha... deixou passar de novo a possibilidade de ser líder do campeonato, cara. Como me empata com Vitória. Olha, o Flamengo tá passando o título para nós e nós não estamos abraçando a oportunidade, cara. Que timinho que tá, olha, 2 derrotas, um empate, tá fácil não, hein? Um abraço, Jonatas aqui de Orlando. Boa noite, eu sou o Francisco aqui de São José dos Campos. Santista. Olha, eu acho que o Santos perdeu a grande oportunidade de ganhar esse jogo, mas dava para ter ganho. Precisa ver aí um cara pro lugar desse Altário, sei lá como é o nome do cara, Altário. O cara é ruim demais. E onde tá o Gil, rapaz? Eu gostava tanto do Gil. Será que ele desistiu de jogar bola? Boa noite, pessoal da Band, na audiência aqui em Jaú. Oba! Joel. Então, foi bom para o Mirassol, empate, e ruim para o Palmeiras. Entendeu? O Palmeiras não tá ganhando mais de ninguém. Chega nesse time meia boca aí, não vai. Tudo bem, mesmo desfalcado. Do Neymar, que vocês comentaram aí e tal, que jogou meio tempo.
Fez o gol, tudo bem. É craque é pra seleção, não serve mais. Vai desculpar, viu? Se der um palpite, será que aguenta? Não aguenta 20 minutos, com a correria que vai dar na Copa do Mundo. É só nego bom, mano. Os caras correm, jogam a bola, aí não aguenta. É só isso aí, uma boa noite para vocês. Muito obrigado, viu? Ó, essa foi a primeira bateria. Obviamente que eu vou ter que dar uma acelerada. O programa vai até 1h da madrugada e a gente aproveita para falar que depois dos parceiros comerciais falaremos cadê o hino do Palmeiras. Sobe o som, avante palestra. A rodada não foi tão ruim, viu, palmeirense? Eu sei, você tropeça contra o Vitória no Allianz Parque lotado, eu sei. Mas pelo menos vamos olhar para o copo meio cheio. O que acontece? O Palmeiras chegou, empatou o seu jogo, o Flamengo perdeu, você tirou um ponto, diminuiu um ponto da vantagem do Flamengo. Tá bom demais, né? Eu não liberei o Everton ainda, eu tô ficando xarope, né? Ô Everton, você tá aí, Everton? Tô aqui te aguardando. Caramba, velho, viajei na maionese. Geralmente quando termina a coletiva e eu sei que não tem zona mista na Vila, eu já libero o repórter. Mas, velho, eu vou falar pra você, hoje eu tomei o frappé, viu? O Quesada me levou pra madrugada. E quem anda com morcego de madrugada dorme de cabeça virada, viu, Everton? Tá bom, passarinho. Então hoje eu tô meio virado na raia, viu? Me desculpa, viu, Everton? Seu destaque final, fique à vontade. Reportagem Bandeirantes. O Quesada tá me levando pro mau caminho, Everton. Eu ia dizer que foi por um bom resultado, não foi, não? O resultado foi bom, mas a madrugada me deu um prejuízo. Sempre o Leandro Quesada. Capela, encerrando os trabalhos aqui na Vila Belmiro, questionei, mesmo depois da coletiva, porque na hora que chegou minha vez, a coletiva terminou, tá? O meu questionamento justamente era em relação ao Neymar. Não, desculpa, Everton, desculpa, vou te borrifar. Você não conseguiu fazer pergunta na coletiva? Não. Vamos lá, não. Peraí, não, desculpa. Ô, pessoal, depois, não. Cara, por quê? Vamos lá, antes de eu cornetar, por que você não fez pergunta na coletiva? Só pra porque a gente tem que trocar olhares com o assessor de imprensa. Quem que é o assessor de imprensa? Quando ele chega em mim e fala... Vitor, assessor Vitor Anjos, o assessor do Peixe, isso, gente boa demais. Vitor Aí ele chega do meu lado e fala, aí eu falo assim, Vitão, eu tô ao vivo, ele... Pô, mano, eu não sabia. Eu falei, a gente sempre tá ao vivo. Não, na Rádio Bandeirantes é sempre ao vivo. Vitor Anjos, deixa eu te falar, você é um dos grandes profissionais da comunicação. Quando o cara é ruim, que nem o São Paulo tem alguns caras ruins, que odeiam a imprensa e fazem de tudo pra destruir o teu trabalho, a gente fala aqui. Mas tem muita coisa boa também. Por exemplo, o Dom Roberto Costa, um dos melhores assessores desse país, que ganhou o prêmio Ford ACESP, merecidíssimo. O Vinícius do Corinthians, Olavo Guerra do Corinthians, entre outros aí. Eu não vou ficar citando aqui pra não ser injusto com todo mundo, tá? E o Vitor, a mesma coisa, tá nessa prateleira de alto nível. Agora, Vitor, gente boa. Pelo amor de Deus, velho. Comunicação do Santos. Vocês sabem que a Rádio Bandeirantes, que tá 9... A gente não quer privilégio. A gente não quer, porque estamos há 9 décadas cobrindo o Santos, cobrindo o jornalismo, cobrindo o futebol com a rádio. Não é isso. Que a gente se acha melhor que ninguém. Não. Mas é inconcebível, inadmissível. A gente que fala do Santos todos os dias, nós que transmitimos os jogos do Santos todos os dias, nós que trazemos informações todos os dias, com o nível da audiência da Baixada Santista que nós temos, com uma programação ao vivo, com o nosso repórter em loco, e vocês terem essa falta de respeito com o Grupo Bandeirantes de Comunicação e não permitirem que o repórter possa fazer uma pergunta na entrevista coletiva, é uma palhaçada da parte de vocês. É uma coisa ridícula, patética, pra ficar só aí. Porque eu conheço as pessoas que trabalham na comunicação do Santos e são pessoas íntegras, decentes, mas vocês vacilaram. Isso aí que vocês fizeram uma papagaiada, pra ficar só aí também. Então eu espero que isso não se repita. E sim, eu compro as dores, porque o torcedor merece, o repórter merece. O repórter não é fácil fazer a cobertura do Santos estando aqui em São Paulo, mas se descer para a Baixada Santista, para estar aí de madrugada, voltar de madrugada e não conseguir fazer uma maldita pergunta numa coletiva, que ao vivo a Rádio Bandeirantes deixou na íntegra, como sempre fazemos no apito final durante a madrugada, isso é sacanagem. Vocês devem, no mínimo, pedir desculpas ao Everton Ramos. Nem para mim. Eu quero que eu me exploda. Ao Everton, que é o que me preocupa. A vergonha da comunicação do Santos Futebol Clube. Uma vergonha, uma papagaiada que vocês fizeram. Pois não. Capela, só agradecendo as suas palavras, mas mesmo depois também do fim da coletiva, né, que eles encerram com o Voivoda gentilmente respondeu o nosso questionamento, tá? Porque até parte do fim do primeiro tempo, ali até
entre 35 e 40 minutos, o Neymar estava destruindo a partida. E ele tem uma jogada pelo lado esquerdo do campo de ataque que ele não consegue passar pelo James ou pelo João Vitor e ele sai caminhando e sente o joelho esquerdo. E na minha percepção, depois desse lance, o Neymar ele passa a ser muito mais cauteloso, não só no primeiro tempo, mas também durante todo o segundo tempo. E me preocupa aquela cena, porque mesmo depois dele receber o atendimento médico, ele chega a bater muitas vezes a perna no chão, fazer aquele movimento para ver se está tudo certo com o joelho. Segundo Juan Pablo Vojvoda, em off, mesmo após o encerramento da coletiva, ele disse que está tudo certo com o Neymar. De fato, na jogada ele sente o joelho esquerdo, mas não tem nenhum problema, não há nenhuma preocupação com o camisa 10 do Santos. Agora, dando meu destaque final, que era esse também, o Peixão folga amanhã, retorna aos trabalhos na sexta-feira e aí treina sexta, sábado, domingo. No domingo à tarde, viaja para o Rio Grande do Sul. Segunda-feira, 21h, estádio gigante da Beira-Rio, tem essa partidaça, duelo direto contra o Internacional. O Santos não vai ter, por enquanto, único desfalque, Zé Ivaldo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Capela. Uma baixa considerável. O Everton Ramos, né? Você foi rebatizado aqui na Rádio Bandeirantes. Everton. É verdade. Você é vagabundo, hein, também. Esse você me pegou, hein? Você é traíra, hein, Everton Ramos Santos, né? Everton, parabéns pelo seu trabalho. Um abraço pra você, pra toda a nossa audiência incrível na Baixada Santista. Eu quero morar em Santos. Alô, prefeito Rogério Santos, me arranja um terreninho aí. Eu quero morar numa toca em Santos. Eu amo Santos, eu amo todos os canais. Qual o canal que você prefere, hein, Leandro Quesada? De qual canal você está falando? Você acha que eu tô falando de quê? Ah, não sei, cara. Você depois da meia. Santos, irmão. Eu gosto daquele que fica perto da Vila Belmiro, que é o canal 2, não é? É o 2? É o 2? Esse não, mesmo. tô te perguntando, não é? Esse mesmo. É o 2, é. Que sabe qual é o problema? O Everton. O Everton, o problema sabe o que é? É que depois da meia-noite, qualquer pergunta que é feita por João Paulo Capellani, você tem que tomar o máximo cuidado para não parecer que é uma pegadinha, entendeu? 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 Entendeu. É isso. Ai, meu Deus do céu. Vambora? Ô, Everton, trabalhos técnicos externos, quem tá contigo aí na Baixada, hein, Everton Santos? Figaro. Marco Conceição. Grande Marquinho Conceição. Esse é lenda, velho. Marquinho Conceição é sacanagem. Esse aí, entende? Só ele? Só o Marquinho? Exatamente. Que isso, irmão. Só o Marquinho cruzando e cabeceando aí. Esse sonsaço que chega aqui é o ouvinte. Uma coisa impressionante. Um abraço pra você. Bom retorno. Cuidado na estrada aí. Abraço, obrigado e mais uma vez, parabéns, viu, pelo prêmio de melhor apresentador. Tchau, gente. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Isso aí faz parte para todos os ouvintes. Eu não quero ficar com aquele discurso, sabe, demagogo, não, porque... Não, mas é verdade, velho, se não tem o cara aqui na mesma edição que é o Michel, se não tem os caras na central, Rebeque, Kayami, Roger, Mamor, todo mundo, né, velho? Não dá nem pra citar todo mundo. Os caras do Switcher, Quesada como comentarista, os produtores aqui, os apresentadores. A gente vai fazer o quê? A gente não faz nada sozinho nessa vida, velho. A grande verdade é essa aí. E por falar em não fazer nada sozinho nessa vida, a gente também não pode rir sozinho. E tivemos um momento icônico do Rádio Esportivo do Brasil, antes do nosso primeiro break aqui na Rádio Bandeirantes. Ulisses Costa narrou demais o empate entre Palmeiras e Vitória no Allianz Parque. E o grande lance do jogo é contigo, Ulisses Costa! Maria de Lourdes, obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona aqui, cozinho, todo mundo ligado na Bandeirantes. Recolhe no campo. Todo mundo ligado na Bandeirantes. Até já, esse é o apito final. Ei, Ulisses, hein? Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Dia 22, o Disney Plus é 100% da massa. E o Galo joga final da Sul-Americana. Contra tudo e contra todos, chegou aqui na raça. Ano passado foi da Argentina, mas dessa vez o Galo Forte vem pra vingar. Explode a massa! Lanús e Atlético Mineiro, final da Sul-Americana. Se não for sofrido, não é Galo. Sábado, às 5 da tarde, ao vivo, no Disney Plus. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fielzone. No Allianz Parque, conheça o Fanzone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality.
Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Você sabia que o Japão é um dos países mais arborizados do mundo? Com o território coberto por florestas, o carpinteiro, mestre da madeira, pede a permissão das divindades da natureza para cuidar das árvores, analisando cuidadosamente suas características para utilizar a madeira correta para cada propósito. Descubra a nova exposição que apresenta a arte da carpintaria nipônica em cartaz na Japan House São Paulo até 5 de abril de 2026. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Avisa lá que o Enem tá chegando e que o governo do Brasil está do lado da educação. Avisa lá que eu vou chegar no Enem, eu vou entrar na universidade, que alegria. Isso sim que é transformação. Educação é oportunidade pra todo mundo. Agora é minha vez, tamo junto. Provas 9 e 16 de novembro. Enem é a porta de entrada para a universidade pelo SISU, ProUni e FIES. Faça os simulados no app Mac Enem. Separe a caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Acesse enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos estudantes, da educação, do lado do povo brasileiro. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Maravilha, estamos de volta, apito final, Rádio Bandeirantes. Oh, coisa boa, hein? Como é bom o futebol brasileiro. A gente critica, debate, corneta
Mas a gente ama, né? E a gente só critica aquilo que a gente gosta em busca da melhoria. E como tem coisa boa no futebol brasileiro. Você vê o Vitória lutando contra o rebaixamento, vai pro Allianz Parque, opinião pública. Vitória vai tomar um pau, vai ser 3, 4 pro Palmeiras. Vai e segura o Palmeiras no Allianz Parque 0-0. E de quebra, a gente ainda tem um Flamengo tropeçando, a gente tem um Santos com o Neymar chamando a atenção, Neymar voltando a marcar gols. Então o futebol brasileiro realmente, ele nos surpreende a cada dia. E agora falaremos, já que eu citei o Palmeiras, transmitimos o Santos há pouco e ouvimos a entrevista coletiva na íntegra do técnico Juan Pablo Vojvoda. Vamos com os bastidores, os vestiários, o trabalho da reportagem Bandeirantes do Bruno Migliosi, na zona mista, na coletiva, ouvindo Abel Ferreira e, claro, falando um pouquinho mais sobre não só o Verdão no Campeonato Brasileiro, mas não neste sábado, no outro dia 29 de novembro, a grande final da Copa Libertadores América. Bandeirantes, é claro, estará em Lima, no Peru. Alô, Bruno Migliosi, um abraço pra você, Bruninho. Fala, Capela, tudo bem? De volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes para contar a história de um 0-0 amargo para a equipe do Palmeiras. Realmente podia ter complicado mais, hein, a situação do Verdão, mas é que o Flamengo também não conseguiu seu resultado no Rio de Janeiro contra o Fluminense, o que deixa o Palmeiras ainda próximo do Flamengo na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, longe do ideal, o jogo no Allianz Parque contra o Vitória era para 3 pontos e por isso o Abel Ferreira um pouco mais irritado na entrevista coletiva, em especial com o lance já no final do jogo, viu, Capê? Após o apito final, o Andréas Pereira foi expulso, ficou reclamando ali, já tinha levado um amarelo durante o jogo. O Abel apontou que foi um erro ridículo da arbitragem, o amarelo dado ao Andréas Pereira, e também falou bastante sobre as opções de mudança, já que os jogadores que estiveram na data FIFA não começaram entre os titulares. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira após o 3º jogo consecutivo sem vitória pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. No jogo contra o São Paulo, há um penalti para o São Paulo, que toda a gente fez um escabeche, que ninguém toca na bola porque a bola furou o jogador e o jogador abalrua. E toda a gente disse que é penalti. E mais, penduraram o árbitro, meteram um dos melhores árbitros brasileiros, meteram a cabeça dele a prémio. Que o ano passado arbitrou só a final olímpica entre a França e a Espanha. E o que fizeram, meteram a prémio. Meteram a cabeça dele no cepo. O penalti claro que há no Santos a nosso favor, a bola também furou. Foi o que disse o Klaus, que é um excelente árbitro também. A bola furou, mas depois há um contacto. Onde é que está o critério? Isto é a primeira coisa para falar, para introduzir. Uma é a nossa responsabilidade e a outra é a responsabilidade daquilo que estamos a assistir. Sobre o jogo. 45 minutos demos de avanço ao nosso adversário. Apatia total, falta de assumir a responsabilidade de rematar, de chutar, de ir contra um. Exemplo, como o Leque de 20 anos faz, temos que fazer os outros, os que estavam à frente. Assumir essa responsabilidade de encarar, ir para cima, arriscar, perder a bola, assumir essa responsabilidade. Foi isso que faltou na segunda parte. Só tocámos para trás e para o lado, para trás e para o lado, para trás e para o lado. Na segunda parte foi completamente diferente. Criámos oportunidades suficientes e mesmo na primeira parte tivemos uma, Bruno Rodrigues, um lance do Alá em que ele falha no golo. Temos uma clara na primeira parte para fazer. Mas não posso dizer que fizemos uma primeira parte. Não fizemos. Demos 45 minutos de avanço. Fomos passivos. Faltou-nos toda a agressividade ofensiva da nossa equipa. A segunda parte foi completamente diferente. Tivemos Veiga de segunda bola de rebote no goleiro, que o goleiro defendeu. Tivemos o remate do Filipe, tivemos o remate do Andrés, tivemos uma de cabeça do Facundo, enfim. A bola não entrou, o futebol é isto mesmo, temos que aceitar. Agora, da nossa responsabilidade da primeira parte ter sido passiva e para quem quer lutar pelo título muito pouco conseguida, é verdade, não posso dizer outra coisa a não ser dessa parte da nossa responsabilidade. Não fizemos uma boa primeira parte.
E não tem tempo para se lamentar, viu, Capela? Próximo compromisso no sábado no mesmo Allianz Parque contra o Fluminense. Vale destacar, portanto, que o Andréas Pereira será desfalque, jogador que levou o cartão vermelho no final da partida. Mas outros jogadores que ficaram no banco, claro, ficam recuperados à disposição. Piquerez, Emiliano Martinez, Facundo Torres, principalmente o Gustavo Gomes e o Vitor Roque devem começar entre os 11 a partida do Verdão no sábado contra o Fluminense. Mais uma decisão do Verdão em busca do Campeonato Brasileiro. Boa, repórter Bandeirantes Bruno Migliosi. Foi importante a gente ouvir a palavra do técnico Abel Ferreira para que ele pudesse falar um pouquinho mais sobre o que não deu certo, porque o Palmeiras esbarrou realmente. A partida que fez o goleiro do Vitória foi algo incrível de Almanac, fez o jogo da vida dele e segurou o Palmeiras por 0-0. Mas será que foi só isso? O nosso comentarista do jogo, mestre Alexandre Pretzel, tá conosco no apito final e fala um pouquinho mais sobre esse empate. Palmeiras e Vitória, 0-0 no Allianz Parque. Fala, Xandão, um abraço. Olha, Capelanes, o empate entre Palmeiras e Vitória, pelo desespero do Palmeiras no jogo, porque foi um jogo de desespero, sem nenhuma organização durante todo o jogo. O Palmeiras tropeçou e tropeçou bem. Mas o Abel Ferreira fez um esforço danado para que o Palmeiras não largasse na frente no primeiro tempo. Escalou um time totalmente misto, com vários jogadores no banco de reservas. Mas eles estavam voltando da data FIFA. Sim, mas tem condição, começa o jogo com eles. Até porque o Vitória sempre joga de maneira reativa. O Vitória joga no erro do adversário, na bola aérea e em cobranças de falta e escanteio. É isso que o Vitória tá fazendo o campeonato inteiro e vai ganhando um joguinho em casa, vai buscando um pontinho fora. Então o Vitória fez um jogo de superação, com uma ótima atuação do goleiro Thiago Couto no segundo tempo, porque no primeiro tempo ele não trabalhou, porque o Palmeiras não chutou no gol. O time do Palmeiras começou com Carlos Miguel, Fux, Murilo e Micael. Pra que o Micael? O Alan pela direita, Jefté pela esquerda. Aí com Pereira, o Andréas Pereira, o Maurício Veiga e o Lopes e o Bruno Rodrigues. Nada, time sem criatividade, não chutou uma bola no gol do Vitória. No intervalo, obviamente, saíram o Micael e o Bruno Rodrigues, que eu tinha pedido exatamente isso. Entraram o Felipe Anderson e o Vitor Roque. Então o time ficou um time mais aberto, um time mais intenso, e aí sim, essa equipe pressionou o Vitória e obrigou o Thiago Couto a fazer pelo menos 2 defesas maravilhosas. Mas como time organizado, como time coletivo, o Palmeiras não teve nada. Todo mundo atrapalhado, todo mundo acelerado, errando bastante, vários cruzamentos para a área com o Bruno Fux armando a jogada, muito mal. O único cara que tentou algo diferente foi o Alan, que na linha foi o melhor jogador do Palmeiras. Muito pouco para conseguir uma vitória. Tanto que na reta final, aos 35 do segundo tempo, o que o Abel Ferreira faz? Coloca o Gustavo Gomes no lugar do Jefté, para o Gomes jogar de centroavante, para jogar lá na área, para tentar um gol de cabeça. E sabe quando é que o Gomes cabeceou? Aos 45 do segundo tempo, em apenas um escanteio que a bola chegou para ele, onde quase saiu o gol do Palmeiras. Muito pouco, vaias no final, o Andréas Pereira expulso por reclamação, numa bobagem do jogador do Palmeiras, e o Palmeiras, é claro, vendo o Flamengo ainda líder e com o campeonato escorrendo para o Palmeiras. Uma atuação muito ruim num jogo que era vencível contra o Vitória, que praticamente não atacou, onde o Carlos Miguel não fez nenhuma defesa. Vaias ao final do jogo para um público de 39.080 pagantes. Péssimo Palmeiras, primeiro tempo horroroso, time mal escalado, substituições óbvias e plausíveis, mas ainda assim uma equipe esculhambada no final, que não conseguiu superar o bom sistema defensivo do Vitória e também a noite gloriosa da carreira do apenas razoável goleiro Thiago Couto. É isso, Capelanes. Péssimo resultado para o Palmeiras, ponto gigantesco para o Vitória na luta para não cair. Um abraço a todos. Bom, Alexandre Pretzel, comentarista Bandeirantes. Meus amigos, é o seguinte, ó, já estamos invadindo a madrugada dessa quinta-feira. Tem mais bola rolando nessa quinta-feira, mais jogos do Campeonato Brasileiro e você vai curtir tudo isso conosco. E no final de semana, a mesma coisa. Então fica o convite para todos vocês. Nessa quinta-feira é fundamental que você preste atenção na sequência da rodada. Então, meus amigos, muita atenção no menu que eu vou passar para vocês. Nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, nós teremos simplesmente um majestoso
Corinthians e São Paulo, 7h30 da noite, com a narração de Ulisses Costa, os comentários do Pretzel e do Ronaldo Giovanelli, as reportagens do Fabiani com o Corinthians, o PDV com o São Paulo, no intervalo o Ricardo Capriotti com o apito final até às 11 horas da noite. Então nós teremos os donos da bola das 6 da tarde às 7 da noite e aí depois a abertura da jornada esportiva. Não teremos o Esporte em Debate, porque o foco, é claro, é a transmissão desse jogaço, o jogo da rodada nesta quinta-feira entre Corinthians e São Paulo, repito, com a narração de Ulisses Costa. A gente volta nesta quinta-feira trazendo cada vez mais conteúdo esportivo para você, com os trabalhos técnicos internos do Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes de Beto Rebeque, de Caiame Martins, lá no Switcher com as imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o Alexandre Marques, na produção do Lucas Bueno e a coordenação de esportes é de Ricardo Capriotti. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.